de bola, uma barbaridade. Um abraço para você, Pena, e um abraço, Edu Pinheiro. Um abraço, meu querido. Abraço aos ouvintes da Bandeirantes. Estávamos aqui agora na transmissão da Série C, aí eu saí aqui para comer um solfejos, escutei o Pena dando entrevista e eu não participei da última entrevista do Pena. E eu queria, viu, Pena, primeiro mandar um grande abraço para você, que prazer estar falando contigo, parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo aí, dirigindo o Sub-20. Aliás, ele dirige o Sub-20, mas ele comanda toda a categoria de base lá. Parabéns, viu, Pena? Trabalho realmente muito visto e muito bem quisto pelo torcedor bugrino. Pena, da comissão técnica do Sub-20, que eu sei que por lá tem um cara que jogou comigo. Você aí, obrigado aí pelo elogio aí, agradeço de coração mesmo assim. A comissão hoje do Sub-20, né? Eu, treinador, o Edervan Boyan, o Peitão, nosso treinador de goleiro, o Fábio Duzzi, o preparador físico, e também quem conhece, quem acompanha o Guarani, que sabe mais tempo vocês aí, temos o Adriano Fernandes também na parte da supervisão, na parte administrativa para dar um suporte para nós. Então hoje a comissão técnica do 20 é essa daqui, do 17 é o Luiz, o treinador, o Edson Pezinho também auxilia o João Paulo, tem o Guto Teixeira, preparador físico, e o Fagner Lima, preparador físico do Sub-15. É uma estrutura enxuta, mas com excelentes profissionais. Agora, Pena, eu queria que você falasse de você, rapaz. Aliás, essa deveria ter sido a primeira pergunta. Falamos do João Paulo, falamos dos médicos, você falou da comissão, acaba de responder a pergunta do Gleger, a comissão. Eu quero que falar você, Alexandre Pena, a sua carreira e como é que você chegou no Guarani. Por gentileza, me fala de você. Bom, vamos tentar lá. Eu tentei ser jogador, eu chego no Guarani em 86, na base. Ainda na época era Dente de Leite, Dentinho. E aí fico até final de 91 para início de 92. Não consegui virar jogador, grandes amigos. Nessa época aí era Amoroso, Lisão, Marquinhos, André Ceará. Se eu for falar aqui a base inteira nossa lá, Júlio César, e não vai parar de colocar o nosso falecido Alex por esquerda. Então foi essa época aí. Depois disso eu parei. Fiquei um tempo meio afastado do futebol aí, eu fiquei um pouco chateado de não ter continuado, mas voltei, e aí tive a oportunidade em 2016 de voltar ao Guarani, trabalhando na categoria de base, lá no Sub-11, no Sub-13, como treinador e auxiliar, dividindo lá as duas categorias, porque também, quem não sabe, os jogos do Sub-11 e Sub-13 são casados, são juntos e são aos domingos. Então, normalmente, o sábado é do Sub-15 e 17 e no domingo é o Sub-11 e Sub-13. E naquele ano nós conseguimos um feito histórico pelos últimos anos do Guarani, conseguimos classificar o Sub-11 e o Sub-13, o primeiro colocado no grupo. O Sub-13 saiu no mata-mata já para o Corinthians direto, e o Sub-11 foi vice-campeão paulista em 2016. Perdeu para o Palmeiras na final, empatou aqui em casa e perdeu lá em São Paulo por 2-0. E aí com essa campanha, com esse novidade que foi feito, o sucesso, convidaram para vir para o Sub-15 no ano de 2017. Aí nós viemos fazer parte do elenco do Sub-15. Conseguimos naquele ano chegar entre os 8 do Paulista, saímos do mata-mata para o Palmeiras. No ano seguinte, 2018, eu fui ser auxiliar do Sub-17, o Chiquinho, o jogador, era o treinador. No meio do ano, me convidaram para fazer parte da coordenação, deixar a parte de auxiliar e ficar na coordenação. E aí, voltando, tomando gosto, acompanhando, em 2017 eu fiz a licença B, da CBF Academy, que é uma coisa que eu estava querendo fazer, para atualizar, para poder rever as coisas. E em 2019, eu continuo de coordenador, na categoria de base. E aí, o ano passado, o presidente me dá a chance de ser treinador do Sub-17 e continuar com a coordenação, acumular as duas funções. Aí veio a pandemia, nós ficamos parados, não tinha uma perspectiva de volta. Quando tem lá a volta a Copa Paulista e volta só o Sub-20. O 17 e 15 não iria voltar. E aí eu sugiro para o presidente, para o Conselho de Administração, que a gente pegasse o elenco do Sub-20 para jogar a Copa Paulista, porque eu acho que tem que ter essa rodagem, ainda mais jogando fora da idade, você ganha mais experiência.
de trazer o elenco do Sub-17 para jogar o Sub-20. Ele concordou, todo mundo, o Michel Alves, todo mundo foi unânime que seria muito bom isso daí. E realmente, para o resultado, para jogadores no profissional, nós conseguimos atingir o objetivo. Não era o que a gente esperava como campanha na Copa Paulista, não conseguimos se classificar, mas promoveu 6 atletas ao profissional. E o Sub-20 já é o contrário, conseguiu jogar com o 17, se classificou para o mata-mata, se classificou em 8º e 7º lugar no geral, e aí no mata-mata com o Corinthians, com o Taubaté, acabou perdendo 1-0, um jogo que você podia jogar mais 3 horas seguidas, que a bola nossa não ia entrar de jeito nenhum. E ficou esse histórico. E esse ano aqui, como aconteceu toda a situação de pandemia também, não sabia se ia voltar, o Ricardo me chamou e falou: você quer o desafio de tocar o Sub-20? Eu aceito. Então você fica com a coordenação e toca o Sub-20. Então vamos. E aí montou uma comissão toda e estamos aí, desde 2016, aí acompanhando essa evolução do clube aí. O ano passado conseguimos tirar o certificado de clube formador. Esse ano já demos entrada para a renovação dele. Tem o CT novo do Euroamérica, que é o CT exclusivo da base também. Então, essa estrutura toda, a colocação dessa classificação por 2 horas de antecedência, acho que é mérito em relação a tudo isso. Legal, estamos conversando com o Alexandre Pena, técnico da base do Guarani, do Sub-20. 2 perguntas, 2 colocações finais para você, Pena. É o seguinte: dos que hoje estão no profissional, quem que trabalhou com você? Tem o Bidu, tem o Matheus Ludic, tem o Mateuzinho, o Renanzinho, Eliel, o Matheus Souza, o Pablo, revelado pelo Guarani, mas já é 10 anos atrás, voltou depois de 10 anos, né? O Pedro Acorce. Desses aqui, quem que trabalhou contigo? Todos. Ok. Lucas Cardoso começou com a gente, já estava lá em 2016. O goleiro. Era nosso goleiro do Sub-16 na época. O Renanzinho é lateral direito nessa época no Sub-16, a gente promoveu ele atacante. Lá. Você tinha o Gabriel Pereira, que está jogando hoje no Corinthians também, é dessa safra nossa aí. Depois você vem com o Acorce, que é mais velho, ele saiu e voltou para o clube também, mas trabalhou comigo. Lud, que trabalhou ano passado comigo, Bianconi, está agora, ele trabalhou ano passado, Matheus Souza, Eliel, o Caio. Eu acho que dessa que passou o Davó, que saiu também, pegou uma parte também. Pegou o Davó também. Dessa safra toda aí, eu acho que o único que eu não trabalhei direto mesmo assim, acabou sendo o próprio Pablo, que é um pouco mais antigo. Mas essa molecada nova aí, todo mundo, o Titi também. O Titi, é verdade, esqueci de colocar o Titi aqui. Era jogador nosso lá, ele começou, o Titi é engraçado que ele começa em 2016, lá atrás, e era o 10 do time, depois acabou sendo volante, lateral esquerdo, até a gente trazer ele para zagueiro. Também tem o Titi também. Então, dessa turma aí, acho que todo mundo acabou passando. E o trabalho integrado, que muito se fala na prática, né? Ou na teoria, mas na prática, olha, eu não sei, duvido. Porque vamos jogar o Sub-20 da mesma maneira, isso taticamente. Da mesma maneira como joga o profissional. Quem que é o treinador profissional? O seu Daniel Paulista. O seu Daniel, como é que o senhor joga? Joga assim e tal. Existe esse trabalho integrado? O Sub-20 joga no mesmo esquema tático do profissional? É muito complicada essa situação de você jogar no mesmo esquema, porque você depende das peças que você tem para você formar o elenco. E o elenco do Guarani hoje no Sub-20 não é um elenco contratado que você vai lá e contrata as peças pontuais que você precisa. Mas, assim, tem que ressaltar, dessa administração aqui, principalmente depois da chegada do Daniel Paulista, a proximidade entre profissional e categoria de base está muito, muito grande. Em menos de 2 semanas, fizemos 2 jogos treinos com o profissional. E aí, quando você joga contra o profissional, a gente espelha em cima do que o profissional joga. Da mesma forma, e às vezes não na formação, não na configuração tática, mas no propor o jogo, que eu acho que tem que ser o DNA do Guarani. Um time que propõe um jogo, um time que joga a bola de qualidade, que toca a bola pelo meio, que aparece para jogar. Então, nessa perspectiva, é muito similar, sim, com o que ele coloca, até porque, senão, na hora que um jogador que ele vê no Sub-20, ele leva para o profissional, não está próximo do que ele imagina de jogo, vai sofrer e não vai conseguir usar. Então, a ideia do Sub-20 é jogar um jeito próprio, mas muito parecido com o que o profissional exerce nas funções. Preciso colocar hoje um ponta ou um extrema, como fala hoje.
Então eu tenho uma peça que eu posso levar para o profissional e vai se enquadrar. Vamos jogar com 9, ou falso 9, vamos jogar 2 volantes para poder tentar que isso aconteça. Então, só que o campeonato sub-20 é um campeonato de muita intensidade. Você olha um jogo de sub-20 hoje, ele é muito intenso, muito rápido. E no profissional é um pouco mais cadenciado. Então, a gente tem esse cuidado e essa transição ser feita no momento certo para que, quando ele chega no profissional, ele chegue já com menor dificuldade. Perfeito. Houve um corte, né? Não, tá conosco, né, Pena? Tá conosco. Então, olha, da minha parte, viu, Pena? Alexandre Pena, técnico sub-20, acompanha toda a base, homem de confiança hoje do Guarani, deu todo o seu relato aí. O time está muito bem do sub-20, Guarani revelando os jogadores. O Alexandre Pena, muito obrigado pela sua entrevista, viu? Muito obrigado pela sua atenção, sucesso no Guarani. E eu estou passando para o Marcos Luiz, para que ele faça a sua despedida, porque você tem que passar pro homem. Ele tá aqui todo dia. Eu só vim em dia de jogo, seu Pena. Mas ele tá todo dia aqui na Bandeirantes. Vai passando pro Marquinhos, tá bom, Pena? Ô, Pena, acho que caiu a ligação, né, Edu? Caiu a ligação? Caiu, né? Caiu. Só para retomar, mas tá feito agora. Vamos só retomar para fazer o agradecimento. O nosso Alexandre vai providenciar aqui a entrevista, que foi legal, né, Marquinhos? Conhecemos um pouco do que é o dia a dia. Sim, porque a gente sempre fala do time profissional, né, Edu? Mas o Guarani sempre teve uma base muito forte. O quinto sinal está marcando 19h45. Então, a gente agradece, inclusive, ao Pena por ter recebido a reportagem da Bandeirantes, né, Edu? Exato. E o ano passado também, com essa pandemia, a base ficou parada. A Guarani deve ter dificuldade até de segurar o garoto. O garoto ficou... ele ficou parado, como é que vai voltar? O campeonato não teve, então a base foi muito prejudicada. Só retomando, Pena, os nossos agradecimentos, meu muito obrigado pela sua atenção, sucesso no Guarani. E tô passando pro Marcos Luiz fazer o agradecimento final, tá bom, Pena? Um abraço para você, Marcos Luiz. Legal, Pena, agradeço de coração aqui o seu carinho com a reportagem da Bandeirantes. Quinta-feira tem o penúltimo jogo desta fase. Vai, como a gente pergunta para o time profissional, perguntar para o Pena também. Vai preservar jogadores, Pena? Então, a ideia é dar rodagem para todo mundo, sem fazer muitas alterações, mas pensando que os cartões eram para a segunda fase. Então, quem tiver pendurado, tiver com um incômodo muscular, alguma coisa assim, preservar para poder, na segunda fase, que é um campeonato que começa de 0, tá todo mundo 100%. Legal, Pena, muito obrigado. Fala hoje, ganha o Guarani do Curitiba, você também está muito próximo ali do Daniel, dá para ganhar hoje, Pena? Ganhar hoje, com 3 pontos de lá, sim. Legal, Pena. Obrigado, sucesso aí, Pena. Obrigado a você pelo carinho aí, estou à disposição aqui, vamos para frente. Muito obrigado. Alexandre Pena, coordenador da base, técnico do Sub-20. Matéria legal, hein, Edu Pinheiro? Matéria legal, muito boa. Nosso muito obrigado mais uma vez. E olha, hoje o Zorzinho, o CH e também o moço de Piracicaba que vai dobrar aqui. Sim. Eu tava na TV, rapaz, empatou o Palmeiras. Aí você falou meio engasgado, hein, Joel? Empatou! Ele é corintiano, hein? E empata o Palmeiras, Zorzinho, chegando agora aqui. Eu tava vendo vocês na televisão, viu? Eu fui no cantinho assim, ver o 6-3 lá. Sim. Os caras ficam narrando, rapaz. Fica um baita televisão na frente do Boris. Os caras na mão uma boa, rapaz. Assim, transmitindo, é tudo mais lento a TV e tal. Só de ver a categoria dos caras. Aí no intervalo vai tudo pro puleiro. E fica assim de pé. Vocês da TV, vocês não têm noção que esses caras ficam, rapaz. Fica num cantinho, numa cadeirinha e tal, né? Não é tudo isso não, viu, Zorzinho? Essa polpa que vocês aparecem na televisão, viu? Você gostou? Bem, o estilo você gosta, né? Não, bacana. Bacana. Combinou. Viu, Edu? Um abraço pra você, né? Você. Viu? É um prazer estar participando mais uma vez do Concentração. E hoje, pra mim, rodada dupla, né? Rodada dupla. Na TV e agora no rádio. Mas eu adoro isso, adoro o que faço. Sim. E vamos que vamos. Olha, jogo importante, hein? Mas eu liguei na Nico Paneteria, falei, assim, já chegou. Terminar o jogo, o senhor coloca o solfejo lá, porque o Zorzinho vai sair de um estúdio, tem que comer para ir para outro estúdio. Exatamente. Tá, olha, eu quero te agradecer. No senhor, viu? Pensei no Boris também. Aliás, a Nico Paneteria tem arrasado, né? Tá maravilhoso. Sensacional, maravilha. Comi uma pizza ali agora de calabresa. E fantástica, Edu. Sensacional. Mas olha... Gabriel Menino empatou pro Palmeiras. É isso aí. O Roger Guedes fez ex-base do Guarani, hein? Já que falamos da base, Gabriel Menino, ex-base do Guarani. Por que não marcou o gol antes, né, Marcos Luiz? Dava gancho pra perguntar, né? Pra perguntar. Com certeza passou pelas mãos também do Alexandre Pena, né? Gabriel Menino.
Pois não, Zorzinho, a sua satisfação de trabalhar até da nossa... Exatamente, Edu, participando aí de um jogo que pra mim, na minha opinião, Edu, vai ser um dos melhores jogos dessa Série B, viu? Guarani em evolução, vai enfrentar o líder da competição e eu tô confiante, viu? Tô confiante. Eu acho que o Guarani tem sim capacidade, tem competência, né? O treinador tem definido muito bem as estratégias de jogo e isso é importante demais, demais. E o Coritiba... Claro, que está fazendo uma belíssima Série B, uma campanha invejável, mas assim, não é imbatível. Qualquer time pode chegar lá e ganhar o jogo, né? A Série B é muito isso, né? Quem tiver melhor na hora, no dia. O Guarani só precisa ter um seguinte, e o Daniel tem feito muito bem isso, a estratégia definida. Estratégia de jogo definida, né? A escalação... ele vai repetir com certeza a mesma da última partida. Aliás, a última desde lá do derby, né? É o terceiro jogo consecutivo que ele consegue manter a mesma escalação. E isso é muito bom. Esse aí tá o ponto que eu tô dizendo que o Guarani, na minha opinião, hoje tem tudo para chegar lá e surpreender e vencer o jogo. Porque esse time do Guarani tá em evolução, né? A gente pega os dois laterais evoluindo. Você vê que o Thales e o Ronaldo Alves encaixou, né? Deu um casamento legal. O Ronaldo tinha ali aquela sombra do Carlão, né? Que estava contundido e tal. Mas o que aconteceu? O Ronaldo foi lá, mostrou que tinha condição, capacidade, tomou conta e hoje é o titular, né? E crescendo, evoluindo. Na última partida, os dois zagueiros fizeram um partidaço, uma partida sólida demais, né? O meio de campo com o Regis, né? Ganhando mais uma oportunidade. A gente percebe que do derby, que ele já entrou como titular, na última partida já evoluiu, já melhorou, né? Tem tudo para melhorar ainda mais nesse jogo de hoje. Os homens de frente, Todinho, a mesma coisa. No derby não foi tão bem. Na última partida contra quem? Remo. Contra o Remo, contra o Remo. Foi muito bem o Todinho. Né? Jogou um do Ituano, Botafogo da Paraíba e Criciúma. No outro grupo é Novo Horizontino, Tombense, Ipiranga e Manaus. É turno e retorno, 2 de cada sobem para a Série B, tá? Para a Série B. E aí somente o campeão de cada grupo, o primeiro colocado de cada grupo, eles decidem o título da Série C de 2021. Grande abraço. Diga lá, Boris, meu amigo. Tudo bem, Edu? Um abraço para você, um abraço para o ouvinte da Bandeirantes no Concentração. Agora vamos para o rádio. Nada supera a emoção e imediatismo do rádio. Juntos em mais uma transmissão esportiva neste sabadão. De volta, né, Edu? Depois de alguns dias aí no DM, mas estamos de volta, muito feliz. Agradecendo ao Batista, a toda a equipe pelas mensagens. Estamos aqui, daqui a pouquinho, um grande jogo, Coritiba e Guarani. Campeonato Brasileiro agora da Série B. Estivemos na Série C na tela da Band e agora é a Série B com o Bugrão em campo, buscando uma vitória contra o Coxa lá dentro e com a presença da galera, né, Edu? Você é fera, hein? Eu tava ouvindo, sensacional, fera também. Obrigado, na TV. Edu. Parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns. Bolis de Piracicaba para o mundo. E agora de Valinhos para o mundo, Mestre Tigrão, comparecendo aqui no Concentração. Diga lá, Tigrão, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Edu. Hoje é dia 25 de setembro, é o dia do rádio. Opa! E nós somos irmãos, né? Sem ser consanguíneos. Sim. Ouvindo rádio. Ouvindo rádio lá na beira da Anhanguera, você se lembra? Nossa Senhora. Década de 70, a gente ficava ali, almoçava rapidinho e ficava ouvindo o poder da mensagem. Sem dúvida. Para admirar, né, uma das coisas mais lindas do mundo que o rádio produziu em todos os tempos, que é o talento do Hélio Ribeiro, professor de todos nós, e que teve momentos lindíssimos aqui na Rádio Bandeirantes. Eu nem sei se posso, mas me atrevo e peço licença à família de Hélio Ribeiro para homenagear o rádio, meu caro Alexandre Almeida, exatamente assim. Eu não envelheço, me atualizo. Materialmente, eu sou aperfeiçoado a cada dia que passa.
As grandes válvulas do meu cérebro foram substituídas por minúsculos componentes eletrônicos. Os satélites de comunicação, gigantescos engenhos girando na órbita desse planeta, permitem hoje que eu seja mais universal, mais dinâmico e menos complicado, como o meu pai Marconi queria que eu fosse. Minha forma técnica tem sido aperfeiçoada há milhares de anos-luz. Mas eu acho que no todo o meu conteúdo ainda necessita ser burilado, melhorado, trabalhado e aperfeiçoado. Tenho noção, mas eu já perdi a conta do número de pessoas que eu ajudei, indicando o caminho, devolvendo a esperança, anulando a tristeza, conseguindo remédios, sangue, achando os documentos perdidos, divulgando nascimentos e passamentos. Mas eu não sou tão sério assim como possa estar parecendo. Na verdade, um dos meus principais interesses é fazer com que as pessoas vivam mais alegres. Por isso, passo grande parte do meu tempo ensinando as pessoas a cantar e dançar. Minha grande vontade é a de ser amigo, sempre. O amigo que todos gostariam de ter. Útil nas horas sérias, alegre nas brincadeiras e responsável, sempre. No esporte, estou sempre em cima do lance. Nos dois lados da rede das bolinhas de tênis ou de voleibol. E lá vem bola. Na área do futebol, jogou na cesta, tô lá, nadou, pulou, saltou, girou, pegou, driblou, gol. Pode ser no pequeno clube da periferia ou nos grandes estádios olímpicos. Tenho noção da minha força política. Com uma notícia que dou, eu posso ajudar a eleger o diretor de um clube ou derrubar um presidente. Entendo minha grande responsabilidade de agente acelerador das modificações sociais. E morro de medo que me transformem em um mentiroso alienador. Sem querer ser vaidoso, eu posso até afirmar que se eu não tivesse nascido, o mundo não seria o mesmo. Meu nome é rádio. Eu não quero ser mal entendido, eu sou apenas um instrumento. Para fazer tudo isso que eu disse que faço, eu preciso de uma equipe de seres humanos, que não tenham medo do trabalho, que entendam de alegria, emoções, fraternidade, que saibam sentir o pulso do campo e o coração da grande cidade, e que tenham noção básica de que tudo aquilo que fazemos é para conquistar ouvidos e melhorar pessoas. O que jamais conseguiremos se nos esquecermos de que a minha existência se deve ao número daqueles que me ouvem. O rádio vale pelo volume e a qualidade de seus ouvintes. Eu poderia fazer muito mais, mas às vezes falta dinheiro para fazer tudo aquilo que eu quero. Eu sei que posso realizar o sonho de meu pai, Marconi, e mudar o mundo para melhor. Outro dia, fiquei muito triste quando ouvi um tal de Hélio Ribeiro dizer que eu, o rádio, sou a maior oportunidade perdida de melhorar o mundo. Eu sou apenas um instrumento. Eu preciso de gente que me entenda, me respeite e que me ajude a cumprir a minha missão. Com alegria. Muita alegria, se possível. Boa noite, Edu Pinheiro. Que maravilha, que maravilha. Só faltou a moça do Carmanguia Vermelho, que era um dos bordões do Hélio Ribeiro. Fenômeno. Quem viu, viu. Quem ouviu, ouviu. Falava inglês maravilhosamente, traduzia as canções no ato. Sensacional, Tigrão. Espetacular. Dia do rádio, muito bem comemorado pelo amigo Tigrão. Temos que dar uma faturada? Vamos dar uma faturada, a gente volta às 19h59. Não, vamos deixar para depois então? Que tem, vamos deixar para depois no Cacoeto do Rádio. Eu preparei aqui algumas historinhas de Guarani Curitiba. Deixa eu ver se eu vou encontrar as Jorzinho aqui, nos papéis aqui. Eu vou começar de 98 para cá. 98 eu comecei a trabalhar aqui, tá bom, Jorginho? 98 foi quando eu assumi a titularidade do Guarani. Mas o teu goleiro era o Pitarelli no primeiro jogo, setembro de 98. O jogo foi no Brinco, 1-0 pro Curitiba, gol de Brandão. Oswaldo Alvarez, treneiro do Guarani. Alvarez. Pitarelli no gol, Luciano Baiano, Marcelo Souza, Luiz Cláudio, Rubens Cardoso, Dirceu, depois Barata,
Renatinho, aquele de Santos e tal, grande revelação do Guarani. Silvinho, Giancarlo, depois Paulo Isidoro, Samuel, que veio do Mojimirim, e Derlei. Depois Kleber Lima. Esse Derlei veio do Fluminense. Esse Derlei, era um volante. Derlei volante. Era um volante, belo jogador, hein? Volante. O Paulo Isidoro, sempre confundo. O Paulo Isidoro de 98 e teve o Paulo Isidoro de 88. Foram 2 grandes meias. 2 grandes meias, Paulo. Certo. Esse de 98 é aquele Esse aí de 98 é aquele que foi revelado no Vitória da Bahia, não foi? Vitória da Bahia. Exatamente. Isso. Grande e de 88 é que ele jogou no Grêmio em 81. Exatamente. Paulo Isidoro, que o Guarani contratou. Eu sempre confundo, mas até deixei marcado, Zorzinho. Esses 2, Paulo Isidoro, mas pra variar eu marco... Você não tem um jogo aí lá no Culto Pereira, como o jogo é lá no Culto hoje, né? De 99, Carlos Alberto Silva era o treinador. Sim. E o treinador do Coritiba, se eu não me engano, era Abel Braga. Dá uma olhada aí. Ele caiu. Ele caiu nesse jogo. Caiu nesse jogo. Exatamente. Curitiba 0, Guarani 3. Serviço mar feito do Guarani. Você sabe qual que foi o conceito de Zorzinho nesse jogo aí ou não? Dado por Tigrão ou não? Foi no dia 19 de setembro de 99. E eu faria no outro dia, eu faria aniversário, que eu sou do dia 20 de setembro. Véspera de seu aniversário. Sabe qual foi o conceito de Zorzinho nessa partida aí? Dado pelo Tigrão, inclusive, o conceito. Na época, Tigrão. No gabarito? Ótimo. Pergunta pro Tigrão, aí ele te fala. E o Curitiba não perdia. Eu anotei aqui. Eu me lembro. Você lembra, né, Tigrão? Ótimo. Eu me lembro. Eu sei Pegou até pensamento. Eu tenho que marcar tudo no papel. Você tem uma memória privilegiada. E tem um detalhe, o Curitiba não perdia em seu estádio há 16 jogos. Exatamente. Tá vendo? Pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, o Guarani ganhou do Curitiba em Curitiba. Entendeu? Tá aqui, Zorzinho no gol. 3-0 o Guarani. Com a vitória, o Guarani passou para a 5ª colocação com 19 pontos, ultrapassando a própria Ponte, que no mesmo dia empatou em Salvador com Vitória em 0-0. Eu marco no papel, Zorzinho. Pergunta no Google se tem isso aí. Não tem. Não tem, não. Tá, ó. O Guarani com você no gol, Wilson Goiano. Depois a Taliba. Que é esse? Não, perdão. Esse aqui é o Curitiba. Esse é o Curitiba. Gilberto no gol. Errei. Gleger no gol. Rafael, da base. Foi pro São Paulo. Foi pro São Paulo e Flamengo também. Isso. Edu Draceira dispensa comentários. Da base. Olha, os 3 primeiros já aí da base. Da base. Gleger, você Rafael no gol, e Edu Rafael Dracena. Marinho, outro zagueiro. E Marcelo Souza. É que o professor Carlos Alberto Silva, ele jogava com 3 zagueiros. Exatamente. Então vamos voltar aqui. Gleger, o correto é esse. Gleger, depois Rafael, Edu Dracena e Marinho. 3 zagueiros. Não, o Marcelo Souza, Edu Dracena e Marinho. Esse era o trio de zaga. Verdade. O Rafael lateral direito. Ala direita. Exatamente. Depois Edu Dracena, Marinho e Marcelo Souza, 3 zagueiros. Isso. E Rubens Cardoso, ala esquerda. Grande Rubens. André Gomes veio do Rio de Janeiro. Veio do Flamengo. Veio do Flamengo. Exatamente. Renatinho, grande revelação. Da base. Depois estourou no Santos, já parou de jogar. Depois, Luiz Fernando, que eu não me lembro da onde Luiz Fernando, do Internacional de Porto Alegre. Inter de Porto Alegre, vai vendo. E Marcinho, que veio do América de Rio Preto. O Marcinho subiu, foi campeão da Série A2 em 99 pelo América. Exatamente. Com o Cilinho como treinador. E o Betuzini contratou. Tá bom? Marcinho, que concedeu entrevista na pandemia ano passado. Sim. Certo? Baixinho. E era manco ainda, hein? E jogava muito. Jogava muito, rapaz. E Mauro, que veio do Paulista de Jundiaí. Você vê que nós jogávamos com 2 atacantes. Marcinho e Mauro. O Tigrão vai se lembrar. O Marcinho media 1,5 m e o Mauro 1,48 m. Era o ataque do Guarani. Era uma bala. O Marcinho, ele teve paralisia infantil, né? Sim. Verdade. E existia uma imensa dúvida se um dia ele conseguiria andar, porque ele teve uma doença aí na época com deficiência de vacinas e tal, e uma infraestrutura pequena lá onde ele morava, né, no Nordeste, na época, e o Marcinho foi um milagre da vida, né, porque ele não só, por isso que ele tinha mancava, parece que ele era meio torto assim, parece que não andava direito, mas ele foi um milagre, né, ele não só conseguiu andar, né? Depois de acometido pela poliomielite, que é exatamente a paralisia infantil, popularmente chamada, como virou um jogador de futebol profissional
E ele infernizava, era pequeno mesmo, baixinho, mas muito bom jogador, muito bom domínio de bola, toque, né? Chutava forte, driblador. E o Mauro veio lá do Paulista, né? O Mauro era um centroavante atarracado, não era grande, mas não era 1,48 também. O Gleger deu uma abusada aí. Devia ter 1,70 m, que para centroavante é baixinho, mas muito forte, dividia, ganhava as divididas, chutava bem, se posicionava bem. Que saudade dessa época aí do Guarani. E no jogo seguinte, Tigrão e Jorzinho, entre Guarani e Curitiba, no ano de 2000, 23 de setembro de 2000. Você faz aniversário dia 20, né? Então você jogou com o Curitiba em 99 na véspera do seu aniversário. Sim. E você jogou em 2000, 3 dias depois do seu aniversário. Exatamente. Isso não muda o preço do dólar. Nenhum. Mas é uma curiosidade. Tá marcado aqui no papel. Agora eu quero saber quanto foi o jogo. O jogo foi 2-0 pro Guarani, você no gol, certo? Gilmar Lima. Falecido. E o treineiro era o professor Carlos Alberto Silva. Então vamos ver os três Silva. zagueiros aqui. O que? Faleceu? O Gilmar Lima faleceu. Teve um acidente. É uma história muito triste, uma pessoa maravilhosa. O Gilmar Lima, ele veio do Rio Branco de Americana, né? E aí ele acabou falecendo num sítio. Ele acabou sendo atropelado pelo próprio trator. Meu Deus. É verdade. Você pode entrar na internet, rapaz, aí que você não sei. Foi um acidente gravíssimo. Poxa vida, que Deus o tenha. Então vamos lá, vamos ver os três zagueiros aqui. Você no gol era Gilmar Lima, Marcelo Souza e Dudu Dracena, é isso? Exatamente. O Márcio Rocha. Marcinho Rocha. Lateral. Márcio Rocha. Depois André Gomes, capitão. O capitão é aquele volante. Hollywood José Ribeiro. Da Portuguesa. Que jogou com você na Portuguesa também, né, Jogou muito na Portuguesa comigo. Hollywood José Ribeiro. Aliás, essa história triste que o Gleger falou, né? E a gente realmente... Quando a gente lembra, a gente fica muito triste. Mas tem um amigo nosso que quase foi atropelado pelo próprio carro na garagem da casa dele também, viu, Edu? Então, quem que... Quase não. Eu fui atropelado por ele. Era um Ômega, um carro grande, hein? Mas acontece. Eu achei que eu tinha puxado o freio de mão, eu tinha o portão eletrônico e estava com falta de energia elétrica. Eu fui lá puxar o portão com a mão e não puxei o freio do Ômega, o freio de mão. E daqui a pouco eu vi um negócio encostando assim na minha traseira e quando eu olhei era meu próprio carro. Falei, só faltava essa. Ainda bem que era o carro, né, Tigrão? Prestigiado comentarista esportivo de Campinas. Nossa, a manchete. Atropelado e morto pelo próprio carro. Por pouco que não sai, rapaz. E olha aqui. Aí eu segurei ele com a bunda, né? E ele foi me empurrando pro portão e tal. Eu segurei. Graças a Deus era uma inclinação muito pequena, mas quase zero. Na garagem, quase território plano. Eu segurei. Saí, fui lá, puxei o freio de mão, olhei pra ele e falei, você quer me F? E ele começou a rir, o Ômega. E aí eu percebi, viu, Marquinhos? O Ômega tinha bebido muito. Só que é o seguinte, hein? Ainda bem, né, Tigrão? Ainda bem que aquela academia que você faz, aquele trabalhinho pro glúteo, tava em dia, né? Senão... porque o Ômega ele bebia muito porque era 6 cilindros, né, Tigrão? E era Bordeaux. Aliás, o Tigrão já fez a academia hoje, Tigrão? Só correu, só caminha, Tigrão? Não, eu só com a minha. Bom, deixa eu só terminar esse jogo aqui de 2000. A escalação falava aqui 2-0 Guarani no Curitiba, Gleger no gol, Gilmar Lima, Marcelo Souza e Dudu Dracena, os três zagueiros. Era assim que jogava o professor Carlos Alberto Silva. O Márcio Rocha, capitão Otacílio, bom volante. Bom volante. Fernando Fumagalli. Ele lá. Fera aí. Fernando Fumagalli, já naquela época. E Paulo Henrique, depois Glauber, o Renatinho, depois o Marcinho e o Mauro. O Otacílio depois foi pro Corinthians e acho que no Corinthians o Gleger também jogou com o Tatá lá. Nós fomos vendidos juntos. É isso mesmo. Nós fomos vendidos juntos. No mesmo dia, eu e o Otacílio do Guarani fomos vendidos pro Corinthians. Aí tá marcado o Glauber é aquele volante que chegou até a seleção brasileira? Qual dos dois ficou Glauber mais rico aí, o Gleger? Não, Glauber é zagueiro. O Glauber é zagueiro. Zagueiro, volante. Esse mesmo, então. Ele mora atualmente em Piracicaba e ele praticamente encerrou a carreira no 15. Foi campeão paulista da Série 2 em 2011. Trabalha com o Luizinho lá, né, Bolis? Não, na verdade, ele atualmente trabalha em um clube lá de Piracicaba.
Clube Cristóvão Colombo dá aulas em escolinhas de futebol, né? Do clube para base, garotos de 9, 10, 11 anos, que realiza esse trabalho já há algum tempo lá em Piracicaba. O Glauber, uma pessoa sensacional. Mas ele veio pro Guarani do União de Araras. Não, União Barbarense. Acho que é a União de Araras, hein? Confirma aí. E ele não tá no Palmeirinha lá, não é o Boles? Não é no Palmeirinha, não. Aquele já era, viu, Tigrão? Aquele já era. Aliás, vão construir um supermercado lá. Clube Cristóvão Colombo, que você conhece como ninguém. Mais homenagem pro Batista lá. Tigrão? Tigrão? Quem é Tigrão? Que Tigrão? Aliás, é o Clube Cristóvão Colombo, que você também conhece por várias vezes, esteve lá frequentando o baile dos anos 60, Tigrão. Não, eu vou falar pra você, a menina, aquela adolescente que eu dançava com ela lá, calma, ela já tá lá numa casa de repouso em Piracicaba há mais ou menos 25 anos. Ô, gente, deixa o Edu terminar a escalação aqui, pelo amor de Deus. Não, eu falei pro Batista. Batista, transmite o primeiro tempo do Palmeiras, querido. Vamos lá, Edu, vamos lá, Edu. Não, sai às 7 da rede. Não, deixa o primeiro tempo, né? Ó, é União Barbarense mesmo, Tigrão. Tô aqui no site O Gol. O nome dele é Glauber Vian Correia. Tá aqui. É ele mesmo. Do Barbarense pro Guarani, ficou 2002. Depois ele foi pra Grécia, voltou pro Guarani 2003, 2004. Depois pro Sport, assim foi. Jogou no 15 de Piracicaba. Sim, foi campeão da Série 2 2011. O Guarani e o 15 subiram, né? E na final o 15 ganhou nos pênaltis. Naquele 7 de maio de 2011. Qual que é o site que você pegou aí, Edu? Você coloca no Google Glauber, ex-zagueiro do Guarani. E entre aspas, o gol. E fecha aspas, o gol. E ele falou que ele veio do União Barbarense. União Barbarense. Tá bom, o Google bebeu, ele veio de Araras. Então vou corrigir aqui, Tigrão, pera um pouquinho só. Liga lá pro Google, né, e fala assim, ó, Tigrão falou que... Tigrão falou que vocês estão errados aí, pô. O Google pergunta, Tigrão, quem é Tigrão? E você sabe que hoje, a gente tá falando do Carlos Alberto Silva aqui, viu, o Greger? E passa batido, né? Falamos aqui dele em 99, em 2000... E eu comecei a dar uma pesquisada e eu liguei com o Mariolani, José Ricardo Mariolani. Sim, grande Mariolani. Quantas passagens teve o Carlos Alberto Silva como técnico do Guarani? Chegou desconhecido em 78, todo mundo sabe da história, campeão brasileiro de 78. A gente não tem noção do que foi o Carlos Alberto Silva, né? Impressionante o sucesso que ele fez, uma carreira fantástica. Ele é o segundo técnico que mais dirigiu o Guarani. Foram 297 jogos em 6 passagens. Quando chegou no final de 79, porque ele foi o título de 78, e ele também em 79 disputou Libertadores. E o Guarani foi terceiro colocado na sua primeira Libertadores em 79. O Guarani foi prejudicado num jogo, você quer ver, na reta final contra o Olímpia, lá no Defensores del Chaco. Perdeu o Guarani 2-1. Tava na reta final, se vencesse ia pra final da Libertadores. Olha que sucesso esse time, hein? E no escanteio cobrado fizeram falta no Neneca. Uma falta, se tivesse VAR, tranquilo, tá? Foi um gol chorado e irregular do Olímpia. Enfim, Guarani, grande campanha. Aí terminou 79, o Carlos Alberto Silva foi pro São Paulo. E de cara foi campeão paulista em 80. Em 81, quem não se lembra daquela final São Paulo e Grêmio? Aquele gol de Baltazar, né? Quase que a final foi São Paulo e Ponte. A Ponte foi eliminada pelo Grêmio na semifinal. E a grande final, repito, foi São Paulo e Grêmio. Gol do Baltazar, Grêmio, campeão brasileiro pelo título do Grêmio. E quem que era o técnico de São Paulo? Professor Carlos Alberto Silva. Esse homem trabalhou no Atlético Mineiro, foi bicampeão mineiro, 81, 82. Trabalhou no Cruzeiro. Foi no Cruzeiro que ele lançou nada mais nada menos que Ronaldo Fenômeno, com 16 anos de idade. Quem foi que lançou Ronaldo Fenômeno? Carlos Alberto Silva no Cruzeiro. Trabalhou no São Paulo, esses títulos aqui eu disse. Foi técnico do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do América Mineiro. Foi campeão pernambucano pelo Santa Cruz em 83. Foi bicampeão português pelo Porto, 92, 93. Carlos Alberto Silva foi campeão japonês pelo Kawasaki. Trabalhou na Espanha, no La Coruña. Foi técnico da Seleção Brasileira Olímpica. Medalha de prata em Seul, em 88, e medalha de ouro no Pan-Americano de Indianápolis, em 87. E ainda encerrou a carreira e foi trabalhar como diretor do Atlético Mineiro.
Carlos Alberto Silva, infelizmente, faleceu em janeiro de 2017, né? Mas, segundo o técnico, o Zé Duarte teve 404 jogos, Carlos Alberto Silva teve 297, Vadão 204 e o argentino Armando Rengareschi com 201, os que mais dirigiram o Guarani, tá bom? E o repórter que ele mais gostava, sabe quem era? Atenção, Brasil. Ligeiro. Ligeirinho. Nossa. O que ele gostava do Ligeiro era algo assim, sabe, Edu? Sensacional. Não tô falando porque era meu pai, não, mas o que o Carlos Alberto Silva gostava do Ligeiro era algo que eu não vi uma relação treinador e repórter até agora. Mas quem é que não gostava do Ligeiro, né? E assim, o Edu, era um cara espetacular. Sabe, disciplinador, né? Taticamente, ele falava, assim, ó, a preleção do Carlos Alberto durava 20 minutos. Por quê? Primeiro, ele fazia durante toda a semana aquilo que ia ser feito no jogo. E não é aquele negócio de, olha, nós vamos fazer coletivo, nós vamos treinar um reduzido. Não. Ele estudava o time adversário e aí ele treinava em cima daquilo tudo que ia acontecer no jogo. Carlos Alberto Silva fazia muito isso. Eu me lembro uma história, logo na chegada dele, acho que foi essa aí de 99, né, que ele voltou pro Brinco de Ouro. Nós tínhamos tido um campeonato paulista horroroso. E aí houve a troca na diretoria, né? E aí, acho que o Beto saiu, assumiu o Lorenzetti. Exatamente. Foi nessa transição. 2001 foi complicado. Trouxeram o Carlos Alberto. Foi a última passagem dele. Exatamente. Na chegada, eu me lembro até hoje. Tinha, acho Moraci Santana era o preparador físico. Exatamente. E Barbiroto, treinador de goleiros. Exatamente. 2001. Exatamente. Sim. Aí, nessa chegada do Carlos Alberto, puxa vida, só queria saber do departamento médico, sabe aquele negócio? Ele chegou no Brinco, ele deu uma espalhada. Não ficou no departamento médico. O nego ia treinar mancando, mas estava treinando. E teve uma história muito engraçada que foi o seguinte. Eu costumo contar sempre, né? Se você me permite, claro, né? Não, por favor, por gentileza. Um jogo contra o América Mineiro, no Brinco de Ouro. Jogo 0-0, 0-0, 0-0. Ele fez uma substituição. Não me lembro agora quem que ele tirou e colocou o Gilson Batata. Lembra do Gilson Batata? Gilson Batata, veio do Leandro Guerreiro Barbarense. Exatamente, colocou o Gilson Batata e aí, e o jogo duro, rapaz, chegando no final do jogo e nós precisamos ganhar. O jogo tava jogando no Brinco, né? O América tava mal na competição. E 0-0, 0-0. O Gilson Batata fez uma jogada, entrou na grande área, o que aconteceu? Pênalti. E o batedor de pênalti do Guarani era o Luiz Fernando, esse que você falou aí, que era do Internacional, né? Aí o Luiz Fernando foi lá, o Gilson Batata, como ele tinha cavado o pênalti, tinha entrado, cavado o pênalti, o Brinco lotado. Ele pegou a bola e foi embaixo do braço e falou, não, ô Luiz, pô, cara, eu cavei o pênalti, eu entrei, tô querendo, deixa que eu tô confiante, eu vou fazer o gol, né? Aí o Gilson Batata pegou a bola, pum, 1-0 pro Guarani, ganhamos o jogo, gol do Gilson Batata de pênalti. Beleza, passou. No dia seguinte, na apresentação, todo mundo animado, né? Pô, ganhamos o jogo, não sei o que, no final e tal. Reunião. Carlos Alberto, já o pessoal do staff lá, reunião, hein? Segura aí, Carlos Alberto, que antes de subir lá pro treino, quer falar com a turma aí. Aí ele chegou, eu lembro até hoje, com um papelzinho enrolado na mão assim, chegou e tal. Aí ele pegou e falou, o negócio é o seguinte, primeiro, dá os parabéns pela vitória, né? Uma vitória complicada, dura. Agora, eu chamei essa reunião porque é o seguinte, ô, seu Gilson Batata, quem deu ordem pro senhor bater o pênalti? Aí o Gilson, aí ficou todo mundo em silêncio, né? O Gilson, não, professor, eu entrei, né? Tava querendo, tal, tava precisando fazer um golzinho, eu tava confiante, peguei a bola e bateu. Aí ele pegou esse papel, ele abriu o papel e era aquela determinação que é pregado em todo o vestiário, ou até hoje, bola parada, quem vai na barreira, quem bate escanteio do lado direito, quem bate escanteio do lado esquerdo, né? Quem cobra as faltas, né? Posicionamento de escanteio, quem bate o pênalti. Ele falou assim, olha, o seu nome estava aqui no planejamento ou não? Aí o Gilson, não, professor. O senhor treinou pênalti durante a semana? Não, professor, não treinei. Então é o seguinte, a partir de hoje, se não tiver a minha determinação, tá fora do time, tá certo? Gilson Batata tomou um gancho, acho que de uns 5, 6 jogos, nem pro banco ia. Nossa, não diga. Por quê? Porque ele falou, porque assim, ó,
Se vocês errarem aqui, eu assumo a responsabilidade, porque foi eu que escalei e foi eu que treinei e determinei. Agora tem que fazer o que foi determinado. Se você tivesse aqui, batesse, errasse, eu ia falar, a responsabilidade é minha. Só que se você bateu, fez o gol, ótimo, beleza. Mas se você erra, a responsabilidade era sua, porque não tinha sido determinado. Tá certo. Mas que coisa, hein? E olha, o Carlos Alberto Silva, belíssima história. Você vê o time de 78, o Miranda, Tigrão pode comentar isso, o Miranda não era lateral esquerdo, nunca foi. O Carlos Alberto Silva que transformou o Miranda em atacante, que era para lateral esquerdo. Enfim, olha, a gente... Miranda era ponta direita. Ponta direita. É. Então, mas essa foi um dos dedos dele. Ali, né? E deu certo e fez uma campanha lindíssima. Teve um desempenho espetacular o Mirandinha. Aliás, o Miranda, né, que se casou com a irmã do Zé Carlos. Isso. E o Zé Carlos se casou com a irmã do Miranda. E morando no mesmo condomínio, os dois, né? No mesmo prédio lá em Contagem. Contagem, perto de BH. Porta de frente para outra, na Grande BH. Eu conheço muito bem essa área aí, por questões profissionais, né? Contagem está para Belo Horizonte, como Sumaré está para Campinas. São cidades conurbadas, né? Elas estão emendadas, você não vê divisa de município, é tudo junto. E na divisa das duas cidades tem aquele restaurante que é a Carruagem, né, Tigrão? Que você gosta bastante. Já tive lá. É muito bom. Aliás, aqui na região de Campinas também tem conurbação, você sabia, Edu? Tem o que, meu querido? Eu não tava... Conurbação. Que é quando as cidades se juntam. Sei. Conurbação, conurbada, a cidade conurbada com a outra. Sei. É quando não existe mais separação geográfica. Campinas, física. Valinhos, Campinas, Santa Bárbara. Isso, e tem uma aqui na Anhanguera que é Sumaré e Nova Odessa. Isso, não tem. Estão conurbadas. Aí teve um gaiato de um prefeito há uns 10 anos atrás, ele quis unir as duas. Já que tá junto, vamos fazer uma cidade só. Faz um orçamento só. Sei. Aí o prefeito do outro lado falou, e aí como é que vai chamar? Suma dessa? Atenção, Brasil! Esse é o Tigrão. Só para terminar o papo, Carlos Alberto Silva aqui, o título de 78, terceiro colocado na Libertadores 79, em 84 trabalhou, eu não sei se foi ele que lançou o Neto, eu acho que não, mas 84, época de ouro do Neto, 94, Guarani, terceiro lugar no Brasileiro, Carlos Alberto Silva do comando, na semifinal contra o Palmeiras de Luxemburgo, Rivaldo e companhia. Amoroso se machucou, foi quando o Amoroso, naquele campeonato, marcou aquele golaço contra o Santos, da dupla Amoroso e Luizão, tá aqui, 94. Carlos Alberto Silva, 96, ele classificou o Guarani para as quartas de final, eliminado pelo Goiás de Luvanor, e em 99, quartas de final também, foi eliminado pelo Corinthians. Você estava nessa, Glega? Você estava no Corinthians ou estava no Guarani? Não, 99? nessa eu estava no Guarani. Era playoff, lembra? O Mauro se machucou. Teve uma contusão seríssima. Exatamente. No segundo jogo, que foi, acho que no Morumbi. Foi o primeiro jogo que foi no Brinco. Isso. 2 jogos no Morumbi. No primeiro jogo. Era playoff. Era playoff, melhor de 3. E você se lembra desse jogo? Que nós tivemos um pênalti que o Marcelo Souza bateu e o Dida pegou. E se a gente faz 1-0 ali, Marcinho depois fez o gol, mas aí o Luizão empatou no final e nós acabamos sendo eliminados. Se o Marcelo Souza faz aquele gol de pênalti, olha, a história do jogo seria outra. Ia pra semifinal. Ô Edu, você falou aí do Carlos Alberto em 94, né? 94, isso. Nós fomos fazer um jogo, na época ainda já estávamos, na Rádio Central ainda, claro. Sim. E eu, Batista e Almeida Neto Bolinha. Vamos fazer um jogo no Estádio Olímpico. Aliás, um estádio lindo, uma infraestrutura maravilhosa, cabines de rádio impecáveis, né? E nós fomos para lá e aí, para facilitar, tinha aquele negócio de colocar jogador, de colocar o treinador por telefone para fazer entrevista na rádio dentro daquele programa que nós estamos fazendo agora aqui, né? Que é o pré-jornada, né? O Concentração. Com o Zé Arnaldo. Com o Zé, na época, teve o Prado Júnior muito tempo, mas a maior parte do tempo com o Zé. Então, por uma questão logística, e não existia ainda o celular, estava saindo o celular.
Eu fui um dos primeiros aqui em Campinas, porque eu fiz inscrição muito cedo, a ter um telefone celular, aquele baita daquele tijolo, o PT 550 da Motorola. Mas não tinha. Quando nós fomos lá, foi no começo do ano, eu tive o celular em setembro de 1994. E nós estávamos, pela questão logística, o Gleger contou uma história bonita aí, do Carlos Alberto, esse negócio do Gilson Batata, quem que autorizou bater, maravilhoso isso daí, né? Ganhou o jogo, gol do cara e tomou uma dura e tomou gancho. Isso, o nome disso é disciplina, né? Não adianta, pô. Ou tem comando ou vira a casa da mãe Joana. Essa foi a mensagem que o Gleger acabou de contar aí. E nós estávamos lá em Porto Alegre no hotel, no mesmo hotel do Guarani, pela questão, volto a dizer, de facilitar, de levar, não tinha celular, tinha que levar o jogador lá na recepção, pedir uma ligação, ficava todo mundo de pé no lobby do hotel e botava no ar ao vivo. Aliás, o Marcos Luiz fez muito isso na vida já, e o Ligeiro muito mais que ele. E aí nós estamos lá no quarto, como eu tenho esse karma, né? Nós pegamos um apartamento duplo. Quem que estava no apartamento? Você e Bolinha. Eu e Batista. Ah, tá. Que sorte. Bolinha tinha que ficar no dele por causa do ronco. E tinha que ter o freezer só para ele colocar a cabeça dentro. E aí, quando estava muito calor, ele abria o frigobar, botava a cabeça dentro para gelar e ficava com o corpo para fora. Uma coisa inacreditável. Isso aconteceu no Rio. Mas voltando a Porto Alegre, estamos lá, eu e Batista. Batista tinha bebido muito no dia anterior, acordou com uma baita de uma ressaca. Eu já fazendo alongamento dentro do quarto, tal, apartamento duplo. Aí fez assim na porta, ó. Ouviu aí, Edu? Bateram assim, ó. Não, sensacional. Perfeitamente, Grão. Sonoplastia perfeita, hein? A gente aqui já tem... Aquela novela de rádio. Tem sonoplasta, né? Bateu na porta. Porra, mãe, essa hora, Batista dormindo. Ele abriu um olho só, ficou com o outro olho fechado. Aí, Batista com aquela ressaca, bebia muito, né? E aí, eu fui abrir a porta. Em pijama ainda, tal. Quem é que tava batendo? Carlos Alberto Silva. Mano. Inacreditavelmente, Carlos Alberto Silva entrou com aquele jeito simpático, mineiro, né? Sentou na cama, bateu na perna de Batista. Acorda aí, vagabundo. E aí, ele falou, o que vocês estão achando do jogo? O que vocês estão achando que vai acontecer? Não, sabe, acho que tem que entrar pela direita, fechar a esquerda, povoar o meio, chutar no gol, de preferência dentro do retângulo, não deixar... Que era a cascata de sempre, né? Aí ele sentou e falou, não, tô pensando nisso, naquilo outro. O que você acha? Assim, me apontou. Eu acho que tá legal, mas o Guarani vai ganhar o jogo, porque tá vivendo um momento muito bom, tal. Ele ficou mais ou menos 1h30 com a gente. E já era tarde. Já era hora de descer para almoçar. E aí começou a concentração da época, às 13 horas. O jogo era às 16. E aí, para não descer todo mundo com ramela no olho, eu pedi uma ligação a cobrar para a rádio, para telefone. Eu falei, eu sei que tem uma regra aí, tem que descer e tal, mas a gente está aqui com o treinador e tal. Você consegue fazer uma ligação e transferir para cá? Liga a cobrar e, a hora que atender, diz que é a equipe da Rádio Central, e eles vão autorizar e você passa aqui para o quarto. Nós fizemos uma entrevista de mais ou menos uns 45 minutos com o Carlos Alberto Silva ao vivo, porque ele foi lá no nosso apartamento, no nosso quarto. Então são coisas que quem faz rádio hoje, né, os mais jovens, a molecada aí, a turma da internet, não consegue imaginar uma situação como essa. E aí tal, terminou, ele desceu meio apressado, foi pro almoço. Nós também batemos um rango rapidinho, depois de um banho rápido, e fomos todos pro Olímpico. Eles com o ônibus, né, fretado lá pro Guarani, e nós de táxi, né, como é a praxe nesse tipo de situação. Hoje seria o Uber, talvez. E aí chega lá e o Guarani atropelou o Grêmio, foi 2-0. 2-1. Um de Luizão e um de Amoroso.
E aí os caras da Rádio Gaúcha, que era a grande rádio lá do Rio Grande do Sul na época, acho até que hoje também é, um dos caras lá, o comentarista tal, saiu, estávamos do lado, Edu. E aí ele veio e falou assim, viu, você é da rádio, você é de Campinas? Sim, sim. O que esses moleques comem para correr desse jeito? Porque o que o Guarani deu de calor, de correria, de trabalho e de exibição contra o Grêmio, que tinha um timaço, foi um absurdo, né? E aí, na hora de ir embora, tal, aeroporto, encontramos com o professor. Sabe o que ele falou ou não? Pô, vou lá sempre no quarto de vocês que dá sorte. Pô, sorte nada, pô, o cara era muito competente. Histórias, né, dessas andanças nossas aí, o Batista lembra disso, pelo mundo do futebol, transmitindo futebol e conversando com essas personalidades que deveriam ser imortais. Uma delas é exatamente o professor Carlos Alberto Silva. E essa história para comemorar, atenção, e o Dia do Rádio, hoje 25 de setembro, faturando, hein? E já, no meio da fatura, a escalação do Bugre. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Nossa senhora, nada mais romântico do que o logotom da Bandeirantes, hein? Tempo de menino. Quem não se lembra, todos nós meninos curtíamos demais esse logotom da Bandeirantes, mas resolvi antecipar Marcos Luiz, o Bugre escalado. É a ficha técnica do jogo, Edu. Guarani vai ter 1, Rafael Martins, 2, Matheus Ludic, 3, Thales, 22, Ronaldo Alves, 20, Bidu. Meia dúzia, Bruno Silva, 32, Rodrigo Andrade, 78, Regis, 11, Bruno Sávio, 93, Júnior Todinho, 94 para Júlio César. Já o Curitiba, de Wilson, 84, Natanael, 16, 3 para Henrique, 4, Luciano Castan e 18, Guilherme Biro, 36, Matheus Salles, 97, Val, 20, Robinho, 98, Igor Paixão, 9, Léo Gamalho e 7 para Rafinha. Arbitragem do piauiense, Antônio Dibe Moraes de Souza. Essa a ficha técnica do jogo. Em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Edu Pinheiro. Ô, Edu. Sim. Posso dar só um testemunho rápido que eu falei aqui pro Bolis? Não, mas sem dúvida. Nessa trilha que o Alexandre colocou aí, né? Nesse mug que a gente diz da Bandeirantes. Logotom. Eu cansei de ouvir no finalzinho assim, o Tigrão vai se lembrar, mas nessa época eu era ainda jovem na cabine da Bandeirantes, terminava e aí falava assim, Edu, torcida brasileira, carinhosamente boa tarde. Aí não tinha pra ninguém, né, Edu? Não tinha pra ninguém, quando começava a abrir as cortinas, né? Sensacional. Era sensacional. Espetacular. Meus amigos, Guarani escalado, 20-33 e o banco do Guarani tá fácil aí, Marquinhos? Tá na mão. 27 para Gabriel Mesquita, 42 Titi, 50 para Carlão, 36 Eliel, 23 Índio, 8 Tony, 10 Andrigo, 17 Pablo, 29 Alan Victor, 35 Renanzinho, 99 para Lucão do Break. Meus amigos, então Guarani escalado e com a escalação do Bugre nós estamos encerrando o nosso gostoso e descontraído Concentração que foi. Conversamos com o Alexandre Pena, que é técnico da base do Guarani, do Sub-20, fazendo um belo trabalho, jogadores revelados aí para o profissional, o Guarani fazendo uma boa campanha na base também, tá bom? E o Tigrão contando as suas histórias do rádio, suas passagens, relembramos aqui jogos entre Guarani e Curitiba, mas agora é a vez dele, hein? Do moço de Piracicaba, que narrou na TV Bandeirantes há pouco, o brasileiro da Série C, né? A partida envolvendo aí a representação Mirassol 0, Novo Horizontino 1. E agora vem pro rádio, narrar aqui Coritiba e Guarani, começa às 21 horas. E até já! Bandeirantes.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 laia. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. A Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Jornada Bandeirantes. Registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e futebol é na Bandeirantes. Bandeirantes. Já, 9 da noite, a bola rola no Couto Pereira em Curitiba, na capital paranaense. O Bugrão entra em campo, avante. Avante, Bugrão. O Guarani encara o primeiro colocado, líder Curitiba. Jogo duro, jogo complicado para o Guarani, que busca retornar ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B Abezona. 26ª rodada. Curitiba e Guarani, 9 da noite, a bola vai rolar e aqui na Bandeirantes Campinas, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol com toda a equipe de Carlos Batista aqui na Bandeirantes. Em AM 1170 Bandeirantes Campinas, no AM 1270 Bandeirantes Ribeirão, pelas plataformas digitais, pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com imagens. Curta
curta, compartilhe, comente através do Facebook, facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pelo site Bandmulti, pelo aplicativo da Rádio Bandeirantes e demais aplicativos. Hoje é sabadão, dia de futebol nos embalos de sábado à noite, 25 de setembro, 25 de dezembro não, 25 de dezembro, só daqui a 3 meses. Hoje é 25 de setembro e já no Couto Pereira, com a presença do torcedor, tem Coritiba, o líder, diante do Guarani, na Bandeirantes para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. E atenção, Corbela com 2 L's e a Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Banda. E a partir de agora, esparramando o som forte e potente da Rádio Bandeirantes, com as últimas informações do Bugrão, pronto, definido e escalado, vai pra cima do líder, fora de casa em busca de mais uma vitória, não perde 5 jogos. Alô, Marcos Luiz, o Cobrão. E o destaque do Bugrão. Fala, Marquinhos, boa noite pra você. Ô, Leandro Boles, grande abraço pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani vai repetir a formação pela 3ª vez no campeonato. Técnico Daniel Paulista ainda não terá para o jogo de hoje os jogadores Diogo Matheus e também Eduardo Persson, que estão em transição. Além de Maxwell, atleta que não viajou porque está com Covid-19. Rafa Costa, só o ano que vem. O treinador continuará dando oportunidade para Júnior Todinho. Guarani, se vencer o Curitiba e até diante do que está acontecendo pelo resultado de Avaí e CRB, pode novamente retornar para o G4 do Campeonato Brasileiro. É isso, vitória de fundamental importância para o time do Guarani, porém do outro lado eu tenho o Coxa. O Curitiba fazendo uma grande campanha, primeiro colocado com 49 pontos. E qual é o destaque do time paranaense, Marquinhos? Não vai poder contar o Coxa com William Farias. O jogador está suspenso pelo 3º cartão. Ângelo está com Covid. Edson Carioca e Natan também não atuarão, vetados pelo departamento médico. Igor Paixão será a novidade. Vagninho está no banco de reservas. Ótimo trabalho e boa transmissão em Boles. Valeu, Marquinhos, vamos juntos. Este é o Cobrão, repórter da Bandeirantes, com as últimas informações de Curitiba e Guarani, Curitiba, 9 da noite. A bola rola no Couto Pereira com a presença do torcedor nos embalos de sábado à noite. Girando os comentaristas da Bandeirantes, começando com ele, que já esteve lá dentro, conhece o riscado. Olhar técnico da Bandeirantes e a sua expectativa. Boa noite, Gleger Zorzi. Boa noite, Leandro Boles. Um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Expectativa das melhores, né? O Guarani vem de um ótimo resultado, jogando em casa, e agora enfrenta o líder da competição. É um jogo de muita responsabilidade. Eu acredito, e claro e óbvio, o favoritismo é todo do Coritiba, é o líder, tá jogando em casa, mas o Guarani tem tudo para surpreender. Nós estamos dizendo aí durante toda a semana que o Guarani é um time em evolução, com peças, jogadores importantes num momento, vivendo um momento bom, crescendo tecnicamente. E aí é que está a minha expectativa de um bom resultado. Numa individualidade do Regis, numa jogada de efeito de Júnior Todinho, com a presença dos 2 laterais, o direito Ludwig e o esquerdo Bidu. Ou seja, um Guarani forte e com uma estratégia bem definida para trazer 3 pontos lá de Coritiba. Leandro Boles. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, bruto, galopante, indomável, que também adora um afago na crina. E a sua expectativa para o jogo? Boa noite, Tigrão. Boa noite, Boles. Aliás, antes de mais nada, que bom tê-lo com a gente, né? Muito obrigado. Com saúde, com esse fôlego todo. Graças a Deus deu tudo certo. E principalmente saber também que a tua família está toda bem. Isso é muito legal e é motivo de fortes e profundos agradecimentos ao Deus Criador. Muito bom tê-lo de volta. Muito obrigado, Tiger. Muito obrigado pelas palavras. É de coração, Boris. Quanto ao jogo, eu acho que o Guarani não pode ter medo de ser feliz.
O Coritiba fez uma partida pífia na sua última apresentação na 25ª rodada contra o Vitória. E é um time que vem caindo, tanto é que parou de atropelar, parou de sobrar na competição. Ele está na liderança, continua nela ainda, tem uma grande possibilidade aí matemática e real, com 49 pontos, de se classificar, inclusive de ser o campeão, de subir. Mas não vem rendendo. E o Guarani, como disse o Gleger, e eu concordo com isso, ele vem subindo de produção. E o Guarani evoluiu num outro aspecto. Do meio para frente sempre veio bem, sendo inclusive, ao longo de praticamente todo o campeonato, o ataque mais produtivo da competição entre os 20 que a disputam. Mas a defesa claudicava, a defesa deixava a desejar, andou tomando 4 aqui contra o Vasco, 4 ali com o Vila Nova e de repente ajustou. O time está muito, mas muito organizado defensivamente e não toma gols há 3 jogos. Então o Guarani de hoje é melhor do que o Guarani dos seus melhores momentos na competição, sobretudo pelo equilíbrio do compartimento defensivo. Então tem que ir para dentro do Coritiba, não precisa ter nenhum complexo de inferioridade, porque está contra o líder e na casa do líder, e se impor e jogar no Couto Pereira como ele joga se impondo dentro do brinco. E aí, claro, as chances de vitória serão muito maiores. É isso, Boles. Que Deus te ilumine e que você faça uma grande narração, uma grande transmissão, como sempre. Valeu, Tigrão. Este é o Tigrão, ao lado de Gleger Zorzinha, dupla de comentaristas do futebol da Bandeirantes, já 9 da noite. E agora o destaque da Macaca, que entra em campo amanhã, 18h15 do Majestoso, contra o Brasil de Pelotas. Alô, alô, Antônio Lupe, o destaque da Macaca. Oi, Boles, boa noite, grande abraço pra você e pra todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta entra em campo amanhã, às 6h15 da noite, para enfrentar o Brasil de Pelotas, no estádio Moisés Lucarelli. Gilson Kleina não poderá contar com o zagueiro Fábio Sanches e o volante André Luiz, que estão suspensos. Mas, por outro lado, o treinador da Macaca ganha o retorno de Felipe Albuquerque na lateral direita. Na zaga, Cleilton retorna ao time ao lado de Ryan. E no meio-campo, no lugar de André Luiz, Lucas Cândido é o favorito para assumir uma vaga na equipe titular da Alvinegra. Ótimo trabalho e uma boa transmissão, Boles. Valeu, Lupe! Muito obrigado pelas informações. Amanhã aqui na Bandeirantes com a narração de Júlio Nascimento na Casinha da Emoção. A bola vai rolar para Ponte Preta e Brasil de Pelotas. E agora, 8 da noite, 46 minutos, voltando para trazer o seu destaque, o plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro, mais uma vez um grande abraço. Boa noite, Edu! Meu grande amigo Boris, muito bom tê-lo conosco, saudável, zero bala, já modelo 2022, cara, segura, Boris, espetacular. Olha, há pouco, o segundo gol do Corinthians em Roger Guedes, ele fez os 2. Roger Guedes 1-0, Gabriel Menino empatou pro Palmeiras. Agora há pouco o Roger Guedes, repito, 2-1, estamos a 42 do segundo tempo na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Palmeiras 1, hein? Antes, o Ceará ganhou. Ceará 1, Chapecoense 0, gol do Jael, tá? E 21 horas tem São Paulo e Atlético Mineiro, Atlético líder do Brasileirão. Ficando para amanhã, 11 horas, América Mineiro e Flamengo. Às 16, Fluminense e Red Bull Bragantino. Também às 16, Inter e Bahia. Às 16, Juventude Santos, lá em Caxias. 18h15, 2 jogos, Sport Fortaleza, Atlético Paranaense, Grêmio. E às 20h30 tem Atlético Goianiense, Cuiabá, fechando a rodada na Série A. Atenção, Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, Remo 1, Náutico 0, gol do Jefferson. O clássico de Goiânia deu Vila Nova, Goiás 1, Vila Nova 2. O Alisson 1-0 pro Vila, o Wellington empatou para o Goiás e o Pedro Júnior, na sequência, fez o gol do Vila Nova. Lá em Brusque deu Vasco ontem, gol do Nenê de sem pulo, uma beleza de primeira, cruzou, Nenê pimba. Ficou Brusque 0, Vasco 1 e o Vasco teve o Léo Matos expulso, tava jogando com 10, depois fez o gol, tá bom?
O Brusque perdeu 3 pontos, problema de racismo, no dia 28 de agosto, na partida Brusque 0, Londrina 0, ofensas ao Celcinho, jogador do Londrina. Bom, nós tivemos hoje Londrina 1, Vitória 0, gol do Marcelinho, Confiança 1, Operário 0, gol do Matson. E há pouco terminou vitória do Avaí, rapaz, lá dentro de Maceió. O muito bom CRB 1, Avaí 2, Getúlio 1-0 Avaí. O zagueiro Gum, veteraníssimo, empatou para o CRB. E o alemão fez o segundo gol da vitória do Avaí. Lembrando que amanhã, 16 horas, tem Cruzeiro e CSA. 18h15, Ponte Brasil de Pelotas. Mesmo horário, Botafogo do Rio e Sampaio Correia, lá no Engenhão. Olha, o Guarani... deixa eu ver aqui na classificação, se o Guarani vencer, o Guarani entra no G4, vai a 44 pontos e vai a 9 vitórias. E ele ultrapassaria o CRB exatamente no número de vitórias, ficaria com uma vitória a mais. Lembrando que há 12 rodadas o Guarani não entra no G4. O Coritiba líder 49, Goiás em segundo perdeu 45, em terceiro Botafogo vai jogar 44, em quarto CRB perdeu 44, em quinto Avaí 43, em sexto o Guarani com 41. A Ponte é 15ª com 29 pontos, tá bom? Esse é o panorama no Brasileiro da Série C. Hoje tivemos a última rodada da primeira fase, os paulistas, Paraná 4, Oeste 0, ambos já rebaixados, Paraná e Oeste, Mirassol 0, Novo Horizontino 1, Ituano 0, Botafogo de Ribeirão também 0. Botafogo não se classifica, a segunda fase vai ser assim, no grupo C, Paysandu, Ituano, Botafogo da Paraíba e Criciúma. E no grupo D, Novo Horizontino, Tombense, Ipiranga e Manaus. É turno e retorno dentro do mesmo grupo e os 2 primeiros sobem para a Série B o ano que vem. É isso aí, meus amigos. Nossa equipe técnica, Alexandre Almeida, Joelson Cardoso, Gil Kleber e Gilberto Sulfi no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 97102-1493. Muito obrigado, pessoal, já participando aqui, tá bom? Mande o seu nome, tá bom? A sua cidade ou o seu bairro, como diz aqui, Jonas de Jesus. Bugrino da pele até osso, aposta em 3-1 para o Bugre. Muito obrigado, Jonas. Jornada Esportiva Bandeirante. Tem futebol na Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Qualquer um pode reformar ou cuidar das paredes com a Labastini. O Repara Paredes é ideal para preencher furos e buracos. A lixa líquida tira o brilho e promove a aderência sem fazer poeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, especializada em soluções para todas as necessidades do edifício, desde recuperação de fachadas com qualquer revestimento até elétrica. O nome vem daí, serviços de A a Z, uma única empresa para diversos serviços, seja piso, coberturas, recuperação de colunas e vigas estruturais. Acesse azcompany.com.br, Company com Y, telefone e WhatsApp 984334344. Muito bem, estamos de volta no futebol da Bandeirantes. Já tem o Bugrão em campo. Bolis. Jogo contra o líder Coritiba. Pois não, Edu? Eu só esqueci na Série D de dado, a Ferroviária ganhou, rapaz. É mata-mata lá em Bento Gonçalves hoje, Esportivo 1, Ferroviária 2, jogo da volta domingo. A Ferroviária joga pelo empate para ir à 4ª fase da Série D. Ô, Edu. Opa. Só uma ajuda aqui, o Rodrigo nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes, está passando aqui, ó. Se o Guarani ganhar, ele vai empatar no número de vitórias, né?
E aí passa pelo saldo, né? E aí o que acontece é o seguinte, entra no G4 pelo saldo de gols. CRB tem 12 vitórias e o Guarani também, ok, Edu? É que eu vi no campo errado, tem razão. Tá? O CRB tem 12 a 11. Isso, aí o Guarani tem saldo 9 contra 7. E aí ficaria no saldo o Guarani, quarto colocado, né? Beleza. Muito obrigado. Qual é o nome do amigo? O Rodrigo. Ô, seu Rodrigo, muito obrigado. Beleza, tá registrado no futebol da Bandeirantes e agora chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. 1, Rafael Martins. 2, Matheus Ludic. 3, Thales. 22, Ronaldo Alves. 20, Bidu. Meia dúzia, Bruno Silva. 32, Rodrigo Andrade. 78, Regis. 11, Bruno Sávio. 93 para Júnior Todinho. 94, Júlio César. Rafael Martins, Matheus Ludic, Thales, Ronaldo Alves e Bidu. Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Regis, Bruno Sávio, Júnior Todinho e Júlio César. No banco, 27, Gabriel Mesquita, 42, Titi, 50, Carlão, 36, Eliel, 23, Índio, 8, Tony, 10, Andrigo, 17, Pablo, 29, Alan Victor, 35, Renanzinho e 99 para Lucão do Break. Lá no alto de tantas glórias. É o coxa branca, né, do Couto Pereira. 84, Wilson. 16, Natanael. 3 para Henrique, o capitão do time. 4, Luciano Castan. 18, Guilherme Biro. 36, Matheus Salles. 97, Val. 20, Robinho. 98, Igor Paixão. 9, Léo Gamalho. 7 para Rafinha. O Wilson, Natanael, Henrique, Luciano Castan e Guilherme Biro. Matheus Salles, Val e Robinho, Igor Paixão, Léo Gamalho e Rafinha. No banco, Alex Muralha, 23, Wellington, 34, 44, Márcio Silva, 37 para Romário, 5, Johnny, 8 para Gustavo Bochecha, 35, Biel, 56, Valdeci, 19, João Vitor, 13, Vagninho, 17, Gui Azevedo e 95 para William Alves. Arbitragem do jogo. Trio piauiense, Antônio Dibi Moraes de Souza. Assistente 1, Rogério de Oliveira Braga. O 2, Márcio Iglesias. Araújo Silva. E no VAR, o catarinense Rodrigo D'Alonso Ferreira. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Nós já falávamos muito sobre o Guarani, né? Sobre a evolução de alguns jogadores. A sua primeira linha é muito sólida, muito forte, com os dois zagueiros, Thales e Ronaldo Alves. Meio de campo, né? Que já vem jogando junto há algum tempo. Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Regis. O ataque com o Júlio César, um jogador que tem evoluído aí nas últimas partidas, feito bons jogos, feito gols, fazendo gols, né? Ao lado do Bruno Sávio e também o Todinho, que ganha mais uma oportunidade como titular. Acho que é importante isso. Agora, o Guarani tem que estar muito atento a esse time do Coritiba, hein? É o líder da competição, não é líder à toa, né? Você vê que é um time que tem esse Robinho, é muito bom jogador. É aquele mesmo do Palmeiras, Cruzeiro, bola parada dele é muito forte, né? Esse Léo Gamalho é um artilheiro, é um cara que está a todo momento, participa de todas as jogadas de ataque do Coritiba. Tem que estar muito atento, sempre tem que estar vigiando o Léo Gamalho, não pode deixar solto, né? Não pode dar espaço, não pode deixar o Rafinha, que é um jogador de velocidade, um jogador que tem facilidade no 1 contra 1, né? Que parte para cima mesmo. Esse Igor Paixão também é bom jogador, que é uma barbaridade. Então o Guarani tem que estar muito atento. O Val é um jogador que finaliza muito de fora da área. Olha os detalhezinhos que o Guarani tem que estar atento, né? Tem que ficar esperto, tem que entrar concentrado no jogo.
tecnicamente, se nós analisarmos, o Curitiba tem uma ligeira vantagem, ligeira, tá? Ligeira porque o Guarani tem ótimos jogadores também e tem setores, né, muito bem estruturados que foi adquirindo aí durante toda a Série B. Então eu tô confiante. Eu acho que dá sim para surpreender. Eu acho que o Guarani tem time para isso, dá para enfrentar de igual para igual. Aí você pretende Daniel Paulista em alguns momentos linha alta, em outros linha média, né? Eu não faria linha baixa jogando contra o Coritiba, que é um time que vai encurralar, é um time que vai botar pressão. Então, no mínimo uma linha média, né? Para tentar aí neutralizar, para tentar diminuir os espaços, para ser um time um pouco mais agrupado. Então é um jogo importantíssimo, tô confiante, acho que o Guarani pode sim trazer pontos lá de Curitiba e quem sabe 3 pontos. Então, Tigrão, a minha expectativa é essa. E eu queria que você falasse a sua expectativa para esse jogão de bola com o público, hein, Tigrão? Pô, Gleger, é realmente um grande jogo. São 2 times que estão fazendo grandes campanhas. Claro que o Curitiba liderando com 49 contra o Guarani com 41 na 6ª colocação. Já são o Tigrão... times. Pois não, Tigrão? São times que... É que eu espirrei aqui, né? Tem a parte fisiológica saúde, Tigrão. da história. Saúde, Tiger. Tá tudo em ordem. Obrigado. Saúde. Mas são times que brigam para subir, né? É um clássico, é um jogo que tem história. Lá atrás, em 91, decidiram acesso e o Guarani levou a melhor, subiu contra o próprio Curitiba num jogo final polêmico em Campinas. Então é assim que funciona o negócio, né? É equilíbrio. Eu não dou favoritismo, não atribuo favoritismo pro Curitiba. Eu acho que o Daniel Paulista tem a felicidade, né, e o privilégio de escalar pela 3ª vez consecutiva o mesmo time. Não consigo, desde que o Guarani jogue solto, leve, à vontade, sem medo de ser feliz, sem complexo de inferioridade, porque está jogando contra o líder na casa do líder, que o Guarani vá para cima, que faça um jogo realmente de muita entrega defensiva, mas que jogue a bola que ele sabe jogar do meio campo para frente. E aí não dá para dizer que o Curitiba é favorito. Acho sim que o equilíbrio vai dar o tom ao jogo e deve ser um jogaço. Daqui a pouquinho, agora, no alto da glória, tá tudo pronto, a bola vai rolar. E quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show de fôlego novo, com o talento jovem, brilhante, inspirado e preciso de... Muito obrigado, Tigrão. Alnodri Gleger, Zorzinha, dupla de comentaristas da Rádio Bandeirantes, tudo pronto. Couto Pereira, apita o árbitro. Bola rolando, vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. Tá registrado. Pé de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Vamos juntos em mais uma rodada, 26ª do Campeonato Brasileiro da Série B. Um duelo de 2 campeões brasileiros da Série A. O Bugrão em 78, o Coritiba em 1985 nos pênaltis, quando derrotou o Bangu de Adro e Castor de Andrade. Coritiba campeão brasileiro, Bugrão também. E já vem Coritiba para o campo de ataque, atenção, tiro pro gol, a bola passa direito, o Rafael Martins vai embora pela linha de fundo. O Bugrão em campo, buscando o G4, em busca de mais uma grande vitória na Série B. Avante, 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 Bugrão. Bugrão em mais uma rodada, hoje contra o líder, jogando fora de casa, e o chute do Igor Paixão passou com perigo, ele estava em posição legal. Vem de novo o Coritiba com o Robinho, meteu na direita, cruzamento para a boca do gol, afasta, tira de qualquer maneira Thales. Jogadores do Coritiba pediram um toque, na sequência o árbitro marcou a falta para o Guarani. Apoiado pelo torcedor, o público está de volta ao Couto Pereira. O Coritiba vem para cima do Guarani, o Igor Amor Paixão ficou caído, Marquinhos. Ai, que meigo, hein? Num sábado à noite, nos embalos de sábado à noite. Pensou? Tá bom, Igor Paixão. Foi absolutamente nada, jogada normal do Guarani, 0-0 o jogo, Boris. Evidentemente que são muitos anos de parceria, né, Marquinhos? E eu não vou pedir para você qual é o motivo ou a origem
da situação do sobrenome, não é, evidentemente, ou dessa situação envolvendo o Igor Paixão, apelido. É melhor não perguntar, porque senão vou ter que explicar o porquê que se chama Wagner Love também. Entendi. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. É só o comecinho do jogo no Couto Pereira. São as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B. A Bezona pra você. Sai jogando o time do Guarani no meio campo. Domina o Rodrigo Andrade. Recua Brutalis. Ajeita, domina, ameaça o lançamento. Faz o passe curto pela direita para Matheus Ludig. Domina o garoto do Bugrão. Erra o passe. Pressionou o Igor Paixão. Ele coloca a bola pra fora. É lateral de graça pro Coxa bater. Aqui pra esquerda no campo defensivo. Já cobrou o Guilherme Biro. Recuando pro zagueiro Leandro Castan. O seu irmão Luciano Castan joga no Vasco e o Leandro jogando, portanto, no time do Coritiba. O Leandro Castan, né, que joga, como eu disse, no Vasco, e o Luciano Castan, o seu irmão, Luciano Castan, que já passou pelo futebol de Campinas, defendeu a Ponte Preta. Domina no meio campo o time do Coritiba, pois não. Domina no campo defensivo. Opa! Valeu, rapaziada. Obrigado pelo carinho, pela audiência. O Manteiguinha que tá te mandando um abraço. Manteiguinha não é fácil, não. Alô, Manteiguinha, um grande abraço, meu querido. O Manteiguinha tá lá na Temaqueria, em Hortolândia, tá com o radinho sintonizado. Ah, com certeza, parceiro, tá com o radinho sintonizado lá na Bandeirantes. Parceiro, hein, Marquinhos? Esse aí Manteiguinha é um cara espetacular. Um abraço, Manteiguinha, meu brother, hein? Ele que é famoso, hein? Estava entre a Maria Schneider e o Marlon Brando. Manteiguinha. Aqui domina o time do Coritiba, tenta vir pro campo de ataque, bola do Castan para Robinho. Ajeita, domina a faixa central do gramado, marcado pelo Bruno Silva. Ele volta o jogo por dentro para Matheus Salles, que empurra pela direita para o experiente Henrique, jogador de Copa do Mundo. Henrique ajeita, domina pro time do Coxa, tentou o passe pelo meio, Robinho perdeu a bola, recupera Bidu, tentou o passe do comando pro Todinho. A bola bateu no jogador do Coxa e se perdeu pela linha lateral. Lateral pro time do Guarani para fazer a cobrança, quase 5 minutos, primeiro tempo 0-0. Você ligado na Bandeirantes em Campinas, no AM 1170, em Ribeirão, no AM 1270, pelas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Facebook com imagens, youtube.com/, Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão, se inscreva no canal. Domina o time do Guarani com Júlio César, marcado por Matheus Salles. Ele volta o jogo por dentro para Rodrigo Andrade, que empurra para Ronaldo Alves, que abre pela direita para Thales. Thales ajeita, domina passadas largas, ultrapassa a linha do meio campo, cercado pelo Léo Gamalho. Um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série B, o vice-artilheiro. Trabalha com Rodrigo Andrade, forçou o lançamento para Matheus Ludig, que afasta, corta lá atrás de defesa. Na sequência, perdeu o Paixão, chega o Regis. Recupera e sofre a falta, o árbitro marcou a falta, Marquinhos. E não tem nem o que reclamar, né? A falta aconteceu do Igor Paixão, cometeu a falta em cima do Regis. Guarani tem pressa, Bolis. Dominando a faixa central do gramado, Bruno Silva empurra no comando para Todinho. Recolheu, dominou, protegeu, cercado, marcado, ele volta o jogo. Empurra, recomeça com Ronaldo Alves. Abertura pela direita para Thales. Thales ajeita, domina, puxa a bola, pisa na bola, marcado distância para o Robinho. Ele volta o jogo para Ronaldo Alves. Trabalha a bola no campo defensivo, Bugrão. 0-0 placar do jogo no Couto Pereira. Thales para Bruno Sávio. Ajeitou, recolheu, dominou, marcação dupla, devolveu para Thales. Thales para Bruno Silva. Boa bola, vem carregando, vem trazendo o Guarani. Deixou para Rodrigo Andrade, escapou, mas houve a falta para cima dele. Escapou de 2, mas o Rafinha havia cometido a falta no círculo central. Mais uma vez o jogo está parado. E pega ali no tornozelo, dói bastante, né, Bolis? E aí no momento em que o Rodrigo Andrade estava fazendo o giro, o Rafinha cometeu a falta na cara do árbitro. Falta para o Guarani. Tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança. A falta já batida pelo Regis. Ele tem a 78 estampado na camisa. Trabalha com Thales. Thales faz a abertura para Ronaldo Alves. Ajeita, domina, já pisando no campo ofensivo. Deixou para Bidu. Ninguém encosta. O Bidu carrega a bola na contra-ofensiva e volta para Bruno Silva. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Série B, a Bezona, 6h40, primeiro tempo. Guarani com Júlio César, tentou meter na área, afasta, tira de qualquer maneira Henrique. Voltou para Rodrigo Andrade, recolheu, dominou, cercado, marcado, bloqueado, empurra para Bruno Silva. Abertura para Thales, Thales de primeira para Matheus Ludig. No campo ofensivo, vem trabalhando bola o time do Guarani. Deixou para Bruno Sávio, recolheu, dominou na marginal do gramado, dá um tapa na bola cercada, marcado pelo Paixão. Empurra para Thales, Thales devolveu para Ludig, domina mal. Facilita o corte do Guilherme Biro, que dá um bicão na bola, tira de qualquer maneira, a bola volta para o time do Guarani. Mas lá atrás com o goleiro Rafael Martins.
Eu confirmo no Couto Pereira. Série B avisou na 26ª rodada. 0 pro Coritiba, 0 pro Guarani, Edu. Ainda a Série B encerrada em CRB 1, Avaí 2. Brasileirão encerrado, Corinthians 2, Palmeiras 1. Alô, Lucila do Jardim Olina e toda a sua família. E o João Paulo Barbosa mandando um abraço pro Caio Bugrino lá do Jardim Chapadão. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O time do Coritiba que é comandado pelo paraguaio Gustavo Morinigo. Jogadores do time do Coritiba, né? Evidentemente comandados pelo treinador paraguaio Marcos Luiz. Mas esse é o verdadeiro, não é o falso, né, Bolis? Afinal de contas temos muitos treinadores estrangeiros no futebol do Brasil neste momento. Aqui falta em cima do Igor Paixão, o jogo está parado na ponta esquerda. O árbitro marcou apenas lateral que o Biro, Guilherme Biro, vem para a cobrança para o Coxa. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. Guilherme Biro para Robinho, Robinho ajeitou, dominou, soltou por dentro para Matheus Salles. Val pediu, recebeu pela meia direita, abertura pela ponta para Natanael. Para Rafinha, Rafinha recolheu, dominou, marcado pelo Júlio César, escapou do Júlio César, carrega a bola segundo terço do campo. Um bolão na ponta para Natanael, prepara o cruzamento, levantou, calculou, executou na área. Rafael Martins sai tranquilo do gol para fazer a defesa, fechava na segunda trave o Léo Gamalho. Esse é perigoso, Marquinhos. Jogador habilidoso, um dos artilheiros do campeonato, Léo Gamalho, mas ali o Rafael Martins com tranquilidade, Bolis. Domina, sai jogando o time do Guarani com Bruno Silva, recua para Thales, Thales domina dentro da grande área do Bugrão. Pé direito, tenta a ligação direta, defesa, ataque para absolutamente ninguém. A bola vai sobrar de graça para o time do Coritiba lá atrás. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 999471980. Domina o time do Coritiba, lá atrás com Henrique, marcado pelo Regis. Na marginal do gramado, recua para o goleiro Wilson, experiente. O Wilson bate na bola com o pé direito. Lá na frente para Rafinha, escora com o peito. A abertura na ponta, desce perigosamente o time do Coritiba. Natanael recolheu, dominou, tentou levar para o fundo. Aparece na marcação, afasta a defesa. Sai jogando na categoria o Ronaldo Alves, mas na sequência errou o passe. Se bem que o Júlio César não estava tão ligado assim. A bola acabou saindo. Lateral para o time do Coxa bater. Já batido. O árbitro não havia autorizado. Está pedindo para esperar. Lembrando que temos o VAR nesta fase, segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Tudo ok? Mandou cobrar o lateral. E o time do Coxa vem para a cobrança do lateral pela direita com Natanael. Se mexe por dentro o Robinho. Atrás ele tem as opções do Val e do Matheus Salles. Fez o passe para Robinho. Robinho curtinho para Natanael, para Matheus Salles. Tem Val pedindo bola para Val. Val tentou Robinho. A tabela saiu pela meia direita. Escapou, limpou, fintou no comando para Rafinha. Entrada na grande área. Vem o Coritiba, pé direito. Jogou para a área para ninguém. Tranquilo para Rafael Martins fazer a defesa, Marquinhos. E aí não deu rebote, né? Tenta o contra-ataque pelo lado direito. Olha o Ludic aí, Bolis. Carrega o Ludic, escapa na marcação de Léo Gamalho, já pisando no campo ofensivo, vem para o Bugrão. Abertura para Bruno Sávio. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olho, pensou no gramado impecável o Couto Pereira. Entrada na grande área, veio o chute pro gol do Júlio César. Espalma o Wilson. Na verdade, a bola explodiu no peito do Wilson. Uma paulada do Júlio César com o pé direito na entrada na grande área. Bola quente, explode no peito do goleiro Marcos Luiz. Daqui a pouco o Gleger vai falar, mas pra mim o movimento errado, né, do Wilson, porque ele tentou encaixar a bola, mas o chute foi tão forte do Júlio César que explodiu no peito. Olha o Guarani de novo aí, Bolis. Se empurrou na ponta pra Bidu, muito forte o passe, a bola saiu, foi empanada pela linha de fundo. Até aqui a melhor chance do jogo foi do Guarani. E o grau de dificuldade desta defesa do Wilson, experiente o goleiro do Coxa, Gleger. Meio desligadão do lance, né? Uma belíssima batida do Júlio César. Essa bola, ela faz muita curva, né? E ele meio desconcentrado ali, quase que toma um frangaço. Mas usou a experiência, né, Bola? Jogou o corpo. Se o corpo estiver atrás da bola, facilita um pouco o trabalho. Foi o que fez o Wilson. A bola é difícil, mas ele complicou aí. E aqui o Thales dá uma bronca no Igor Paixão, que reclama que o Thales recuou para o goleiro Rafael Martins. E ficou reclamando do Igor Paixão e joga a galera contra o árbitro na Marquinhos. É verdade, né? E com um detalhe, né? O Thales não se intimidou, hein? Thales meteu ali, sabe assim, vai rosto encarar colar. o Thales.
O Igor Paixão tem 1,50 m, o Thales 2,89. Ô Tigrão, você já imaginou você encontrar o Thales ali no Alto da Glória, perto da Rua 15, depois do jogo, né? Depois de sair do Couto Pereira por volta de 1h da manhã, Tigrão? Deus me livre. Mas não foi recuo não, né, Tigrão? Não foi não. Todo mundo disputando a bola. O Thales até dá um toquito, um leve toquinho, olha lá, nem pega. Agora mais de perto, na câmera fechada, o tal do Paixão tá apaixonado pelo Thales, por isso que ele ficou empolgado. É isso, sinto o clima de romance no ar. 12h50, primeiro tempo, 0-0, domina Rodrigo Andrade na faixa central para o time do Guarani. Abre para Regis, com o pé direito, bola na fogueira para o Bruno Silva, ele chega primeiro, ganha do Robinho, recua para Thales. Thales para Regis, o Guarani sai trabalhando bola, mas o time do Curitiba aperta na marcação e recupera. Rafinha recupera, vem embora o coxa para o campo ofensivo, carregou o pé direito, levantou, cruzou na área, afasta, tira de qualquer maneira, Thales dá um bico na bola. Ronaldo Alves de cabeça completa, volta o rebote para Val. Regis tenta recuperar, não consegue, empurra para Matheus Salles. Faz gol para Henrique na faixa central do gramado para Matheus Salles, que abre pela esquerda. Carrega a bola, vem trazendo o time do coxa, Luciano Castan. Pé esquerdo na bola para Robinho. Robinho tentou a inversão, chegou Bruno Silva para fazer o corte. Completa Thales lá atrás. Júlio César tentou tirar, não conseguiu. A bola voltou espirrada para Rodrigo Andrade. Tem um bico na bola no campo ofensivo, ninguém do Bugrão. A bola volta de graça para o time do Curitiba. Aliás, Marquinhos, estamos devendo para o ouvinte aqui na Bandeirantes. A gente não fica devendo nada para o ouvinte. Aqui vem bola o time do Curitiba com Rafinha, pé direito, cruzou para Léo Gamalho, tira Thales, completa Bruno Sávio, a bola vai saindo, seria lateral para o Guarani, mas evitou Paixão, deixou para Robinho, Robinho olha para a área, pé direito aqui na canhota, ajeita, domina, entrada na grande área, recolheu, dominou, fez a finta para cima do Bruno Sávio, deixou para Val para Biro para Robinho, levantou na entrada na grande área, mergulha para fazer o corte, Ronaldo Alves, voltou para Matheus Salles, avisou que vai bater, não bate ainda ele, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, soltou para Natanael, empurra por dentro para Val, voltou na frente, pé canhoto, girou no meio do caminho, desvia Ronaldo Alves, ela volta no rebote, tenta pressionar o time do Curitiba, empurrado pela galera, bola solta na ponta para Guilherme Biro, para Robinho na marginal do gramado para Biro, chega bem Bruno Sávio para fazer o corte, recupera para o time do Guarani, Regis erra o passe na saída, Matheus Salles no comando para Paixão, abertura para Robinho, puxou para o pé direito, calculou, executou na área, impedimento. Não valeu o cruzamento do Robinho, porque o Igor Paixão no início do lance estava impedido. Só para trazer para o ouvinte como estão vestidos Curitiba e Guarani para o jogo, Marquinhos. O Curitiba está com a camisa branca, calção verde, meião branco, né? E o Guarani está com a camisa verde, calção branco e meião verde. Tá registrado este Marcos Luiz, o Cobrão, repórter da Bandeirantes. E atenção, galera ligada no futebol. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos passados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta você, eu confirmo o brasileiro da Série B, a Bezona, 26ª rodada de um total de 38. Daqui a pouquinho, já vamos entrar na reta final da Bezona. Em Curitiba, no Couto Pereira, 0 pro Coxa, 0 pro Guarani. Edu. Olha, Série B, hoje à tarde, Londrina 1, Vitória 0, Brasileirão hoje à tarde, Ceará 1, Chapecoense 0. Alô, Ferraz do Proença e o Alexandre lá no Cambuí, tomando aquela ceva bem gelada. A Z Company Engenharia vai revitalizar o centro de Campinas. O primeiro prédio a entrar no programa é o famoso edifício Anhumas. Todos os edifícios desta área central, independente das condições financeiras, poderá entrar no programa. Então entre em contato e saiba mais. Acesse azcompany.com.br, Company com Y, ou através do WhatsApp no código de área 19 98433 4344. Guarani para ataque, Ludic para Regis para Bruno Sávio, recolheu, dominou, soltou por dentro para Rodrigo Andrade, aperta na marcação, tenta recuperar o Val, portanto bem Rodrigo Andrade, o Guarani estava todinho no campo ofensivo, daí o Rodrigo Andrade recuou, Ronaldo Alves para Thales para Ronaldo Alves por dentro, ele abre de novo para Rodrigo Andrade, que abre o jogo para Thales com o pé canhoto, tira uma bola perigosa, afasta, corta lá dentro, Val, a bola volta no rebote para o time do Curitiba, ajeita o Matheus Salles para Val de novo, empurrou para Robinho no comando para Paixão, recolheu, dominou, voltou a sobra pro Val, tiro pro gol, explode no Ronaldo Alves, foi a nocaute, voltou, Léo Gamalho brigou, insistiu, recupera, Bidu. Caiu, hein? Foi a nocaute, o Ronaldo Alves.
E não foi naquele local lá porque o massagista não saiu correndo. Foi um pouquinho acima, Marquinhos. Foi ali no estômago, né? Na região do abdômen ali do jogador da equipe do Guarani. Mas foi uma pancada, hein, Bolis? E olha, dói muito. Tanto que logo após a pancada ele já desabou. O Ronaldo Alves está sendo atendido ali pelo médico do Bugre. Gleger Zorzinho, análise do jogo, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro, conhece do riscado, placar de 0-0. E o jogo, Gleger? O jogo tá equilibrado, né, Bolis? O Guarani tem que estar um pouco atento. Você vê que esses arremates de fora da área aí é característica desse time do Coritiba, né? Esse Val pega muito bem, né? O Léo Gamalho, quando vira, quando gira. O Igor Paixão ali também, que é um jogador que interessantíssimo, esse atacante pelo lado esquerdo. Então o Guarani tem que estar atento, o jogo está equilibrado, só não pode baixar demais as linhas. O Guarani está jogando com uma linha média, estou gostando, né? Precisa ficar um pouco mais com a bola e errar menos nessa transição meio de campo ataque. Aí tá faltando um pouquinho, né, para o Guarani conseguir chegar. Então, estou gostando do jogo, o Guarani está bem posicionado, está bem postado ali, só, repito, ficar atento, porque essas evoluções aí, quando o Léo Gamalho sai para flutuar ali nas costas dos volantes, é perigoso. Então, se ligar em alguns detalhes que dá para controlar o jogo. Bolis. A informação na Bandeirantes. A gente visualiza, né, os torcedores que estão retornando para os estádios. Ali no Couto Pereira, o valor do ingresso 40 e 20, né? Os 40 e 20, 40 e 20. Quanto que é, Marquinhos? Quanto que é? Fala aí, Alexandre. Quanto que é, Alexandre? E 20. Aqui vem o time do Coritiba na entrada da grande área, domina o Paixão, ajeitou, dominou o pé direito, bateu fraquinho. Parece Rafael Martins para fazer a defesa. Coice de porco, né? E eu fiz essa chamada por quê, Bolis? Por quê? O jogo do Guarani contra o Londrina, aqui no Brinco, será o primeiro jogo do Guarani com a presença do torcedor. É isso aí, a permissão do público no estado de São Paulo a partir do dia 4 de outubro. Determinação, anúncio do governador do estado de São Paulo, João Dória, na metade desta semana. 30% por setor, depois 50% e em novembro, né, aí já 100%. Bolis. Pois não? Não, só perguntar, Marquinhos, quanto que é o ingresso? Fala aí, Alexandre. 40 e 20. Vai lá, Marquinhos, sensacional. 40 e 20. Aqui vem bola o Guarani, ataca Júlio César, metendo a ponta para Bidu, boa bola, linha de fundo, levantou, cruzou na área, tira Henrique, a sobra Júlio César, vai marcar, bateu para fora! Passa a direita com perigo, Júlio César! Rebote, a bola sobrou limpa para ele, ele dominou, ajeitou o corpo, chapou a bola com o pé direito. Caprichosamente, a bola foi embora pela linha de fundo. Em uma grande oportunidade do Guarani no jogo, Marcos Luiz. Essa tinha endereço certo. Bola trabalhada com o Bidu, lá do lado esquerdo no cruzamento. Interceptado pelo zagueiro que estava ali, era o Henrique. Sobrou depois para o Júlio César. Teve a tranquilidade, escolheu o canto, só que tirou demais. A bola saiu lambendo o poste e foi embora. Tiro de meta. Alguma vez na sua vida você já tirou demais, Bolis? Não tenha dúvida alguma, às vezes de menos. Entendi. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, 20 minutos. Já foram 2 finalizações perigosas do Guarani, as 2 com o Júlio César, hein, Tigrão? O Guarani aparentemente joga atrás, dá a impressão de que está muito recuado, dá a impressão que atrai o Coritiba, mas nas 2 oportunidades em que evoluiu para frente, o Guarani criou boas situações estas que o Coritiba ainda não criou. Então, a única preocupação, ou senão, reparo que eu faria aí, em 3 oportunidades o Guarani de forma desconcentrada, de forma distraída e até desatenta, saiu jogando errado, saiu com a bola central, aquela bola perigosa que sai ali de frente e pega o atacante adversário chegando, com a defesa saindo. Falta de atenção. Esse é o reparo que eu faria para que o Guarani comece a ter um pouquinho mais de capricho no início, no começo da jogada. Olha lá, perdeu outra. Olha o Coritiba, Léo Gamalho dominou a entrada da grande área, tentou no comando, corta Matheus Ludica, afasta, corta a defesa, completa lá atrás da zaga. A bola falta no rebote para o time do Coritiba, livre. Rafinha, pé direito, jogou para a área, sobe, tira bem Ronaldo Alves na primeira trave. Insiste o Coxa, Valbrigou, jogador do Guarani ficou caído, bola para Rafinha. Rafinha soltou para Robinho, para Rafinha, dominou, limpou, escapou, invadiu a área, tentou a finta, tira, corta a defesa com Bruno Silva. A bola volta para Regis, Regis tenta armar o contra-ataque
para Júlio César. De novo para Regis, tem Totinho no comando. Um bolão para ele. Vem embora o Bogrão. Contra-ataque armado. Totinho pela esquerda, dominou linha lateral da grande área. Cruza pelo meio, afasta, corta a defesa. Bola colocada para fora. Quem tirou foi o Castan. Cedendo o lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. Lá na esquerda, no campo ofensivo, o Guarani chegou rapidamente no campo de ataque. Agora o Regis está caído, Marquinhos. Ele leva a mão ali na orelha direita, né? O jogador da equipe do Guarani. Orelha esquerda, né, Boles? Não, direita mesmo. Está caído ali o jogador do Guarani. Tá o Júlio César reclamando, pedindo cartão, mas foi na disputa de bola. Se não me falha a memória, é com o Luciano Castan. Levou a pior o jogador do Guarani. O jogo está parado nesse momento no Couto Pereira. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. O escutador de telefone tá desse jeito, viu, Boles? Vai ficar por algum tempo aí com este som que realmente acaba atrapalhando. 23 primeiro tempo, placar de 0-0, vem para o campo de ataque o time do Guarani. Guarani vencendo, volta ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, porque mais cedo o Avaí jogando fora de casa derrotou o CRB. Pelos critérios de desempate, se o Guarani vencer o líder, ele volta ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Domina Rodrigo Andrade. Abre no círculo central no primeiro terço do campo para Ronaldo Alves. Empurra, abre lateralmente agora para Thales. Thales ajeitou, dominou na lateral direita, tentou o lançamento, passe errado, a bola acaba saindo lateral de graça para o time do Curitiba. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. A apresentação é dele. Edu Pinheiro. No momento em que o árbitro mostra o primeiro cartão do jogo para quem, Marquinhos? Sim, tarjeta amarilla para Gustavo Moringo, treinador do Curitiba. Você acompanha o jogo aberto aqui na Bandeirantes, sendo um oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Portanto, acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's e a Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Bolis. Guarani tentava no campo ofensivo, acaba não dominando o Bugrino, a bola vai embora pela linha de fundo, Marquinhos. Você viu que eu falei tarjeta amarilla, né? Porque o árbitro é paraguaio, né? Mas aí eu já ouvi outro dia, não vou falar onde nem quem, cartocito amarelo. Cartocito amarelo? Sim. Seria o quê? Um portunhol misturado com paraguaio, algo do tipo? Quase 25, agora sim, 25 primeiro tempo, 0-0 do Couto Pereira. Rafinha tenta para o time do Coxa, perde a bola para o Júlio César. Soltou atrás para Rodrigo Andrade, pressionado, ele se livra da marcação do Rafinha. Matheus Ludic em cima da beira direita, boa bola para ele. Com liberdade vem trazendo o Bugrão, passando das largas, ultrapassa a linha do marcatória. Rompe a fronteira, traz o Guarani para o campo de ataque, recua para Rodrigo Andrade. Você curtindo através da internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Curtindo, compartilhando, comentando. Pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão. Domina Ronaldo Alves na faixa central do gramado para o time do Guarani. Ele acaba recuando para Bruno Silva. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25:40. Primeiro tempo. Brasileiro da Série B avisou na 26ª rodada do Couto Pereira. É o líder Curitiba em campo e o Guarani buscando voltar ao G4. Até aqui 0-0. Edu. Olha, terminado, hein? Corinthians 2, Palmeiras 1. Na Série B, amanhã, 16 horas, o Independência, Cruzeiro e CSA. Alô, Luiz Bugrino e o Nildo do Jardim Londres e o Sargento Roque, sempre conosco, e o seu papai, senhor Olindo Gomes. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, galera, pelo carinho, pela audiência nos embalos de sábado à noite. Você ligado com a equipe de Carlos Batista anunciando para amanhã Ponte Preta em campo. Tem a Macaca contra o Brasil de Pelotas. Júlio Nascimento, 18:15, narra para você. Você já passou brilhantina, Bolis? Não, não é da minha época não, viu, Marquinhos? Entendi. Você é da época do o gel. Pensei que você fosse na época do Gumex. Não, o Gomex também não. Aqui vem bola para o campo ofensivo, o time do Curitiba. Quem domina é Igor Paixão. Fez o passe para Robinho pela meia esquerda, por dentro para Val. Chega Regis e comete a falta. Regis não gostou, mas o árbitro pegou a falta. O árbitro do Piauí.
O jogo está parado, é falta frontal pro Coxa bater. Mas o Tigrão chamou a atenção há pouco desse tipo de lance, né? E de falta desnecessária. Não dava pro Regis. O Regis não podia ter feito essa falta, até porque o Rodrigo Andrade estava por ali cercando. Tá reclamando até agora o Regis, tem que tomar cuidado para não levar cartão também. A falta pro Curitiba, primeiro tempo 0-0. É falta perigosa pro Coxa, placar de 0-0. O Curitiba é o primeiro colocado, tem 49 pontos. Dos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A derrota foi justamente em casa pro Botafogo. Falta perigosa pro Curitiba para fazer a cobrança. É perigo contra a meta bugrina. Falta frontal, distante, é bem verdade, no gol defendido pelo Rafael Martins, mas a falta é frontal pro Coxa Branca bater. O Igor Paixão tá por ali, né? Também perto da bola. O Val é um jogador que pega bem a longa distância e por isso tá preocupado o Thales, que grita muito, muito ali na formação da barreira do Guarani. Dá pinta de ser realmente o Val. Robinho tá por ali, o Biro já passou, o Robinho experiente. Fica na frente da bola e o Val vem pra pancada. Partiu pra bola, pé direito, o Val. Espalma Rafael Martins do rebote, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Coritiba! A paulada do Val, Rafael Martins espalmou, foi buscar no cantinho, mas no rebote o Coritiba abre o placar. Rafael Martins Igor Paixão, espalmou, né? E no rebote o jogador do Coritiba acabou marcando o gol, Guilherme Biro. Guilherme Biro tem a 18 estampada na camisa. O lateral esquerdo, que quando os jogadores estavam conversando para a cobrança, aquela verdadeira conferência, ele estava por ali. De repente saiu na falta batida, o goleiro espalmou e no rebote Guilherme Biro. 28, o primeiro tempo tá registrado. 1 pro Coritiba, 0 pro Guarani. E o detalhe do gol, Marcos Luiz. 2 são os detalhes, e o Bolis? Primeiro, que a falta foi desnecessária do Regis. Segundo, que o Val, todo mundo sabe que é um jogador que bate forte a longa distância. E terceiro, o Rafael Martins errou, na minha opinião, ao tentar encaixar ali a bola. Deu rebote e aí o Guilherme Biro apareceu livre de marcação. Faz o primeiro do Curitiba no Couto, 1-0. Agora é assunto para o nosso especialista Gleger Zorzinho. O Curitiba sai na frente. Como é que você analisa o Rafael Martins? Olha, primeiro dizer que a falta estava muito longe, né? Muito longe. Eu não vou colocar a culpa no Regis, eu concordo com o Marquinhos que foi uma falta desnecessária, mas foi para matar uma jogada e longe pra caramba. Tudo bem que o Val bate muito bem na bola, mas pô, goleiro que se preze não pode tomar esse gol. No canto dele, a bola não foi tão violenta, não foi com tanta força e na minha opinião ele foi totalmente descoordenado. Essa bola é pra nem dar rebote. E se for pra espalmar, espalme pro lado. Ele espalmou no pé do menino lá, do Guilherme Biro. Não pode tomar um gol. Pra mim falhou, mas falhou muito o seu Rafael Martins. 1-0 na frente o Coritiba. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. 30 minutos, primeiro tempo. Guarani vai em busca agora do gol de empate. Bruno Sávio dominou. Opa! E o jogador do Coxa levantou o Bruno Sávio, Marquinhos. E aí o árbitro vem já com o cartão na mão. Vai dar pro Robinho, atleta do Curitiba, pela falta desleal, inclusive o Robinho, né? Está sentindo e sentindo muito, Bruno Sávio. O jogo está parado no Couto Pereira. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, quero ouvi-lo. 1-0, Coritiba na frente, Tigrão. O Coritiba tinha uma proposta mais ofensiva e a estratégia do Guarani era o contra-ataque. Então a bola está toda hora ali rondando, saiu a falta. Acho também que foi desnecessária. Eu acho que o jogador do Coritiba não ia evoluir para lugar nenhum. O Regis chegou atrasado. E o meu caro Gleger, falta de frente, falta a 10 metros da entrada da linha da grande área, 8 metros talvez, 4 na barreira, por que não 5? A bola passou do lado da barreira, sabendo que tem um chutador que pega forte. Esse cara marcou um gol contra a Ponte também no jogo da Ponte lá contra o Coritiba, o Val, ele chuta muito forte. Por que não fechar um pouco mais a trajetória dessa bola? Porque 4-3 é para falta lateral. Mas falta de frente, falta
olhando para onde a bola vai, falta na faixa central 4. Não sei. No meu tempo era 5 ou 6 para erguer uma muralha. Então, para mim, barreira mal planejada. E aí o Rafael bateu uma roupa gigante, gigante. E para frente, né? Contrariando totalmente o manual do bom goleiro. Fala aí, Gleger. A distância estava muito longa, né, Tigrão? Por isso eu colocou 4 homens na barreira. Eu, se tivesse no gol, colocaria 4 também. O problema é que ele ficou mal posicionado. Aliás, está aqui Edu Pinheiro, que não me deixa mentir. Aqui ao lado, eu disse antes da cobrança. Rafael Martins está mal posicionado, está mal colocado no gol, né? Eu acredito que realmente a falha foi na execução do movimento. E ele aparentemente está totalmente desconcentrado, né? Você olha na fisionomia dele. Tá com a perna trêmula, o seu Rafael Martins. Com essa bola você não precisa nem deitar o corpo. Se ele espera a definição da bola, ele faz um encaixe e tá tudo bem, 0-0 o jogo. Então, falha grotesca do goleiro do Guarani. Mas a realidade é outra. O Curitiba vence por 1-0. Gol marcado pelo Guilherme Biro. Aqui o Guarani tenta, a bola pro Regis, afasta, corta lá atrás, Castan. O Gamalho vai brigar com o Matheus Ludwig. Aí se jogou. O árbitro vai apitar, não vai. Não apitou porque realmente não existiu a falta. Bola lá atrás para Rafael Martins. 33,5 o primeiro tempo. Já o intervalo. Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Curitiba vai chegando à marca de 52 pontos neste Campeonato Brasileiro. Está abrindo uma grande vantagem pro Avaí nesse momento de 9 pontos. Para o quinto colocado, eu digo isso porque evidentemente os 4 primeiros conquistam acesso. E claro que o Curitiba fazendo uma belíssima campanha, abrindo nesse momento 9 pontos em relação ao quinto colocado, o Avaí, que já jogou. Domina o time do Guarani, sai jogando Thales. Thales recua para Bruno Silva, empurra para Rodrigo Andrade, volta o jogo para Bruno Silva. Guarani recomeça trabalhando bola no campo defensivo. Bruno Silva faz o passe por dentro do primeiro terço do campo para Rodrigo Andrade. Tem a opção do Ronaldo Alves, viu, tocou. Espetado à esquerda tem Júlio César, na direita Bruno Sávio. No comando Júnior Todinho. Encaixado, né, pelos jogadores do time do Curitiba, pelos zagueiros. Por isso tenta o Guarani na direita. Bruno Sávio para a disputa, dominou mal, insistiu. Matheus Ludwig dividiu, vai sobrar na área. Júlio César dominou, limpou de calcanhar. Ele tentava o passe por dentro, afasta, tira a defesa. Poderia ter batido pro gol, mas faltou aquela situação de ter confiança para bater no momento em que ele dominou, né, Marquinhos? Mas aí acho que ele percebeu que tinha marcação do zagueiro. Olha o Guarani aí, Bolis. Regis dentro da grande área, dominou, cortou, insistiu, voltou Rodrigo Andrade para Matheus Ludwig no fundo, tentou o cruzamento, desviou na zaga, o Wilson pegou. Sai do gol para fazer a defesa o goleiro do Coxa. E acaba sentindo uma contusão. O Henrique está dizendo que o Júnior Todinho empurrou o Henrique e o Henrique trombou com o Wilson, Marquinhos. E aí a verdade é que o Henrique acabou chocando-se contra o Wilson, seu companheiro, né? Por isso a falta ali. Mas acho que está valorizando um pouquinho também, viu, Bolas? Não tenha dúvida alguma. É um goleiro extremamente experiente. 37 anos tem o goleiro Wilson. Goleiro do time do Curitiba. Quando você falou Wilson, agora lembrei de Tom Hanks no filme. Espetacular. Wilson! Rapaz, e todo mundo sabe a história, mas se a gente pegar, fazer uma enquete aí, o pessoal assistiu 4, 5, até 10 vezes o filme. Está sendo atendido o Wilson aí. Qual é o nome do filme? O Wilson. O nome do filme é o Wilson. Aquele filme lá do Wilson. Náufragos. Do Wilson, é isso aí. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36 cravados, primeiro tempo. Brasileiro da Série B, 26ª rodada do Couto Pereira em Curitiba. 1 pro Curitiba, gol do Guilherme Biro, 0 pro Guarani do... Olha, Morumbi Brasileirão, primeiro tempo de São Paulo e Atlético Mineiro, 0-0. Alô, galera do Toninho, aniversário da Isabela. Todo mundo comemorando, a Du, Nicole e a Natália. O Paulo Henrique Rodrigues, do Jardim Bom Sucesso, nos acompanhando pelo YouTube, muito obrigado. E o final 29-34, tá bravo com o goleiro do Guarani aqui. Leandro Borges.
Tá registrado. Aqui no Futebol da Bandeirantes, você ligado. Obrigado pelo carinho, pela audiência com tudo. A equipe de Carlos Batista são as emoções da Bandeirantes. A informação na Bandeirantes. Não é nem informação. É uma cornetada. Essa aqui é pra dar uma cornetada e o Tigrão vai gostar desse lance aí. O câmera, um dos profissionais, ele acabou fechando a câmera dele no celular de um torcedor que estava ali na arquibancada assistindo o jogo. Você já pensou se esse torcedor tem uma filial, Bolis? Já pensou? Melhor não. Aqui vem bola pro campo de ataque, o time do Curitiba. Entrada na grande área, o chute pro gol, espalma, pega, volta, pega de novo, Rafael Martins. Salva o Guarani agora, o goleiro Bugrino. Na entrada da grande área, o chute forte. Ele espalmou, mas pertinho do seu corpo, foi lá, agarrou e não soltou mais, salvando o Bugrão, Marcos Luiz. Chute foi do Robinho, né? Jogador da equipe do Curitiba. Como a gente diz, né? Ele espalmou, mas pegou a bola pelo rabo depois. Praticou a defesa, impossibilitando aquele que seria o segundo do Coxa. Quase 38, primeiro tempo, 1-0 Curitiba. Faz o jogo no Couto Pereira. Fala, Tigrão. Tô achando o Regis muito recuado, né? O Regis ficou um longo período aí contundido, tá recuperando aos poucos, né? O seu melhor ritmo de jogo e atlético. Mas ele não pode vir buscar a bola no campo defensivo do Guarani, pô. O Regis é um cara para pisar na área, para ser uma espécie aí de terceiro ou de quarto atacante. Muito atrás. E aí ele pega ali, tá recebendo uma marcação, pressão, ó, como agora. Sempre homem a homem, sempre muito vigiado. Não produziu até agora. Não produziu, lento. Então se ele não tá com aquela força toda para ter a explosão e invadir o campo adversário com a bola dominada, ele que se posicione mais à frente, porque aí o caminho que o separa do gol adversário é menor. Lento como está, pegando a bola ainda no campo defensivo, ele não vai produzir no jogo, e aí o treinador tem que orientar. 38:40, primeiro tempo, 1-0 pro Coxa. Já estamos entrando na reta final do primeiro tempo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Tem ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudoxa. Esta é a loja 1, a 2, na Rua Armando Frederico Ringaneschi, 168, no Jardim Ouro Verde. Placar de 1-0 para o Coxa. Já o intervalo. Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Acabou errando o time do Curitiba. O Guarani tem posse de bola lá atrás para sair jogando no campo ofensivo. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. No rádio em AM 1170, Bandeirantes Campinas, no AM 1270, Bandeirantes Ribeirão. Hoje o dia do rádio, nada supera a emoção e o imediatismo do rádio. Pois não, a informação. Recebi uma mensagem agora aqui via WhatsApp. Foi o torcedor, Tigrão, lá de Curitiba? Não, do Chico Manguaça. O que ele falou? Ele tá aí pertinho de vocês aí no Jardim São Vicente. Sei. Falou pro Gleger passar lá que tá no ponto. E aí, Gleger, vai passar ou não? Com certeza. A sede tá monstro. 40 minutos deste primeiro tempo. E qual é o nome do nosso ouvinte aí, Tigrão? Por favor, na linha interna. Chico Manguaça. Será que o Gleger encara ou não? Gleger, hein? Aliás, ô Marquinhos, você chegou a ver a mensagem do torcedor na arquibancada? Não cheguei, não consegui ler a mensagem, mas é aquilo que eu falei. Se tem uma filial, Deus do céu. Ô Marquinhos, você tava falando aí de gel, como é que é Gumex, né? Isso. Rapaz, você tem que ver o cara no camarim passando um spray no cabelo, meu amigo. É mesmo? Meu Jesus, olha, você não tá dando... Dá uma analisada no topete aí pra você ver. Esse spray é o mesmo que a Araci Balabalian usava naquele seriado Sai de Baixo. Rapaz do céu, vou falar uma coisa pra você, viu? E aquele cara que a TV fechou nele com o celular, isso aí não pode, pô. Não pode. Invasão de privacidade. Você já pensou se ele tá vendo um pornô e tá aquele negoção ali aparecendo? Não? Aí complica, né, Tigrão?
Aliás, sobre cabelo, né? Eu fico até tímido para falar em relação a isso, porque o especialista atual da equipe é Gleger Jorzin, né? Com seu topete você está perdendo e ele está ganhando. Não, já passou na tabela. Nem no G4 mais. Tô muito esperançoso para que o topete venha o mais rápido possível. Já está no caminho. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Faz tempo que o Guarani não vem para o campo de ataque. Tenta agora com Bidu, acabou errando o passe. Tocou para ninguém, afastou, cortou lá atrás, Natanael. Levanta a bola, tentou Léo Gamalho, perdeu. Volta, sobra para o Guarani, Bruno Sávio para Rodrigo Andrade. Rasga Henrique. É experiente, mas não quer saber de brincadeira não, né, Marquinhos? Do jeito que a bola chega, ele dá um bico na bola. É bola pro mato que o jogo é de campeonato, né, Boris? 34 anos tem o Henrique. Tenta vir o time do Guarani pela direita, afasta, corta, defesa, bola volta, rebote para Thales. Thales para Bruno Sávio. Cortou, limpou, fintou para Rodrigo Andrade, que toca mal pro Ludwig. Primeiro passe do Bruno Sávio já não foi bom. E aí o Rodrigo Andrade errou mais ainda, a bola acabou saindo lateral de graça pro Coxa. Aliás, esse negócio de pornô no celular costuma não dar certo, viu, Boris? Ah, é, Tigrão? Já viveu algum caso aí, experiência? Não. Tem hora que tem uma parte do corpo dos caras que não cabe na tela, velho. Ah, entendi. É melhor que nem comentar o fato, né? Nem compensa. Sabadão. Já pensou? E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo pra você. 43 minutos cravados, primeiro tempo. Série B, a Bezona no Couto Pereira vai dando Coxa, o líder da Bezona, 1 pro Coritiba, 0 pro Guarani, Edu. Olha, Neoquímica Arena, Corinthians 2, Palmeiras 1, encerrado em primeiro tempo, Morumbi, São Paulo 0, Atlético Mineiro também 0, Bugrinos, o Jardim Garcia, Bugrinos da perna até o osso, Ivan, Felipe Gervasoni e o seu amigo Luiz Colasso. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você pelo Facebook e pelo YouTube. Já um intervalo, Bandeirantes aqui tenta o Coxa. Entrada na grande área, o passe para Igor Paixão, afasta a quarta defesa. Agora no quinto sinal eu confirmo, 9 da noite, 45 minutos. Deste sábado, 25 de setembro. É verdade. É isso aí. Vem para o campo de ataque o time do Guarani com Matheus Nunes, que tentou passe no comando absolutamente para ninguém. Detalhe. É difícil para o Guarani vir para o campo de ataque, hein, Tigrão? Se tem detalhe, ele vai para o ar. Eu tô achando que o Guarani sentiu o gol, hein? Sentiu o gol, perdeu a explosão, tava com uma estratégia de contra-atacar. E agora, para tentar empatar, ele tem que sair para jogar. E aí tá preocupado em dar campo no Curitiba. Tô achando que o Guarani não sabe agora o que fazer. Se ataca, se sai, se sobe as linhas ou se mantém a estratégia. O Curitiba ganhando tá na dele. Então o Guarani desarticulou. Perdeu um pouquinho a concentração, lento, errando passes, faz um primeiro tempo ruim. Apesar de 2 bons chutes, sim, do Júlio César, mas ficou nisso. Olha a lentidão, a apatia do Guarani. O Curitiba à vontade no jogo. Ó. Toca a bola, valoriza. E o Guarani andando em campo. Não estou gostando da reação do Guarani depois de ter tomado o gol. 45 minutos, subiu a placa aí, Marquinhos. Mais 3. 45 mais 3, vamos até 48. Ouvindo a Bandeirantes no Aurélio, Luiz Henrique e a Alzinha. E o Luiz Henrique Zanqueta tá pegando no pé do Gleger aqui. Tá dizendo que o Gleger, quando o cabelo crescer, ele vai raspar a cabeça para pagar uma promessa. É isso, Gleger? Só se ele estiver ficando louco, não é possível. Eu não vejo a hora de crescer meu topete aqui, meu. Agora eu tô usando o pente. Ó, como é que é? Você viu penteando lá o cabelo? Agora dá para usar pente, uma escova. Né? Agora investimento no telhado. 7 segundos penteando o cabelo. Aqui vem bola para o campo de ataque. O time do Curitiba com o Robinho. Robinho na direita para Natanael. Faz boa finta. Bico na grande área. Recolheu, dominou para Rafinha. Tentava Robinho. Corta Bidu bem colocado. Afasta, tira de qualquer maneira. A Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência voltada na recuperação de fachadas estruturais prediais. Acesse azcompany.com.br. Company com Y. Ou no WhatsApp 199 8433 4344.
Aqui mais uma falta marcada a favor do time do Curitiba. Chegada do Rodrigo Andrade. Ô Boles, esse meio de campo do Guarani precisa começar a acertar um pouco mais, né? Porque toda hora que o Guarani tá saindo pro jogo, eu concordo com o que o Tigrão disse. O Regis lento, o Todinho apagado no jogo, mas o meio de campo, Rodrigo Andrade, o Bruno Silva, precisa caprichar um pouco mais, né? Essa bola precisa entrar um pouco mais, entrar com qualidade. Como é que você vai ter a posse de bola, principalmente jogando no campo ofensivo, sendo que seus meias, a articulação não tá funcionando? Então não há Cristo que aguente, né? Rodrigo Andrade, pra mim, o pior em campo nesse primeiro tempo. Guarani precisa ficar atento agora porque o Coxa tem falta perigosa para fazer a cobrança já no tempo acrescido pelo árbitro. Não pode levar o segundo, não. Vem para a cobrança Robinho, 1-0 para o Coxa. 47 primeiro tempo. O experiente Robinho vem para a cobrança, autoriza o árbitro, pé direito, vai jogar lá dentro. Levantou, cruzou para a boca do gol, subiu, tirou Júlio César. Rebote sobra para Val. Val ajeitou, cortou, limpou, fintou. O Guarani pressiona e recupera. Contra-ataque armado para o Guarani, são 3 contra 2. Carrega a bola pelo meio, Júlio César, bola curta para Rodrigo Andrade. Incrível! O Guarani perde uma grande oportunidade para empatar o jogo, Marquinhos. O Júlio César também, que sono, hein? Que isso, tá parecia louco. que estava correndo como uma mochila de uma tonelada. Mas é o que eu disse, a última bola, né? Tá não louco, presta né, atenção, pô. Olha o outro lado, o Regis sozinho. Sozinho. E aí ele carrega a bola num sono tremendo. Quando vai passar, mete o Rodrigo Andrade na posição já de marcação, né? E outra, contra-ataque, você não pode carregar a bola. Porque toda vez que você no contra-ataque conduz a bola, você está dando tempo para o adversário se reorganizar defensivamente. Contra-ataque é toque rápido para quem está desmarcado receber a bola. Tá com brincadeira o Júlio César. É isso, o Guarani perdeu uma grande oportunidade, eram 3 bugrinos contra 2 jogadores do Coxa e não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo do Couto Pereira. Vitória parcial do Coritiba, gol marcado pelo Guilherme Biro. 1 pro Coxa, 0 pro Guarani. A bola parou de rolar no Couto Pereira. Alô, Edu Pinheiro. Sim, já você volta para o show do segundo tempo com o Leandro Borges narrando demais, hein? Hoje na TV, narrando aí a partida entre Mirassol e Novo Horizontino, vitória Novo Horizontino 1-0, né? Da TV para o rádio, esse é o Borges. Oi, Marcos Luiz. Legal, Edu, ouvindo aqui o Guilherme Biro, que é o jogador do Coxa, autor do primeiro gol até agora, numa falha grotesca do Rafael Martins, goleiro da equipe do Guarani, pelo menos parcial até agora. O Coxa está vencendo no Couto Pereira 1-0. A torcida está de volta com o público e muito feliz com o meu gol para estar ajudando a equipe a sair com a vitória. Por enquanto, né? Pois é, o segundo tempo, continuar nessa pegada? Sim, ver o que o senhor tem que acertar e voltar melhor aí no segundo tempo. Legal, aí o Guilherme Biro, jogador do Curitiba, o Val acabou batendo a falta numa pancada, barreira mal formada, a bola passou pela barreira e depois na execução da defesa, o Rafael Martins foi muito mal. Júlio César, jogador do Guarani, fala deste primeiro tempo, da derrota do Guarani, pelo menos até agora, 1-0 para o Curitiba no Couto. Vamos ouvir o que fala Júlio César, jogador do Guarani. Aliás, marcou um gol na última partida do Guarani no campeonato. Jogando contra o líder, a volta da torcida, a dificuldade é imensa. A gente sabia que os erros seriam 0 e infelizmente a gente acabou tomando um gol ali. Mas eu vi que o professor tem para dizer ali, melhorar e voltar para buscar o empate. Legal, Júlio César, jogador do Guarani, Edu Pinheiro. Olha, o cara fala cansado, de máscara, suado e com bigode. Vou falar pra você, é complicado, né? Junta tudo, tá aí. A maior chance do Guarani, ó, Júlio César, Bidu cruza, rebate a zaga, sobe para Júlio César, escolhe o canto, chutou pra fora. Zorzinho, vamos lá. Lembrando que o Guarani é o 6º colocado com 41. O principal jogo hoje foi entre o CRB e o Avaí. Isso, grande Greg. E o Avaí ganhou lá, hein? CRB 1, Avaí 2. Então, o Avaí ultrapassou o Guarani, congelou o CRB na 4ª colocação. Significa que se o Guarani virar, ele assume a 4ª vaga, né? Rouba a vaga do CRB, termina em 4, entrando no G4, são 4 que sobe, disse aí o Boles. Lembrando que há 12 rodadas que o Guarani não entra no G4. Zorzinho, vamos lá. 1-0 para o Curitiba. Olha, Edu, o jogo começou, né? É muito equilibrado. E era o que a gente esperava, né? O Curitiba tentando, pressionando, chegando, tentando em alguns momentos encurralar o Guarani. E o Guarani, assim, vem jogando muito bem, né? Nas últimas partidas, fazendo grandes jogos.
Mas hoje eu tô percebendo algumas peças no Guarani. Eu tava falando agora aqui, antes de terminar o primeiro tempo, o meio de campo do Guarani tá meio perdido, né? O Regis, assim, ó, ele faz uma função, né? Que se não tiver qualidade, se a bola não chegar com qualidade, se a bola não entrar com qualidade no espaço, ele não vai conseguir jogar, pô. É característica do Regis. Ele não é um jogador de velocidade. Ele é um jogador de cadência. E sempre no momento em que ele recebe essa bola, o Guarani evolui legal, mas ele recebe essa bola com qualidade. Então é muito passe errado, é muita transição errada. Nós vimos agora, por um contra-ataque, o Júlio César, né, esticou ali, o Regis passou lá pelo lado esquerdo, o Rodrigo Andrade aqui pelo lado direito, mas a bola não era aqui, era do lado de lá. E mesmo assim o Júlio César tomou a decisão errada e fez o passe errado, né? Deu o passe no pé do zagueiro do Coritiba. Então essas coisas estão acontecendo com o Guarani no segundo terço, ali do campo. Tem que ter um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, né? Na falta que o Regis fez, que originou o gol, foi uma bola perdida. E aí o Coritiba escapa e tem um time que tem qualidade, é um time que está jogando em casa, é líder da competição, é um time de muita qualidade, tem um meio de campo que se movimenta muito, né? Você pode ver que hora o Val chega, aí hora Robinho, né? Então eles trocam muito. Eles têm essa característica. O Matheus Salles é o que fica mais, mas eles têm essa característica e rodam a todo momento. E o que está acontecendo com o Guarani? A hora que tem a bola, perde. E aí você se desgasta. E aí toda hora ficar dando bola para um time que é líder da competição, dando a bola para um time que tem qualidade, que está entrosado, que é organizado, fica difícil. Mesmo assim, o Coritiba ainda chegou pouco. Aí num lance de bola parada, né? Uma falta muito longe do gol. O seu Rafael Martins não pode soltar uma bola daquela. Pô, quer espalmar? Não tem segurança para fazer a defesa segura? Quer espalmar? Então espalma pro lado. Pô, ele deu a bola no pé do menino lá, do Guilherme Biro. Mas no pé mesmo. Bateu roupa, mas bateu feio. Caindo todo desorganizado, né? Execução técnica ruim. Vai tomar o gol, pô. E num jogo dessa envergadura, você com dificuldade para jogar, com dificuldade para marcar, e aí toma um gol numa bola parada, numa falha do seu goleiro, pô, aí fica difícil, né? Aí não há treinador que aguente, pô. Tomara que o Daniel Paulista consiga ajustar essa transição do time, o emocional também, depois que tomou o gol, né? Aí começou a errar ainda mais. Então precisa dar uma melhorada no emocional também. O Guarani tem chance de ir lá e empatar o jogo no segundo tempo. Criou algumas oportunidades, mesmo que seja muito pouco, né? Que foram só os 2 chutes do Júlio César, mas criou alguma coisa, conseguiu chegar. Tem que ter um pouco mais de calma. E outra coisa, outro detalhe, viu, Edu? Na hora que o Guarani se defende, a gente percebe que agrupa, né? Que vem ali, posiciona, fica um time agrupado. Mas na hora que tá saindo, tá muito longo, tá muito espaçado, né? A defesa fica lá atrás, o Bruno Silva tá entrando para fazer o terceiro homem, para fazer a saída de 3, né? Os laterais hoje não estão aparecendo pro jogo. O Bidu e o Lúdico muito marcados, né? O Rafinha volta lá pelo lado direito, o menino lá, o Igor Paixão, volta pelo lado esquerdo. Então eles neutralizam essa jogada forte do Guarani que é pelo lado. Então precisa do quê? De movimentação e agrupamento. Precisa estar agrupado. E o Guarani, na hora que tem a bola, tá muito espaçado. E aí dificulta ainda mais. E a hora que você perde a bola, o perereco vai ter que voltar atrás para tentar fazer a recomposição. Então são detalhes que se o Guarani continuar no segundo tempo vai tomar mais. Agora, se o Daniel ajustar, pode ir lá e empatar sim. Agora, repito, hein, Edu, não dá, né? Um jogo desse aí, o goleirão fazer a papagaiada que ele fez. Meus amigos, na Série B, hoje Londrina 1, Vitória 0, gol do Marcelinho, Confiança 1, Operário 0, gol do Matson. Tivemos lá em Maceió, no Rei Pelé, CRB 1, Avaí 2, Getúlio 1-0 Avaí, Ogum empatou para o CRB e o Alemão, gol da vitória do Avaí. Amanhã, 16 horas, no Independência, Cruzeiro e CSA, Cruzeiro invicto a 12 partidas, 18h15, Majestoso, Ponte Brasil de Pelotas, quem narra aqui vai ser Júlio Nascimento, e 18h15, mesmo horário do Engenhão,
Tubarão, Botafogo do Rio e o Sampaio Correia. Olha, Brasileirão acabou, hein? Vitória do Corinthians, Corinthians 2, Palmeiras 1. Roger Guedes fez os 2 do Timão e o Gabriel Menino, gol do Palmeiras. Ceará 1, Chapecoense 0, gol do Jael. Intervalo, Morumbi, São Paulo 0, Atlético Mineiro também 0. Lembrando que o Red Bull Bragantino joga amanhã às 16 horas no Maracanã contra o Fluminense e às 16 em Caxias, Juventude e Santos. Na Série C hoje, Mirassol 0, Novo Horizontino 1, Ituano já estava classificado 0, Botafogo de Ribeirão 0, Botafogo ficou de fora. Próxima fase vai ser assim, o grupo C, Paysandu, Ituano, Botafogo da Paraíba e Criciúma. O grupo D, Novo Horizontino, Tombense, Ipiranga e Manaus. É turno e retorno, 2 de cada sobem para a Série B. E na Série D de dado único paulista, a Ferroviária jogou em Bento Gonçalves e ganhou. Esportivo 1, Ferroviária 2, domingo da semana que vem, o jogo da volta em Araraquara. A Ferroviária em casa joga pelo empate para ir à quarta fase. Lembrando que a Ferroviária é a melhor equipe da Série D, melhor campanha das 64 equipes que começaram e tem como técnico o Elano, me dizendo aqui, Gregor Zorzin. Meus amigos, já o mestre Tigrão vai falar. Intervalo, Coritiba 1, Guarani 0. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Qualquer um pode reformar ou cuidar das paredes com a Labastini. O Repara Paredes é ideal para preencher furos e buracos. A lixa líquida tira o brilho e promove a aderência sem fazer poeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A AZ Company Engenharia de Campinas, com mais de 10 anos de experiência em recuperação de fachadas e estruturas prediais, vai revitalizar o centro de Campinas. E o primeiro prédio do programa será o famoso edifício Anhumas. Mas todos os edifícios da área central da cidade também poderão ser revitalizados. Confira as informações no site azcompany.com.br. Company com Y. Chame no Zap ou ligue 19984334344. AZ Company Engenharia. Bandeirantes tem rede balançando. É bola na rede! Meus amigos, o jogo estava 0-0 e a 19 minutos, a melhor chance do Guarani. Guarani ataca, Júlio César metendo a ponta para Bidu, boa bola, linha de fundo, levantou, cruzou na área, tira Henrique, a sobra, Júlio César vai marcar, bateu pra fora! Passa a direita com perigo, Júlio César. Rebote, a bola sobrou limpa para ele. Ele dominou, ajeitou o corpo, chapou a bola com o pé direito. Caprichosamente, a bola foi embora pela linha de fundo. É essa a melhor e única chance do Guarani, mas aos 47, o gol do Curitiba foi 28, tá? Gol do Guilherme Biro, né? Val cobrou a falta, rebate aí o goleiro do Guarani, e aí o Guilherme Biro faz 1-0. E a 47, o Júlio César, ele roubou a bola, aí era 3 contra 2. Tinham 3 do Guarani, Júlio César, o Regis e também tinha o Rodrigo Andrade, né? Mas não foi feliz aí o Júlio César, acabou errando e desperdiçou essa grande chance. Muito bem, agora vamos ouvir o mestre agora, 22-1. Valtemir Gomes. É o Valtemir Gomes, o Tigrão. Diga lá, Tigrão. Muito obrigado, Edu. Olha, eu não gostei do primeiro tempo do Guarani, eu acho que o time foi frio, foi um time que aceitou o domínio do Curitiba. O Guarani até que num determinado momento do jogo montou uma estratégia de contra-ataque. Teve aí 2 estocadas em 2 bons chutes, sim. Um deles bateu no peito do Wilson, mas o Wilson, contrariamente ao que a bola não conseguiria encaixar, ele deixa ela bater no peito, né? Porém, ele vira de lado, ele fica olhando para a lateral, ou seja, a bola explode nele e sai para a linha lateral da grande área.
né? Aí é questão de fundamento, experiência, qualidade do goleiro. E no outro, o Júlio bateu tirando do Wilson. Bateu para botar na bochecha da rede do lado oposto. Ele estava do lado esquerdo, do lado oposto de onde surgiu o chute. E aí tirou um pouco demais, ela foi embora. Fora isso, nada, mais nada. Nada. O Guarani lento. E o Coritiba, toda vez que teve a bola, toda vez que se propôs a atacar, entrou na defesa do Guarani. O Coritiba foi vertical, usou muito o seu lado direito e mandou no jogo. Então estou pontuando aqui 2 vezes em que o Guarani ameaçou de alguma forma, mas não conseguiu fazer o gol. Fora isso, um primeiro tempo, todo ele dominado pela equipe Coxa Branca da linda capital paranaense. Tocando, envolvendo, ocupando inteligentemente o campo de ataque, altíssimo índice de acerto de passes e mandando no jogo, jogando com imensa autoridade. E caberia ao Guarani, claro, quebrar com um pouco mais de iniciativa, quebrar com um pouco mais de briga em campo, de intensidade, esse domínio do Coritiba. Mas o Guarani aceitou passivamente e não deu mostras de reação, fora 2 lances isolados, pontuais, ainda quando o jogo marcava um placar de 0-0. O Coritiba, ele fez o seu gol exatamente aos 28 do primeiro tempo. E aí piorou muito. Parece que o Guarani não assimilou o golpe. Pelo seguinte, o treinador, ele monta uma estratégia assim: vamos marcar atrás da linha da bola e tomando, saindo em velocidade, você na direita, você na esquerda, você entra com a bola e vamos tentar contra-atacar com objetividade. Sem a bola, vamos fechar os espaços e jogar dentro do nosso campo. Ótimo. Com 0-0 é um expediente convencional. Todo mundo que joga fora de casa joga assim. Agora, depois que tomou o gol, como é que fica? Agora teve uma conversa lá no vestiário. E aí? Vai manter a postura de esperar para contra-golpear? Vai sair para cima e aí dar o contra-ataque, inverter o panorama do jogo? Mudar a estratégia e dar o contra-ataque para o Coritiba? E o Guarani não tomou essa decisão. Ele não tomou essa decisão. Ele nem se manteve marcando atrás da linha da bola como quando estava 0-0 e nem subiu as linhas quando tomou o gol. Aí ele ficou no meio termo, onde a equipe piorou, onde ela rendeu muito menos do que quando tinha uma estratégia estabelecida e bem lida pelos jogadores, ou seja, de esperar um pouco e tentar contra-golpear. Então agora vai começar o segundo tempo, eu espero um pouquinho para ver se o Guarani define aquilo que ele vai fazer, ou uma coisa ou outra. Leandro Boles. Tá falado, este é o Tigrão, tudo pronto, a bola vai voltar a rolar em Curitiba, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Tá registrado. P de bola, P de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui. Na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, pelas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Facebook. Vamos juntos para o segundo tempo, Série B, 26ª rodada. Até aqui 1 para o Coritiba, 0 para o Guarani. Tivemos alguma alteração no intervalo, sim ou não, Marquinhos? Não. Agora que o jogador está caído do Coritiba, está, né, Cobrão? Eu não consigo ver qual é o atleta do Coritiba. Muito menos que tá ali. É o Paixão. É o Paixão, mas parabéns para o Bruno Silva, né? Acabou dando uma de médico ali para ajudar o Igor Paixão. O futebol é isso aí, gente. O futebol, ele acabou sendo atingido pelo jogador Matheus Ludic
Logo no momento ele desabou o Igor Paixão e aí foi lá e o Bruno Silva ajudou. Parabéns pro capitão do Guarani. É isso aí, o goleiro Rafael Martins nesta segunda etapa, se estivéssemos no brinco, estaria defendendo o gol do portão de entrada do estádio Bugrino. Trabalha a bola no campo ofensivo, o time do Curitiba com Henrique para Rafinha para Henrique, ajeitou, dominou na marginal do gramado, tabelou com Natanael, aparece Rafinha tentava Henrique, dividiu, mas foi o último a tocar na bola com o Rodrigo Andrade. Portanto é lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. Comecinho da etapa final, você ligado no futebol da Bandeirantes com toda a equipe de Carlos Batista. Para Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Olha o Coxa com Léo Gamalho, entrada na grande área, o passe, chega bem, Bidu. Gira, tentou tirar, bateu nas costas do Léo Gamalho, a bola subiu e o Rafael Martins fez a defesa. E aí, Gleger Zorzin age corretamente, principalmente o time do Guarani, o técnico Daniel Paulista, em não fazer nenhuma alteração no intervalo ou não? Bom, primeiro dizer que o Guarani continua errando o passe, né? Você viu o passe que o Bruno Salve errou agora? Olha, eu acho que sim, Boris, eu acho que tem que dar sequência, pedir, ajustar, pedir para que melhore um pouco mais o agrupamento do time, pedir que evolua um pouco mais com a bola dominada e parem de errar passe, mas substituição pontual eu acho que não seria necessário. Agora, vou ficar de olho, será que o Índio vai entrar hoje, Marquinhos? E o Maxwell só não vai entrar porque está com Covid. Já eu quero também análise do Tigrão, comecinho do segundo tempo, 1-0 Curitiba na frente, gol dele, que tem a bola dominada, Guilherme Biro, meteu na ponta para Léo Gamalho curtinho para Guilherme Biro, atrás para Robinho volta o jogo para Luciano Cassan, pega em outra bola, faz a inversão de zagueiro para zagueiro, empurra para o capitão Henrique abre pela direita, a bola chegou no Natanael, dominou, faz o break, curtou, limpou, fintou, tabelou com Rafinha, devolução para ele, linha de fundo, prepara o cruzamento, o pé direito, marcação do Bidu, parou, prendeu, Júlio César volta também, Natanael pela meia para Val dominou, pisou na bola, escapou, boa jogada, entrada na grande área para Natanael, vem Curitiba, Robinho dominou, ajeitou, pé direito, bateu pro gol, a bola desvia e vai embora, pela linha de fundo, é escanteio pro Coxa bater. O Robinho estava ali esperando, né, pronto também o jogador da equipe do Guarani, Bolis, a bola acabou saindo, oi? Robinho sozinho, a bola acabou saindo, né? Tiro de meta não, deu escanteio a favor da equipe do Curitiba. O Robinho dominou, teve calma, tranquilidade, pensou, combinou e só depois ele bateu, ninguém chegou. Escanteio para o time do Coxa, Rafinha cobra curtinho para Robinho, ajeitou, dominou aqui para a meia direita, abertura pela meia para Val ajeitou, dominou, puxou, tentou escapar na marcação do Regis, pé direito, levantou na segunda trave, Léo Gamalho de cabeça, espalma Rafael Martins, mas não valeu, viu, Edu? Tava na bandeira, fala né? Pro Joécio. Eu acho que foi na trave, viu? Não foi, não. Estava impedido. Tava impedido, não valeu, Edu. Ele estava na banheira. E essa banheira não é a boa. Joelson, tira. Não, essa não, Joelson. Essa corta. Essa cancela. Joelson quase caiu aqui para buscar lá o lance e não foi impugnado. Aqui a saída errada do time do Guarani. O Coxa pressionou, o Robinho levantou, cruzou pro Paixão, dominou dentro da grande área. Matheus Ludic na marcação, pé direito, cruzou na área. De cabeça, afasta Ronaldo Alves, voltou para Ludic. Com o peito, coloca para fora. Guarani ainda não voltou para o segundo tempo. O Curitiba pressiona, vem pra cima o Coxa, Marquinhos. Ficou no vestiário, né, o Guarani. Tanto que o Ludic agora, pela inexperiência, resolveu meter a bola para fora. Se é um atleta um pouco mais habilidoso e experiente, tentaria uma meia bicicleta e tiraria a bola dali, né? Não tenha dúvida alguma. Aqui lateral, melhor escanteio para o time do Coxa cobrar. 5 minutos, segundo tempo, 1-0 para o Curitiba que pressiona. É o líder da Bezona, 52 pontos o Curitiba nesse momento. O Robinho vem para a cobrança, faz uma graça, demorou para cobrar. O Igor Paixão encostou, mas está por ali também o Júlio César. E o Robinho vem para a cobrança, jogou dentro da grande área, de cabeça, afasta Júnior Todinho. Regis perdeu a sobra, vem o tiro pro gol, bate na zaga. Atenção, mais um rebote, o tiro, a bola vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta. Foi o Guilherme Biro que arriscou com o pé direito, viu, Marquinhos? Autor do primeiro gol, né? E o único gol até agora da partida. Tentou o chute para pegar o Rafael Martins no contrapé, a bola saiu, Bolis. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Alabastini de preparação de paredes. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. É Corbela.
Desvia Todinho, tentou no comando para Bruno Sávio. Corta na hora H, Natanael. Mas o passe para Rafinha. Rafinha leva a bola para a linha lateral e toca mal com o pé direito. A bola sai. Um pouco depois da risca do meio campo lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. Biguto ficou reclamando ali com o Gandula, que demorou para devolver a bola. Ele cobrou lateral para Rodrigo Andrade, para o capitão Bruno Sávio. Na faixa central do gramado, abriu para Thales. Thales dominou, pisou na bola, parou, prendeu, olhou, pensou, volta para Bruno Silva. Bruno Silva faz a abertura aqui na ponta para Ronaldo Alves. Se manda Bidu, ele ajeita, domina no corredor, volta o jogo para o capitão Bruno Silva. Bruno Silva por dentro para Regis. Regis vem buscar o jogo lá atrás do time do Curitiba. Até o Léo Gamalho volta para marcar. Com isso dificulta a ação ofensiva, a construção ofensiva do Bugrão. Ronaldo Alves pela meia para Júlio César. Tem que jogar um pouquinho mais de bola o Guarani. Perde por 1-0. Bidu, boa bola para Bruno Sávio pela meia esquerda. Empurrou na ponta, tentou Júlio César. Tentou, chegou, Natanael tocou na bola. Mas antes de sair, a bola bateu no Júlio César. Guarani que já jogou nesta Série B, neste mesmo Couto Pereira e venceu, né, Marquinhos? O Operário. Venceu o Operário porque o estádio lá em Ponta Grossa, como é que é o estádio? Kruger? Kruger. Isso. Germán Kruger. Tava passando por reformas. Aliás, você já esteve em Ponta Grossa, Marquinhos? Olha, na cidade de Ponta Grossa, com certeza. Entendi. Regis fez o passe para Bruno Sávio. Dominou, pegou na grande área, tentou a finta. Trava o zagueiro e corta. A bola volta para Rafinha, tentou tirar, mas bateu no Rodrigo Andrade. O quadro vai marcar falta. O Rafinha reclama de todas. Reclama que foi empurrado ali pelo Rodrigo Andrade. O árbitro apontou a falta. Os seus jogadores do Coxa querem cartão pro Rodrigo Andrade. Mas o Rodrigo Andrade também tá procurando, hein? Já é Ele gosta, né, Marquinhos? Ele gosta, né? Ele gosta de tomar cartão, né? E o árbitro tá com o cartão na mão. Acho que ele deu pro Rodrigo Andrade. Vou confirmar. Eu vou arriscar aqui. Pra mim, ele deu pro Bruno Sávio por reclamação. Né? Foi pelo Bruno Sávio, jogador do Guarani. Não estava pendurado. Pendurados estão Carlão, que não está relacionado, né? O Eliel, que é o reserva do Bidu. Lucão do Break, Matheus Ludic, Rafael Martins e Thales. Léo Gamalho ganhou de cabeça do Thales, tira a defesa, olha a sobra para o time do Curitiba, entrada na grande área, Robinho meteu para o Guilherme Biro, arrisca, bate para o gol, a bola explode no Ludic que vai embora. Linha de fundo, escanteio para o Curitiba bater. Ludic está ajudando ali na marcação, foi o último atleta a tocar na bola, cede escanteio para a equipe do Curitiba, tá chegando o Robinho lá do outro lado, hein, Bolis? 8 minutos, segundo tempo, placar de 1-0 para o Curitiba e só deu Curitiba no segundo tempo. Vem para a cobrança o Robinho, pega a bola, beija a bola, chama de meu amor. Você não pode deixar o Igor Paixão encostar nisso, senão fica o clima. Você, Deus. Vem pra cobrança Robinho, cobrança de escanteio e quem encosta, rapaz, é o Igor Paixão. Levantou, cruzou pra boca do gol, de cabeça tira a defesa, Regis completa, dá um bico na bola, a bola sobe e sai, né? De qualquer maneira ali do perigo, é só lateral pro time do Coxa. Ô, Gleger, por que o jogador beija a bola, hein, Gleger? Por que ele beija a bola? Sim. Eu não faço a mínima ideia. Você jogava, você nunca beijou uma bola, ô Gleger? Não, nunca beijei uma bola. Eu beijava outra coisa. Tentava vir Bidu pro campo de ataque. Opa, passe errado de graça para Júnior Todinho. Vem embora Bugrão. Ele arranca, carrega a bola. Boa, bola metida na ponta para Bruno Sávio. Parte para cima dele, Bruno Sávio. Partiu, escapou. Linda jogada aqui para canhota. Cruzou na boca do gol. Ninguém dentro da grande área. Cadê o centroavante? A bola voltou para Júlio César. Leva pro fundo ainda o Guarani. Tenta o passe atrás. Tocou mal o Júlio César. Reclama que a bola bateu no Guilherme Biro, mas não bateu não. Bateu em ninguém. Foi mal o Júlio César. Errou o Júlio César com esse bigodinho. É que tá uma coisa horrorosa. Lateral de graça para o time do Coxa fazer a cobrança. Bigode de piscina, isso aí, você sabe, né? Dá para ver o fundo? Dá para ver o fundo. Entendi. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Tem ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras e rodas de banho e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 999471980. E aí, Tigrão, as suas primeiras impressões desta etapa final? 1-0 pro Coxa, a situação não tá boa pro Guarani não, hein, Tiger? Não, o Curitiba continua melhor, manda, empurra o Guarani pra trás. Eu acho que o Daniel Paulista tem que tirar 2 jogadores aí, Todinho e Regis. O Guarani tá jogando com 9, né? O Regis não participa do jogo, lento, apático, desinteressado, pode até definir, é craque, pode, mas muito abaixo das suas reais possibilidades. Uma atuação muito fraca. E o Todinho também não participa do jogo. Você agora, na narração, no cruzamento do Sávio, disse, cadê o centroavante? Né? Bola alçada, então ninguém se apresenta. Então ele pode tirar os 2 ao mesmo tempo. Ou, por exemplo, tirar o Todinho, botar o Andrigo
e adiantar o Regis para ser o falso 9. O Regis que chuta bem, mais próximo do gol adversário. Ou tira logo os dois, e aí abre um pouco mais de intensidade, bota, por exemplo, o Renanzinho, centraliza o Sávio e vem com o Andrigo de trás com a bola dominada. Porque o Guarani não está incomodando o Coritiba. Essa é a verdade. O Wilson assiste o jogo. É mero espectador da partida. Então, tá na hora de mexer, né? 12 minutos. Ah, não vou mexer no intervalo e tal, mas não mudou. Não mudou. O Coritiba administra a vantagem mínima, é verdade, mas com muita tranquilidade. O Guarani precisa incomodar um pouco mais. Precisa pisar um pouco mais dentro da área adversária. E isso não está acontecendo. O Coritiba administra com muita tranquilidade. Vamos ver agora, o Guarani no ataque. Bolis. Ludwig cobra o lateral, tentou no comando para Bruno Sávio, quarta defesa, a bola voltou para Rodrigo Andrade. Abertura para o capitão Bruno Silva, ajeita, domina Todinho, pediu entrada na grande área, bola curta, Natanael dividiu e recuperou. Pois não, Marquinhos? Só para corroborar com tudo que disse aí o Tigrão, o Paulinho Sabione, o Periquito, tá curtindo. Opa, grande Periquito. Esse é fera demais. Pô, fera demais. Fala, Periquito. Demais. Tá ouvindo a Bandeirantes? E ele falou o seguinte, viu, Gleger? Que concorda com tudo que você falou sobre o Rafael Martins e ainda mais sobre o próprio Austrália, né? Que a gente pediu já a entrevista do Austrália, a gente não é atendido, ele concorda com tudo que você falou. Um abraço pro Periquito aí, viu, Gleger? Um abraço pro Periquito. Eu respeito demais o trabalho do Austrália, a gente sabe da história que ele tem, né? Mas os goleiros do Guarani estão falhando muito, né? O Gabriel Mesquita falhou demais, o Rafael também. Claro, óbvio, vai falhar, não tem essa. Mas eu queria só a entrevista, a gente pede, não para cobrar absolutamente, né? Mas sim para entender qual o planejamento, qual o estilo de trabalho do Austrália. Eu acho que é importante isso. Até o torcedor também quer saber, né? O torcedor bugrino quer saber isso. E o porquê que os goleiros do Guarani oscilam dessa forma. Lembrando que o Gabriel Mesquita, lá na sua chegada, que assumiu a titularidade, o treinador era o Giba Félix, né? E o Gabriel Mesquita, foi muito bem, mas foi incontestável. Antes era o Narciso, né? Hein? Antes era o Narciso. Mas depois o Gabriel Félix. Mesquita foi o Giba Félix. Isso. Né? E ele estava muito bem, e de repente trocou o preparador de goleiros e as coisas não estão acontecendo positivamente. Mudou, Bolis. Vamos lá, informação. Saiu Rafinha para a entrada do Vagninho com a número 13. E aqui carrega a bola o time do Curitiba, passe na esquerda, exatamente para o Vagninho, primeira participação dele, mas a bola acabou saindo, lateral de graça para o time do Guarani fazer a cobrança, ele marcou a falta. Marcou a falta, tem falta para fazer a cobrança o Coxa. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 13 minutos e meio, segundo tempo. No Couto Pereira, em Curitiba, Série B, 26ª rodada. 1 pro Coxa, 0 pro Guarani, Edu. Continua em segundo tempo, Morumbi, São Paulo 0, Atlético Mineiro também 0. Alô, Tito, final 3621. O Toninho de Hortolândia. O João Paulo de Moraes, da Padre Anchieta, já pediu pro Papai Noel um goleiro, hein? Alô, Roberto Japonês. E o Emerson de Cotia disse que o Bugre vira 2-1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Natal, exatamente daqui a 3 meses. Aqui domina Guilherme Biro pro time do Coritiba, tentou o cruzamento, desvia na zaga, voltou pro Val, dominou, limpou, carregou, entrada na grande área, toca mal, tira a defesa com Júlio César, a chance pro contra-ataque, carrega a bola Todinho meteu na ponta aqui na esquerda para Bruno Sávio, já se recompõe rapidamente o time do Coritiba aqui atrás, Bruno Sávio preso, isolado, ninguém encosta, ele divide, Vagninho chega rasgando. Vagninho entrou com apetite, aquele mesmo, né, Marquinhos? Aquele mesmo, eu só vou repetir, eu só vou responder a pergunta que o Gleger me fez no primeiro tempo. Viu, Gleger? O Índio tá na beira do gramado. Ih, rapaz, vai entrar já, os comentaristas vão falar. É impressionante. 15 minutos, mas segundo tempo, fala aí, todo mundo Tigrão. não quer o Índio, ninguém quer o Índio no time. Mas aí o Rodrigo Andrade jogando essa bolinha, ele dá ideia, né? Parece que o Andrigo também vai entrar, viu, Marquinhos? Apareceu rapidamente a imagem. Com a número 10, tá ali também. Olha aí. Andrigo e Índio já no Guarani. Com 15,5 segundo tempo, vem para o Bugrão, placar de 1-0 para o Coritiba, capricha que dá. Domina Rodrigo Andrade, entrada na grande área. Recolheu, dominou, encara a marcação do Val. Abertura péssima, abertura do Rodrigo Andrade. Ó, o Rodrigo Andrade. Pior em campo, né, Tigrão? Desde o primeiro tempo. Dele, assim, jogador na direção dele,
5 metros ele joga longe. Olha lá, ó, a placa lá, sai Rodrigo. Ô Tigrão, vou contar uma historinha rapidinho pra você. Então, tá vendo? Ninguém quer o Índio. Não, índio não, mas o Rodrigo Andrade fica dando Rodrigo mole, Andrade né? provoca, né, Tigrão? Quer dizer, o treinador tá louco pra pôr o Índio. Mas a imprensa não quer. A torcida não quer. Ninguém quer. Só que aí o Rodrigo Andrade faz uma partida abaixo da crítica. Aí o treinador fala assim, esfrega a mão e fala assim, vou pôr o Índio. E pôs. É o que o Rodrigo Andrade proporcionou hoje. E vai sair pra torcida do Guarani. Olha lá, vai tirar o Todinho. Vai tirar o Todinho para colocar o Andrigo. Vai botar o Andrigo e vai adiantar o Regis. É aquilo que a gente dizia. Vamos ver se o Andrigo entra mais recuado e entrando com a bola, ou se ele empurra o Regis para frente. Então é assim, ó, a alteração era essa daí. A do Índio, essa seria para 42 do segundo tempo, com o Guarani ganhando o jogo. Agora, perdendo, meu Deus, o que é que nós podemos esperar do Índio em termos de transição do meio para frente? Então, o Daniel Paulista tem hora que ele também parece que escapa um pouco de marcha. Parece que ele não tem a leitura correta. Melhorou pro Coritiba aí com o Índio. E vem de novo Coxa com Guilherme Biro, levantou para a área, cruzamento, espalma, Rafael Martins. Vai buscar no cantinho. O desvio do Igor Paixão, ótimo cruzamento do Guilherme Biro. Na altura da marca penal, de cabeça o Igor Paixão desvia. E o Rafael Martins vai buscar no cantinho, manda pra fora, Marquinhos. Essa ele fez uma ótima defesa, né? No cabeceio do jogador do Curitiba. Ganha escanteio, é o Robinho que vai pra batida. Robinho vem pra cobrança do escanteio pro time do Curitiba. Beijou de novo. 7h40, beijou a bola de novo. E o Igor Paixão encostou de novo. Vem Robinho pra cobrança. Placar de 1-0 pro Coxa, quase ampliou o time do Curitiba. Rafael Martins foi bem nessa e defendeu. Jogou para escanteio que o Robinho vai cobrar. Quase 18, muita demora para autorizar a cobrança o árbitro. Confere a área, tudo ok. Agora sim o Robinho cobrou curtinho para Igor Paixão. Vai devolver para Robinho, devolveu no bico da grande área. O Ludwig sai na marcação. Ele empurra por dentro para Val. Val ajeitou, dominou e o Coritiba perde a possibilidade no primeiro momento de colocar esta bola dentro da grande área. Matheus Cessares para Val. Val carrega a bola pela meia esquerda para o time do Coxa. A abertura na ponta para Robinho. Robinho na marginal do gramado. Tenta recuperar a posse de bola, não consegue. Júlio César na alavanca. Ela volta para Val. Val com o pé direito, meteu para Vagninho, afasta, tira Bidu, voltou a sobra para Castan, tentava a entrada da grande área, chega cortando o Thales e sentiu, hein? Olhou pro banco ali o Thales, pediu pro árbitro parar, não sei se foi pro banco ou foi pro árbitro, mas ao tirar ele sentiu, hein? Posterior. Desabou lá. Desabou. Agora ele põe a mão no joelho. É. Ô Boli, a princípio parecia o posterior, agora põe a mão no joelho. Vamos ver. Não pisou em falso, nem buraco, né? Porque o gramado é espetacular do Couto Pereira. Mas realmente colocou a mão no joelho esquerdo, Thales, zagueiro do Bugrão. Já tá inteiro já, né? Boli, só pra dizer sobre a substituição do Índio, a entrada do Índio, né? Pois não. Ele poderia muito bem, né? Poderia muito bem. Tá perdendo o jogo, pô. O que ele fez? Ele tirou um cara que é um segundo volante, que chega, que tava, pra mim, o pior em campo, tá? Rodrigo Andrade. Para colocar um cara que é primeiro volante. Então o Tigrão tem 100% de razão. O que ele quer perdendo o jogo colocando o Índio? Por que ele não colocou então o Andrigo no lugar do Rodrigo Andrade? E aí você traz o Andrigo para vir jogar atrás, adianta o Regis automaticamente. Você dá até para colocar o Alan Vitor para o time ficar um pouco mais rápido, tirando o Todinho, e traz o Andrigo para fazer um tripé invertido. Seria a minha substituição. Lembrando que o Guarani está perdendo o jogo. E desce o time do Guarani pela direita, Lud que recolheu, dominou o pé direito, tendo o cruzamento, bola desvia na zaga, vai embora. Escanteio pro Guarani bater. Guilherme Biro estava ali na função de zagueiro, último a tocar, na tentativa do Ludic. Escanteio que o Regis vai bater. 20 minutos do segundo tempo, capricha aqui da Regis. A nação bugrina está contigo nessa. Vem pra cobrança, Regis. Autoriza o árbitro, pé canhoto, levantou, cruzou pra boca do gol. Wilson tranquilo, saiu do gol pra fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Tem um pernilongo aqui, Marquinhos, só mata ele aí. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 20 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo o brasileiro da Série B, pesou na 26ª rodada do Couto Pereira.
Com a presença do público, capacidade reduzida, mas com a presença do torcedor. 1 pro Coritiba, 0 pro Guarani, Edu. Olha, hoje Corinthians 2, Palmeiras 1, Ceará 1, Chapecoense 0. E amanhã, 16 horas em Caxias, tem Juventude Santos. E o Zé Carlos de Hortolândia tá bravo com o Matheus Ludig, que ele não está acertando os cruzamentos. Bandeirantes. Você ligado no futebol da Bandeirantes, vem para o Bugrão, sai pro jogo Matheus Ludig, cercado, marcado pelo Vagninho. Soltou por dentro para Bruno Silva, para Júlio César, cortou, limpou, fintou, Andrigo. Quem tem a posse de bola dominada pela meia, soltou para Ludig. Ludig para Júlio César, escapou da bola, brigou e recuperou, carrega ela, entrada na grande área. Júlio César demorou demais para resolver o que faria com a bola. O Ludig apertou, recuperou, Andrigo na ponta para Ludig, para Bruno Sávio, domina, ajeita bem a direita, tendo no comando para Regis, tira a defesa, voltou um bolão, Bidu saiu na cara do gol, vai marcar, bateu, o Wilson faz uma defesa espetacular e salva o Coritiba, Marcos Luiz. Na visão do Bruno Sávio, que percebeu a entrada do Bidu, olha o escanteio aí, Bolis. Não valeu, pediu para esperar. E aí o Bidu chutou, boa defesa do Wilson, escanteio para o Guarani. Para salvar o time do Coritiba, o Bidu invadiu a área e soltou a bomba, ele estica o braço esquerdo e faz a defesa. Cardão entrou no Guarani. Vou arriscar que foi embora o Thales, Marquinhos. Também concordo com você na do Thales. Carlão com a número 50. Escanteio para o time do Guarani. Vem embora Bugrão. Capricha Regis. Metade do segundo tempo. Por muito pouco o Guarani não empatou. Partiu Regis, levantou para a boca do gol. Afasta, tira a defesa. Bruno Silva tocou. Wilson saiu do gol. Voltou Ronaldo Alves. O árbitro parou. Marcou a falta em cima do goleiro, Marquinhos. Marcou e foi do Bruno Silva, que estava ali o capitão do Guarani, Bolis. A Z Company Engenharia vai revitalizar o centro de Campinas. O primeiro prédio a entrar no programa é o famoso edifício Anhumas. Todos os edifícios desta área central, independente das condições financeiras, poderão entrar no programa. Entre em contato e saiba mais. Acesse azcompany.com.br, Company com Y, ou através do WhatsApp, 19 98433 4344. Placar de 1-0, o time do Coritiba vence o jogo. Já ultrapassamos a metade do segundo tempo. Domina o Matheus Salles, abre na ponta para Guilherme Biro. Ele arranca, autor do gol do Coxa. Tentava o passe no comando, Matheus Ludig, que faz o corte. Deixou atrás para Júlio César. O campo acabou, a bola saiu. Bandeirinha dedurou, flagrou, o árbitro confirmou. É lateral um pouco depois da risca no meio campo. Setor canhoto para o time do Coritiba. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. E a apresentação é dele. Edu Pinheiro. Seu oferecimento do Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Aqui vem Guarani, Bruno Sávio tentou passe por dentro, a bola não chega no Andrigo. Faz o corte lá atrás, Matheus Salles. E a Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Bolis. Vai lá, Marquinhos. Manda um abraço aí pro Cassiano, o Gleger. Cassiano falou que dia 10 do mês que Cassiano. vem vai estar aqui, hein? Grande Cassiano. E ele falou pra você preparar aquela que ele gosta, viu, Gleger? O homem é bruto, hein? O homem não é fraco não, levar, viu? Você viu lá? Vou levar aquela famosa cabaré pra ele. Quero ver ele deitar. Ele vai deitar com arreio, deixa aí. Valeu, rapaziada, obrigado pelo carinho, pela audiência, Tigrão. E o jogo, quase 25, segundo tempo, melhorou um pouquinho no jogo o time do Guarani ou não, Thayer? Melhorou e teve a sua melhor oportunidade com o Bidu. Eu acho que o Wilson, até agora, fez a defesa do jogo. Uma pancada cruzada do Bidu. Concordo. Fez uma defesa espetacular de puro reflexo. Uma bola bem metida pelo Sávio. O Guarani melhorou, sim. Deu uma subida nas linhas, claro, que começa a partir de agora a entender que o tempo já está bastante adiantado e aí vai tentar pelo menos beliscar um empate em Curitiba. Mas a mexida, a dinâmica com o Andrigo deu uma melhorada exatamente na movimentação e na aproximação de linhas da equipe do Guarani. Vamos ver se não é apenas aí
uma estrela cadente, um lance isolado. Mas melhorou sim. Agora uma bobeira ali, ó. Aqui pressiona Léo Gamalho e Rafael Martins. Você chega primeiro, tira. Bobeado no time do Guarani. O Léo Gamalho chegou um pouquinho atrasado e acabou trombando com o Rafael Martins. A bobeira foi do Cardão, né? Entrou agora há pouco. Sabe como é que era, Marquinhos? Um pouquinho frio no jogo. Aliás, foi do Ronaldo Alves, desculpa. E quando tá frio assim é difícil entrar legal, né, Bolis? Ah, é, Marquinhos? E tanto que tá sentindo até agora o ritmo, né? Foi o Ronaldo Alves que acabou recuando na fogueira por Rafael Martins. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Fala aí, Tigrão. Não, ele deu uma mudada no posicionamento do ataque, né? O Júlio César estava do lado esquerdo, agora está do lado direito. Ele centraliza o Sávio, né, que estava do lado direito, e põe o Bidu na segunda linha, puxando o Índio para fazer uma espécie ali de lateral esquerdo, para tentar fechar e bloquear aquele lado esquerdo para liberar o Bidu, né? Agora, vamos ver, ainda não tem presença diária. Olha o Bidu onde está, ó. Segunda linha típica, lá na frente. O Andrigo entrou bem no jogo. O Regis também subindo um pouco, mais adiantado. O Guarani melhora no jogo e pode buscar um empate, sim. Guarani tem a posse de bola 27, encolhido o time do Curitiba nesse momento. Índio, boa bola metida para Bidu, Bidu de primeira para Bruno Sávio, recolheu, dominou, tentou, Andrigo, tira a defesa. Olha a sobra para o Ludic, devolveu, mas o outro marcou o impedimento do Ludic. Impedido, hein? Ludic. Ali quando a bola sobrou para ele, o bandeirinha dedurou. No início do lance, o Bidu não estava não, né, Marquinhos? Não, ele marcou do Ludic, né? Para mim, pelo menos para mim foi do Ludic. Do Bidu. Né? Ah, não, mas aí errou. Marcou do Bidu erradamente. O Bidu, se a bola entra, o gol seria checado e, consequentemente, o gol seria validado a favor do time do Guarani. Marcou impedimento, como a bola não entrou, não tem a revisão do lance. E o Wilson, goleiro do time do Curitiba, vai cobrar na falta a favor do Coxa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 28 minutos cravados. Segundo tempo. Do Couto Pereira, Alto da Glória em Curitiba, eu confirmo. 1 pro Curitiba, 0 pro Guarani do... Olha a Série B ainda hoje, CRB 1, Avaí 2, amanhã 16 horas o Independência, Cruzeiro e CSA, às 18h15, Majestoso, Júlio Nascimento narra aqui, Ponte, Brasil de Pelotas. Alô, Danilo de Piracicaba, diz que o Bugre empata, e o Júlio Gama, Jardim Leonor, volta Eduardo Persson. De bola, rede Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol aqui na Bandeirantes. Curta a transmissão com imagens através do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha o cruzamento para a área do Guarani, Rafael Martins sai do gol, dá um soco na bola, atropela todo mundo, atropelou seu próprio companheiro. Jogo segue, ficou caído, Ronaldo Alves, aí o tiro pro gol, a bola subiu, foi embora. O que tá reclamando também o Índio. Foi o Robinho ali, mas né? O lance seguiu, né, Marquinhos? Seguiu e o Robinho tentou o chute, né? Essa bola foi parar lá naquela lanchonete que tem ali depois do... Claro, conheço. Aliás, tem um cachorro-quente ali sensacional, viu, Marquinhos? Você tem a opção de purê, sem purê, com batata palha ou sem. Eu prefiro sem batata palha. Entendi. Aqui o jogo está parado, vai ser atendido. O Ronaldo Alves foi atropelado pelo Rafael Martins. Batata palha pro Marcos Luiz é igual arroz com uva passa. Entendi. E a feijoada também, né? Amarelo pro Índio. Por isso que eu tô rindo. O que é a história da feijoada aí, então, amarelo pro Índio. Ah, entendi. Pensei que era da feijoada. Não, eu acho que é da feijoada também, viu? Aproveitou o embalo, o rapaz né, passou na fila da feijoada acho que 6 vezes. Pelo amor de Deus. O problema é que ele passou 6 na fila da feijoada e 8 na fila do toalete. O problema é a protuberância abdominal por 5 dias. E aí, pra não falar outra palavra, né, vou falar pro gente boa do Mano. Na 4ª vez que passei no corredor que vai pro toalete, o Mano falou assim, o Mano, pra quem não sabe, é o sogro do Gleger. Ele falou o seguinte, já vai de novo, Mano? Aí complica, hein? Vida de Isso rei. era umas 3 da manhã já. Vida de rei, só no trono.
Trabalha a bola o Índio pro time. O Índio recebeu o cartão, viu, Marquinhos? Por reclamação. Sim, exatamente. Você já falou, né? Eu dei risada também pelo lance. 30 minutos, meia hora. Tá difícil pro Guarani. 1-0 Coxa na frente. Lá atrás do time do Coritiba. Só marcando para sair, para recuperar e sair rapidamente. Domina o Cartão. Cartão velocidade. Vem trazendo o time do Guarani. Empurrando a canhota para Bidu. Bidu na ponta para Andrigo. Andrigo tentou invadir a área. Dividiu. Chega rasgando o Val. Dá um bico na bola. Tira. Coloca a bola para a linha lateral. Lateral pro time do Guarani para fazer a cobrança. O Bugrão tenta. Busca. Briga. Busca o gol de empate. Nesse momento não entra no G4 com empate. Mas fica ali, né? Brigando pelas posições, pela quarta colocação. Bola para Índio. Índio ajeita, domina. Já mais uma mexida no Guarani. Bruno Silva por dentro. Fez o passe para Júlio César. Centralizado, ele mete na ponta. Recolheu, dominou Ronaldo Alves para Lúdico. Deu uma patinada. Conseguiu se levantar rapidamente. Recuou para Ronaldo Alves por dentro para Bruno Silva. 31,5. Segundo tempo. Placar de 1-0 para o time do Coritiba. Guarani tem a posse de bola, mas não consegue chegar no último terço do campo. Domina o Índio aqui para Canhota. Índio agora sim para Andrigo, boa bola, se manda Matheus Lúdico, tentativa de lançamento, corta Luciano caçando a entrada da grande área, ela volta lá atrás para o time do Guarani. Você ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho, pela audiência, através do YouTube, através do Facebook, você curtindo através do Instagram, segue lá no @Leandro Boles, rapaziada mandando mensagem aqui, então André Camargo ligado, meu amigo RC, Rodrigo Caetano, João Fábio Tedesco, Zé Guarani, Zé Caprânico, tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, sofrendo com o Bugrão. Já uma não, duas alterações do Guarani, Cobrão. Renanzinho e Lucão do Break. Lucão do Break fez o seu primeiro gol com a camisa do Guarani nesse estádio, né, Cobrão? Contra o Operário. E aí depois a gente ficou aguardando a hashtag que não sai do mesmo número, né? Sai é o quê? Faltam 5, é isso? Hashtag faltam 5. 32, placar de 1-0, Coritiba vence o jogo, domina Rafinha, no comando tentou Wagninho, foi desarmado Igor Paixão, recupera Bruno Silva no comando, deixou para Bruno Sábio, recolheu, domínio para Regis pela meia esquerda, ajeita, domina cercado, marcado de volta, o passe mais lá atrás. Com isso o Guarani dá 2 passos para trás com o Índio e recomeça no câmbio ofensivo. Índio para Bruno Silva, ajeita, domina no círculo central, aqui na ponta para Regis ajeita, domina, pé canhoto na bola, faz a inversão, da esquerda para a direita, a bola chega no Matheus Ludwig, ele mata a coxa, coloca no terreno, mas toca nas costas do Ronaldo Alves. Corre, chega primeiro antes do Léo Gamalho e recua para o Rafael Martins. Gleger, e o jogo, 33 segundo tempo. E as mexidas do Bugrão, hein, Gleger? Eu acho que o Guarani melhorou, tava muito mal no jogo, né? Deu uma melhorada sim, a entrada do Andrigo ajeitou aí esse meio de campo, né? Você vê que a transição deu uma melhorada. Agora a movimentação de alguns jogadores melhorou também. O Regis vem um pouco mais atrás para buscar essa bola, para armar o time. Então eu tô gostando. Aparentemente o Guarani pode ser que surpreenda e faça o gol. Mas o time do Coritiba é muito bom, né? Tem uma solidez defensiva impressionante. Agrupa as suas linhas, dificulta para o Guarani. Que nesse momento, Bola, depois das substituições, sem dúvida nenhuma, melhorou no jogo. Guarani tenta a tabela, Júlio César no fundo para Matheus Ludwig pela direita, vem para o Bugrão, ajeitou, dominou, tentou passe para trás, marcado por 2, dominou, insistiu, perdeu a bola, Guilherme Biro dá um bico, Igor Paixão brigou, foi para a disputa, chegou Bruno Silva, procura a bola espirrada, falta de graça para o time do Coritiba, arranca Wagninho, vem trazendo ao Matheus Salles, quem arranca, Wagninho aqui na ponta, um bolão para Igor Paixão, carregou em direção ao gol, invadiu a área, faz o break, rolou por dentro, corta Índio, chega Índio para fazer o corte com a canhota. Na sequência, dominou mal Matheus Salles. A bola saiu lateral de graça para o time do Guarani. Só agora vamos com as alterações. O árbitro deu uma olhada ali para ver se dá para autorizar, né, a modificação do Guarani. A bola não saía, né? A bola não parava. Não saía. Vamos apostar quem sai, Boles? Eu aposto que saem Júlio César. Vamos ver. A alteração primeira agora. A primeira alteração do Curitiba. Tá saindo o Val. No Curitiba o Val. Para a entrada do número 5, Johnny. Essa é a primeira alteração. Val está indo embora para a entrada do Johnny, número 5. E a outra alteração do Curitiba, vamos lá. O torcedor solitário lá na arquibancada está aplaudindo, olha lá. Até porque o Val também não apresentou nada de positivo, né? Apenas aquele chute que deu origem para o gol do Curitiba. E a outra alteração, Boles, está saindo, portanto, o Robinho para a entrada do Gustavo Bochecha, né? O Bochecha com a número 88 no Curitiba. E no Guarani, os dois que estão ali, ó, o Renanzinho e também o Lucão do Break. A primeira alteração agora no Guarani, nesse segundo tempo, que o Guarani está perdendo para o Coxa por 1-0.
vai sair 22 e 11, ele tá maluco? Presta atenção no serviço aí, ó. Tá difícil ali, hein, cara. Tá o delegado louco. do jogo com o quarto árbitro, tanto é que o Lucão do break tá reclamando, né? Não veio um manual pra ele ali, não, é? Que confusão, hein? Tá louco, rapaz. Tá saindo Ronaldo Alves, número 22, pra entrada do Lucão do break com a 99. Essa é a primeira alteração, não é? A segunda alteração agora para a entrada do Renanzinho com a número 35, sai o Bruno Sávio. Bruno Sávio sai, entra o Renanzinho com a 35. Até que enfim o negócio funcionou. Demorou, hein? Demorou, mas as alterações foram processadas no Couto Pereira. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corbela! E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36 minutos cravados e segundo tempo. No Couto Pereira em Curitiba, 1 pro Curitiba, 0 pro Guarani. O Curitiba recupera a posse de bola pela meia. Matheus Salles meteu na ponta para Léo Gamalho, caindo na esquerda. Abertura feita na ponta para Igor Paixão, ele domina, não carregou, não levou para a linha de fundo não. Matheus Ludwig apertou, volta para Léo Gamalho. Troca passes o time do Curitiba, deixa o Guarani correr atrás da bola. Confirmando, Edu, placar de 1-0, o Curitiba vence o jogo no Couto. Ainda hoje Série B, Série B, né? CRB 1, Avaí 2, ganha o Avaí lá no Rei Pelé. E no clássico deu timão, hein? Roger Guedes fez os 2, Corinthians 2, Palmeiras 1, Palmeiras gol do Gabriel Menino. Rádio Bandeirantes. 37 segundo tempo, já estamos entrando na reta final de partida. E aí, Tigrão, estas duas alterações no time do Guarani. Eu acho que ele puxou, deixa eu dar uma olhadinha, é verdade. Ele puxa agora o Bruno Silva para a zaga, a zaga do Guarani agora é Bruno Silva e Carlão, né? E bota o Andrigo como volante no meio, fecha o meio com o Andrigo e solta o Bruno Sávio para ter, o Lucão do break para ter lá uma referência, eventualmente numa bola cruzada. Então ele abriu o time definitivamente. Nesse momento joga praticamente sem nenhum volante, porque a grande verdade é que o Índio, que é volante, está jogando de lateral esquerdo para liberar o Bidu. Ele mandou o Guarani para cima, eu gosto disso. Ele mandou o Guarani para dentro do Curitiba. Bidu na segunda linha, lado esquerdo, Lucão centralizado, não é? O Júlio César do lado direito. E aí traz o Andrigo para tentar fechar ali a posição de volante e joga com praticamente 4 atacantes, com o Renanzinho também fazendo ali uma dobra pelo lado esquerdo. Vamos ver, o Renanzinho não se posicionou ainda, não deu para entender exatamente onde ele vai, mas o Guarani vai meter sufoco no Curitiba aí nesse finalzinho de partida. Ele abre mão de zagueiro e bota atacante. Olha o Guarani na ponta com o Bidu, linha de fundo, tentou cruzamento, pegou mal na bola, Ludwig tentou de cabeça pro meio, pra Lucão do break, dominou, limpou, tá valendo, ele bate cruzado, Wilson de novo, voltou o Bidu de cabeça pro meio, olha, sobra pra fora! E a bola ainda desvia na finalização de Renanzinho. Incrível, o Guarani teve 2 grandes oportunidades pra empatar o jogo, Marquinhos. Na pressão, né, Bolis? Na pressão, Guarani, no último toque foi do Renanzinho, houve o desvio, ganha escanteio a equipe do Guarani, quem sabe na bola parada, Bolis. Primeiro com o Lucão do break, depois com o Renanzinho, os dois que acabaram de entrar. Escanteio pro time do Guarani, Andrigo vem pra bola, capricha Andrigo, capricha que dá. Andrigo vem pra cobrança, quase 40, segundo tempo, 1-0 pro Coxa, levantou, cruzou pra boca do gol, tentava cartão de cabeça, tira a defesa, Renanzinho vai brigar, tocou de cabeça pro meio, insiste o Guarani, voltou pra Índio, Índio meteu na ponta pra Andrigo, linha de fundo, evitou a saída, cruzou, fechado na área, tenta de cabeça o Guarani, afasta a quarta defesa, é pressão do Bugrão, Guilherme Biro de cabeça, mandou a bola pela linha de fundo, é escanteio pro Guarani bater. Não quis saber de brincadeiras o Guilherme Biro, jogador que está atuando também ali na zaga, último toque, escanteio, outra vez o Andrigo tá por ali, não, agora é o Regis, Bolis. Regis vem para a cobrança, quebra canhota, placar de 1-0 pro Curitiba, está caído Bruno Silva.
Bruno Silva dividiu pelo alto e na queda levou a pior, colocou a mão no tornozelo, mas já está recuperado e vai para a área. É a chance para o time do Guarani de novo na bola parada, buscando o empate Bugrão. Capricha que dá Regis. 40 minutos de segundo tempo, 1-0 para o Coxa. O Guarani pressiona o time do Coritiba, o líder do campeonato. O árbitro está revendo uma situação. O árbitro revê uma situação de um ataque bugrino, Marquinhos. A gente observa ali, né, que ele está esperando uma comunicação do VAR. Vai pro VAR. Pediu o VAR. Vai pro VAR, talvez uma... Vamos ver se o nosso Vardomiro consegue ver, né? Ele vai expulsar Vardemir alguém. Gomes. Vai expulsar alguém, Marquinhos, olha lá. Ih, cartão, rapaz. Vai puxar o Puxou cartão. o cartão vermelho. Eu acho que não. Não, vai pro VAR, ele ameaçou, ele vai pro VAR. Eu acho que é no ele lance, fez na o sinal batida, do VAR, da cabine do VAR. Na batida do Renanzinho, ó. Vamos ver. Opa, um pênalti em cima do Bruno Silva. Um possível pênalti em cima do Bruno Silva. Ali o Vagninho, Bruno Silva, o árbitro estava perto. Opa, pênalti! Pra mim, pênalti aí, Marquinhos. Pra mim também. Agora revendo o lance. O pé do Bruno Silva. Pênalti, claro, hein? No lance agora dá pra ver, pênalti. E aí, Gleger? Muito pênalti. E pra você, Tigrão? Pra mim, pênalti. O Vagninho tenta a bola, mas acerta a perna do Bruno Silva. E o Bruno Silva é que acerta a bola. É isso aí, o árbitro de vídeo, Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina. Ele sugeriu ao árbitro uma revisão do lance. O árbitro está revendo o lance. Está difícil o árbitro, alguma coisa está prendendo o árbitro. Ele aponta a atenção, pênalti para o Guarani! Ele marca o pênalti com o auxílio do VAR. Do Vagninho para cima do Bruno Silva. O pênalti está marcado, é pro Guarani, Marquinhos. E ninguém entende no Curitiba, né? Todo mundo reclamando, o Henrique tá ali, ó, tentando ganhar na base do grito. Mas o pênalti está marcado a favor do Bugre. E agora é hora de todo o elenco do Guarani sair dali, né? O Regis vai pra cobrança, já pegou a bola, vai pra marca da Cal, pede autorização. Todo mundo catimbando no Curitiba e a chance do Bugre é empatar o jogo no Couto. Pênalti que o Vagninho cometeu pra cima do Bruno Silva, como você disse, o Henrique experiente, né? Tá tentando argumentar, mas não tem. O cara foi lá e viu no VAR, é um lance interpretativo, ele viu por vários ângulos com o replay e marcou o pênalti, claro, Não tem nem o que reclamar. Pênalti marcado, o Guarani pressionava o melhor momento do jogo. E numa disputa na área, o Vagninho acaba cometendo o pênalti para cima do Bruno Silva e o Regis vai para a cobrança, Marquinhos. Regis, meia do Bugrão. Com a número 78 pronto, o Vagninho tenta argumentar, mas acabou atingindo realmente o Bruno Silva, né? Claro que foi um lance rápido e se não fosse o VAR também tinha passado desapercebido, hein, Boris? Iria passar. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e agilize o seu orçamento. Regis na cobrança, 43, capricha que dá Regis, toma curta distância da bola, mãos na cintura, pé canhoto, é pênalti para o Guarani, uma grande chance para empatar o jogo no Grão, tem uma grande oportunidade, partiu Regis, pé canhoto, correu, bateu na trave, explodiu no travessão, voltou para o Lucão do break, voltou a sobra para o Guarani, insistiu, bateu para fora, o Guarani perde o pênalti. Tá impedido. Regis perde o pênalti, Marcos Luiz. Ah, não pode, né? O Regis pegou a bola e chamou a responsabilidade. Ele quis fazer golaço, né, o Regis, na minha opinião. O Tigrão pode até me desmentir, mas ele quis fazer golaço. Ali tinha que ser na categoria. Errou na cobrança de pênalti o Regis, que é bom jogador, hein? Você já tinha dado spoiler, né, Tigrão? Mal no jogo, o Regis, ele foi encorregado para a cobrança e sentiu, mesmo experiente, aos 43. O Guarani perde uma chance de ouro para empatar o jogo, Tiger. Mas o Guarani empurrou o Curitiba sentiu o peso, recuou, foi para dentro da sua grande área. O Wilson fez duas grandes defesas nos últimos minutos. E o Regis tem que saber que pênalti é jeito, não é força, né? Ou você bate forte, mais rasteiro e no canto, ou você espera a definição do goleiro e rola. Agora, da pancada de olho fechado, quase derrubou a trave. Bateu mal, Regis, essa é a verdade. Bateu muito embaixo da bola, o Wilson não chegaria, mas o travessão salvou o Curitiba. Uma pena, porque as alterações precisas, corajosas e ousadas do técnico Daniel Paulista.
Muito boas as alterações, ele mudou completamente a configuração. O Bidu é ponta esquerda, né? O Índio, que seria o único volante, está fazendo a cobertura da lateral pelo lado esquerdo. O Bruno Silva voltou para a zaga e ele colocou mais um atacante, que é o Lucão do Break, para tentar a referência, levando no lugar de um zagueiro. Ele entrou exatamente no lugar do Ronaldo Alves, ele puxa o Bruno Silva. Ficou sem nenhum volante e botou 4 atacantes e 2 meias. E o Curitiba sentiu, foi bem o treinador do Guarani e deu certo, não só pelo pênalti, mas porque o Guarani criou, depois dessa mudança de configuração, as suas melhores oportunidades na partida. E aí tem o pênalti, um pênalti de VAR, que o juiz estava a 1 metro e não deu, precisou ser chamado a atenção pelo árbitro de vídeo, e aí o Regis, como diria Tim Maia, botou tudo a perder. A Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência voltada na recuperação de fachadas estruturais prediais. Acesse azcompany.com.br, Company com Y. Ou no WhatsApp 19984334344. Alteração. E o time do Curitiba, evidentemente, esfria o jogo, né, Marquinhos? Tá saindo o Léo Gamalho com a 9 para a entrada do Wellington com a número 34. Wellington 34 vai entrar e daqui a pouco o Gui, aquele mesmo, Gui Azevedo, com a 17 também no jogo. Beleza, Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decor, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. E sai o Igor Paixão também com a 98, viu, Boris? 47 minutos já no tempo que o árbitro acresceu e a gente não registrou. Afinal de contas, teve a situação do pênalti agora com as alterações. E deve dar mais alguns minutos aí. Lateral para o time do Curitiba. E aí, Gleger? O Guarani perdeu a grande chance para empatar o jogo, Gleger. Você sabe que tem aquele ditado que diz, né? O cara vai bater o pênalti, por mais que seja craque, né? O Regis é um craque de bola. E aí, só que ele tá enfrentando um baita de um goleiro que é o Wilson, né? Porque o Regis, todos os pênaltis que o Regis bateu, nenhum ele bateu desse jeito. E aí o cara fala, pô, vou enfrentar um baita de um goleiro, vou ter que mudar a estratégia, né? Vou ter que mudar o estilo da batida. E aí acaba errando. Então eu acho que foi isso realmente que aconteceu. O Regis, que tem uma baita de uma categoria, e deu uma de zagueirão de fazenda, né? Aquele famoso back de fazenda. Um bicão na bola, pegou no meio do gol, né? Mas acabou batendo na trave e não fez o gol. Mas eu concordo com o Tigrão. O Guarani encurralou, o Guarani evoluiu no jogo, melhorou, né? Botou pressão. Aliás, está botando pressão. O jogo já está acabando, né? Mas quem sabe o Guarani no finalzinho não acha uma bola e empata esse jogo. Vamos até 50. Estamos nesse momento com 48. Lançamento para o Lucão do Break. Chega para fazer o corte o jogador do Coxa e vai no corpo no Lucão do Break. Não é uma boa não, né, Marquinhos? Foi lá, dividiu, a bola já havia saído. E olha que para derrubar o Lucão não deve ser fácil, né? O zagueirão Wellington deu um chegar para lá no Lucão do Break. É tiro de meta para o goleiro Wilson fazer a cobrança. E antes do pênalti, o Wilson fez uma defesa espetacular, salvando o empate do time do Guarani naquela ocasião. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia, loja 1 a 2, na Rua Armando Frederico Renganeschi 168, no Jardim Ouro Verde. Mais uma falta para o Guarani, um pouco depois da risca do meio campo. Guarani não quer saber, vai meter esta bola na área, Marquinhos. E o Rodrigo tá ali com a perna direita, vai chuveirar lá, Bolis. 49, entramos no minuto final, tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança. Zagueiros vão para a área, Bruno Silva, Carlão, Índio. Parte para o Balandrigo, levantou para o Cardão, tentou de cabeça, subiu como ele o zagueiro, bola colocada para fora, mas Bandeira já marcava uma irregularidade. O impedimento do Cardão, o jogo está parado, Marcos Luiz cobrando. E aí tranquilidade para o Wilson, né? Goleiro do Curitiba, vai esfriar o jogo, né, Bolis? A situação fica difícil para o time do Guarani, vai perdendo para o líder Curitiba e perdendo a oportunidade de voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro, mas tem muito campeonato ainda. Hoje a 26ª rodada, o Grão que volta a campo na próxima quarta-feira, às 7 da noite.
Pega mais um gigante do futebol do país, o Cruzeiro do Brinco. Quarta-feira, 7 da noite. Tem falta, ou melhor, lateral. Falta ou lateral? Ele marcou. Deu falta. É que o Coritiba não tem pressa alguma para fazer a cobrança. Faltando menos de 9 segundos aí, né, Bolis? E em contrapartida, o Coritiba vai chegando a 52 pontos. Uma campanha espetacular do Coxa até aqui para voltar à elite do futebol do país. Bola recuada para Luciano Castelli. Trabalha a bola pela esquerda e não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. E pinta a confusão entre Júlio César e Guilherme Biro. Depois que o árbitro havia apitado, a turma do deixa disso chega para amenizar e apaziguar a situação. E depois de muita gente, evidentemente, eles conseguem. Apita o árbitro, termina o jogo no Couto Pereira e deu Coxa. Vitória do Coritiba, gol de Guilherme Pereira. O Coritiba bate o Guarani por 1-0. A bola parou de rolar em Curitiba e na sequência vem aí o jogo aberto no comando de Edu Pinheiro. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Olha, terminou no Morumbi, São Paulo 0, Atlético Mineiro também 0. Deixa eu ver aí no gramado as coisas, né? Lá no gramado, Marcos Luiz, tranquilizou. Deu uma tranquilizada ali, mas há uma reclamação. Tá o Bruno Silva, eu não sei qual o argumento do Guarani com o árbitro piauiense. O acréscimo de 5 minutos, né? Tá uma reclamação, portanto, tá me auxiliando aqui o Giba. Há uma reclamação por parte dos jogadores do Guarani, que queriam mais, né, em relação aos 5 minutos que foram acrescidos pelo árbitro. Vitória do Curitiba, continua na liderança do campeonato. O pênalti desperdiçado pelo Regis. Guarani perdeu a chance do empate, né, Edu? E o Curitiba ganhou os dois, né? Ganhou aqui 2-0, ganhou hoje 1-0. Curitiba tem 52 pontos, disse o Boris aí. Em segundo, Goiás. Deixa eu ouvir o Bidu. Vamos lá. O que fala o Bidu, jogador da equipe do Guarani, teve uma grande oportunidade para dar a vitória. Mas o Wilson foi lá, praticou a defesa, impossibilitando naquele momento o gol de empate do Guarani. Veja você, né? Se o Bidu tivesse feito, o Guarani tinha empatado. Vamos lá, Bidu. Fizemos o primeiro tempo abaixo do esperado, mas agora erguer a cabeça e continuar mantendo o foco para procurar o G4. O Giba deles lá tá ruim, hein? Fala pro Giba deles lá, viu, Gilberto Sufi? Mandar você lá abrir o microfone lá do Bidu, porque não deu para entender nada que o Bidu falou, hein, Edu? Não dá. A gente de máscara, cansado, suado, fica complicado. Vamos lá, o goleiro Wilson, muito bom goleiro Wilson, que pegou do Bidu, pronto. O Wilson, vamos ouvir o que fala o experiente Wilson, goleiro do Curitiba, um dos destaques da partida, para mim, o herói do jogo, né? Segurou e ajudou o Coxa Branca a conquistar essa vitória dentro do Couto Pereira, que teve a presença do torcedor. Mais uma vitória fundamental. O adversário que até o início da rodada era o 5º colocado, onde a gente sabe que o nosso principal objetivo, primeiramente, é se afastar o máximo do 5º para garantir o quanto antes o acesso. Muito feliz com a vitória, importantíssima, com a volta do nosso torcedor, que tinha que ser curado também com uma vitória. O torcedor foi fundamental, nos empurrou durante toda a partida, tá todo mundo de parabéns pela dedicação, pela entrega. Temos mais um jogo aí em sequência em casa. A gente, junto com o nosso torcedor aí, se Deus quiser, conseguir mais uma vitória. Legal, Wilson. Goleiro do Coxa Branca e do... Olha, agora ali perde uma posição. O Avaí hoje ganhou lá dentro de Maceió, ganhou do CRB de 2-1. Então o Avaí ultrapassou, tá? Então, o Coritiba tem 52, em segundo Goiás 45, em terceiro Botafogo 44. O Botafogo vai jogar amanhã com o Sampaio Correia em casa. Lembrando que o Botafogo ganhou os 7 últimos jogos em casa. A única equipe ganhou 7 jogos seguidos em casa. O Botafogo e amanhã pode conquistar a 8ª vitória seguida em casa. Em quarto, CRB 44 também. Em quinto, Avaí 43. Em sexto, Guarani com 41. E o próximo jogo é contra o Cruzeiro, né, Marquinhos? Quarta-feira, 7 da noite. E um detalhe, o Cruzeiro joga amanhã com o CSA. Se o Cruzeiro está invicto a 12 jogos. Amanhã, se não perder, completa 13. E fica interessante o jogo aqui no Brinco, Guarani e Cruzeiro. Guarani tentando quebrar essa invencibilidade do Cruzeiro. Vamos lá, Tigrão, vamos comentar aí. Bidu teve a grande chance, 22 do segundo tempo, cara a cara. O Wilson estica o braço,
pimba para escanteio. E esse pênalti perdido aí pelo Regis, a 43, chutou no travessão. Coritiba 1, Guarani 0, marcado por Guilherme Biro, a 28 do primeiro tempo. O Coritiba mandou no jogo, né? Durante boa parte do espetáculo. Mas os últimos 15 minutos do segundo tempo só deu Guarani. As alterações do Daniel Paulista surtiram efeito. E eu vou enumerar aqui duas grandes defesas do Wilson. Uma no chute cruzado do Bidu, onde ele no puro reflexo já tinha caído, trocou de mão, ergueu o braço esquerdo e milagrosamente evitou o gol de empate do Guarani. E num chute igualmente cruzado do Renanzinho, também com alto grau de dificuldade, ele consegue evitar o gol do empate do Guarani. Tudo isso depois dos 30. E a seguir, o pênalti do Vagninho, que estava lá tentando ajudar na defesa, foi chutar a bola, nem teve a intenção, mas em falta não tem intenção. Tem que ser analisado se pegou ou não pegou. Bruno Silva chuta, visa a bola, chega primeiro, bola alta, uma bola pingando na área, e aí o Bruno Silva ergue a perna para chutar, e o Vagninho chuta também, só que chuta a panturrilha do Bruno Silva. O lance foi pro VAR, com o chute do Bruno deslocado, ele acaba chutando a bola, impulsionado pelo chute que tomou na panturrilha. Pênalti, para mim, absolutamente caracterizado e indiscutível. Aí o Regis vai bater, fico aí com a opinião do Gleger nesse momento, quis inventar moda, o Wilson é pegador de pênalti e tal, eu não tô muito bem no jogo, é finalzinho, se eu telegrafar ele vai pegar, vou dar uma pancada no meio, ele vai tentar adivinhar o canto e vai tomar o gol. Aí o Regis vai e bate um tiro de meta. Teria feito o gol, né? Porque o Wilson não chegaria. Só que ele bate um pouco embaixo da bola, com muita força, e ela explode com grande violência no travessão e pinga. Primeiro momento fui conferir para ver se ela não poderia ter batido dentro do gol, mas não. Pingou pelo menos 1 metro para dentro do campo, 44 do segundo tempo, e o Guarani perdeu a grande oportunidade de pelo menos empatar, o que já seria um ótimo resultado. Mas gostei da ousadia, gostei da leitura de jogo do Daniel Paulista, pelas alterações que ele fez, acreditando na possibilidade de ganhar o jogo. E são alterações que, taticamente, que o comentarista adora de ver, né? Adora que aconteçam para que ele possa passar essa leitura para o torcedor. Por exemplo, quando ele tira o Rodrigo Andrade e põe o Índio, ele não põe o Índio no meio campo. Ele puxa o Índio aberto pelo lado esquerdo com uma espécie de ala e dispara o Bidu para ser a segunda linha lá na frente, onde estava o Júlio César, que é deslocado. O Júlio estava do lado esquerdo, foi jogado do lado direito. Então, uma alteração inteligente. Quando ele tira o Júnior Todinho e põe o Andrigo, ele adianta um pouco o Regis e deixa o Andrigo entrar com a bola, já que o Regis teve uma atuação muito apagada na noite de hoje. Ora, o Regis se aproximava do compartimento ofensivo e ora o Andrigo. Ficou interessante. E aí a mais ousada de todas. Ele tira o Ronaldo Alves, põe o Lucão centralizado lá na frente e puxa o Bruno Silva para formar zaga com o Carlão, que havia entrado em lugar do Thales. Mas aí foi contusão, o Thales sentiu, já estava fazendo dupla de zaga com o Ronaldo Alves. Quando sai o Ronaldo Alves e entra o Lucão, ele puxa o Bruno Silva para a zaga e fica sem nenhum volante. Aí ele traz o Andrigo um pouquinho mais para trás, para não ficar totalmente desguarnecido, mas aí é inteligência. Sentindo que o Coritiba não ameaçava muito, que o Coritiba tinha recuado, ele falou, vou para cima. E depois saca o Bruno Sávio e põe o Renanzinho. E o Renanzinho entrou bem no jogo. Entrou bem. Então ele ficou com Andrigo, ofensivo. Regis, ofensivo. Júlio César, ofensivo. Renanzinho, ofensivo. E Lucão do Break, centroavante centralizado. 6 atacantes.
Claro que ele trazia ou o Regis, às vezes, ou o Andrigo, para não deixar totalmente exposta a zaga. Mas percebendo que o Coritiba não atacava mais, aliás, o Coritiba abriu mão de jogar depois dos 30 minutos do segundo tempo. Me parece que arriou fisicamente e muito prematuramente dentro da partida tratou de garantir o resultado, puxando todas as suas linhas para trás. E aí, tendo a correta leitura do jogo, o Daniel Paulista soltou o time e passou a fazer alterações desse porte. Por exemplo, de Lucão do Break no lugar de um zagueiro, puxando o volante para a zaga e não ficando com nenhum zagueiro, com nenhum volante. Ah, mas o Índio é volante. Só que o Índio estava fechando o lado esquerdo para liberar o Bidu. Quando ele faz essa alteração, botando o Lucão no lugar do zagueiro, ele centraliza um pouquinho o Índio e abre o Carlão bastante próximo da linha lateral, ele que é canhoto. Aí o Carlão, em alguns momentos, é que fechava a beirada. Só que a esta altura já não tinha mais o que fechar, porque o Coritiba não ia mais. E aí a leitura do treinador do Guarani foi perfeita. E o Guarani só não chegou pelo menos ao empate e, quiçá, a virada, porque o Wilson fez 2 monumentais defesas e porque o Regis perdeu um pênalti. Então o volume do Guarani nos últimos 20 minutos, 15 do tempo regulamentar e mais 5 de acréscimos, foi muito bom esse volume. Foi um time intenso, mas que tem contra si o fato de não ter mostrado este comportamento antes dos 30 do segundo tempo na partida. Até ali o Guarani foi um time burocrático, que aceitou o domínio do Coritiba, que foi lento, que não agrediu e que não acreditou nas suas próprias possibilidades. E olha que o Guarani tomou o gol a 28 do primeiro tempo. Portanto, teve um longo período para tentar mudar o seu comportamento. E só foi mudar a 30 do segundo tempo, com as alterações todas feitas, e também pelo comportamento conservador de garantir resultado do Coritiba, que teria tomado um baita de um castigo, perdendo 2 pontos dentro de casa, porque afinou, porque prematuramente recuou, porque estrategicamente tratou de garantir para mim muito cedo o resultado. E o Guarani, vendo isso, e aí o seu treinador leu corretamente, foi para dentro, tornou o time mais ofensivo, povoou o campo de ataque com praticamente 6 jogadores e poderia sim ter pelo menos arrancado um empate, não fosse fatalidade, o acidente de percurso do Regis, que bate como poucos na bola, ter abusado um pouquinho da força e pegando um pouco embaixo demais, e ela explodiu no travessão, num pênalti desperdiçado a 44. Então, eu tenho que dizer, para concluir, meu caríssimo Serjão Eduardo Pinheiro, que 2 pontos. O Guarani salvou a sua atuação pelos últimos 20 minutos, 15 regulamentares do segundo tempo, de 30 a 45, e mais 5 de acréscimo. Foi pouco. Se tivesse acreditado um pouco mais nas suas possibilidades, tivesse sido um time com um pouco mais de personalidade e tivesse atacado o Coritiba, não só depois dos 30 do segundo tempo, mas ao longo da partida, certamente não teria perdido o jogo e poderia até estar trazendo para Campinas 3 pontos. É que o Guarani aceitou até essa marca de 30 da segunda etapa o domínio e o comando do jogo por parte do Coritiba. Então, de 90 mais acréscimos que o Guarani tinha para jogar, ele tratou de agredir o adversário e de tentar algo de diferente no jogo apenas em 15 minutos, o que é pouco. Faltou ao Guarani confiança, faltou ao Guarani aquela personalidade de quem quer entrar no G4. Ele esperou muito para ter o tempo de reação, e aí foi tarde demais. Mesmo assim, não fosse a fatalidade e a exceção, porque a regra do pênalti é que o gol seja marcado,
quando se perde um pênalti, é acidental e é excepcional, é algo de exceção, não fosse isso, pelo menos o empate teria saído, mesmo o Guarani tendo acordado, ofensivamente falando, muito tarde dentro da partida. E o Coritiba mereceu ter tomado um castigo. Não tomou. Levou os 3 pontos. Mas mereceu um castigo porque também se apequenou dentro da partida, também jogou como time pequeno muito cedo. Depois de ter mandado praticamente durante toda a partida, resolveu recuar e jogar todo mundo para trás do meio-campo e trouxe o Guarani para cima. Um jogo interessante, um jogo de uma leitura muito legal para quem gosta de ter essa leitura tática e do posicionamento e das intenções e das estratégias dos treinadores. Ao final, um castigo pelo pênalti perdido para o Guarani, mas um aprendizado que tem que ser assimilado, de que se você tem 90 para jogar, não deixe para jogar apenas nos 15 minutos finais do segundo tempo. Meu caríssimo Serjão Eduardo Pinheiro. Muito obrigado, Messi Tigrão. Vamos lá, ô Jorginho. Coritiba 1, Guarani 0, suas considerações, por favor. Bom, primeiro dizer que o Guarani realmente melhorou após as mexidas. Né? Ficou ainda até um pouco desorganizado, mas eu entendi. Ele traz você vê que no momento em que ele tira o zagueiro Ronaldo Alves, quem faz ali a linha de zaga é o Bruno Silva ao lado do Carlão. Ele adianta um pouco, ele coloca o Índio para vir ali fechar, né, a cabeça de área, e nós percebíamos que o Índio, em alguns momentos, saindo ali pelo lado esquerdo, sim, mas ele era o volante da proteção, e o Coritiba baixou um pouco, né? O Coritiba baixou a intensidade, fez algumas substituições também para oxigenar o time, e tanto que o Guarani conseguiu evoluir, o Guarani conseguiu pressionar, conseguiu criar, e teve a bola do jogo, né, nos pés do craque do time, que é o Regis, que vai errar pênalti, né, que não vai estar numa noite inspirada como a de hoje, né? Mas isso é absolutamente normal. O jogador não é todos os dias que vai conseguir resolver a situação do time, como vem resolvendo o Regis. É que a gente deposita tanta esperança, né, em cima do Regis, e aí acaba se frustrando num lance onde, na minha opinião, né, foi aquilo mesmo que eu disse. E depois concordado ainda com o Tigrão, né? Que o cara, vai enfrentar o Wilson, que é um cara que tá pegando o jogo inteiro, né? Fechou o gol, o Wilson. E aí, de repente, o cara fala, o cara que sabe, o cara que entende, o cara que já viu, eu vou mudar a estratégia, vou mudar o jeito de bater, tentar tirar dele. E aí acaba tirando demais e a bola pegou no travessão. Agora, Edu, nós não podemos também deixar de dizer que o primeiro tempo do Guarani foi horroroso, né? O primeiro tempo foi muito ruim. Rodrigo Andrade, pra mim, olha, e vou dizer uma coisa, hein? Depois que ele voltou da contusão aí, muito longe daquele Rodrigo Andrade, hein? Não sei não, hein? Eu acho que o Daniel Paulista tem que começar a rever os conceitos sobre o Rodrigo Andrade. Hoje ele foi o pior em campo. Ele conseguiu errar um passe de 5 metros. Mas não é errar um passe às vezes que você tenta. Não, o cara estava do lado dele, ele conseguiu errar o cara. Isso daí é falta de concentração, né? Ou é achar que já é o cara. Então precisa ter algumas... Olha, se fosse o Daniel, começava a rever os conceitos. Por que eu falo isso? Porque às vezes o futebol eclipsado, digamos assim, do Regis hoje, pode ser em função da má participação do seu segundo volante, que é o cara da transição, que é o cara que leva essa bola, que é o cara que articula. E eu falava, hein? Eu falava no intervalo, falava, o meio de campo do Guarani tá cheio de problemas. E ele tava tão cheio de problemas que todas as mexidas do Daniel Paulista foi para tentar arrumar o meio de campo. E a entrada do Andrigo, realmente o Guarani melhorou. Até o futebol do Regis melhorou. E o detalhe fundamental, né, foi a falha do Rafael Martins. Eu assim, dá pra criticar o erro no pênalti do Regis? Dá. Vai errar? Vai. O do Rafael Martins a mesma coisa.
Vai falhar, vai tomar frango, vai errar, vai. É ser humano, passivo de erros. Mas o problema é que o jogo era tão importante, né? O jogo era tão grande, você jogando contra o líder da competição, que você vê aí, ó, o resultado correto para essa partida seria o empate. Porque poderia o Rafael não ter tomado o gol, né? Ou poderia o Regis ter botado a bola na rede. Então o resultado, na minha opinião, que desenharia essa partida por tudo que foi apresentado pelo Guarani no primeiro tempo, e aí o Coritiba mereceu estar 1-0 na frente. E no segundo tempo, a mudança de atitude, a mudança de estratégia do Daniel prevaleceu e o Guarani melhorou. Então, para mim, o empate seria um bom resultado. Seria o resultado que diria o que foi a partida. Mas todos nós aqui sabemos, né, Edu? Que futebol ele é muito imprevisível. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Agora, o Guarani poderia, no primeiro tempo, ter evoluído mais, poderia ter tido uma melhor apresentação para pelo menos trazer um empate para Campinas. Mas ficou assim, o torcedor frustrado, né? Porque o seu goleiro falhou e o seu maior craque perdeu o pênalti. Então não tem muita justificativa, não tem o que nós explicar. O que vale ressaltar é a dedicação, né, que os caras correram, é que reverteram uma situação negativa e conseguiu melhorar o time. Mas infelizmente, né, Edu, tá enfrentando o líder da competição e tem um baita de um goleiro, né? O Wilson, pra mim, é o nome do jogo. Pois é, pessoal do WhatsApp aqui dizendo exatamente isso. A diferença é que o Coritiba tem goleiro, o Guarani tá com problema, de que o Regis tem crédito e porque o Daniel Paulista não coloca o Alan Victor. Meus amigos, olha, é o seguinte, na Série B hoje nós tivemos Londrina 1, Vitória 0, Confiança 1, Operário 0, CRB 1, Avaí 2, Coritiba 1, Guarani 0, tá? Amanhã, lembrando que amanhã tem Cruzeiro e CSA, Ponte, Brasil de Pelotas, Macaca joga amanhã 18h15, quem narra aqui é Júlio Nascimento, mesmo horário no Engenhão, Botafogo e o Sampaio Correia. Lembrando que o Guarani perdeu uma posição, é sexto colocado com 41, o Guarani está a 3 pontos do quarto colocado, que é o CRB com 44, no meio o Avaí com 43, liderança Coritiba com 52, em segundo Goiás que perdeu 45, em terceiro Botafogo vai jogar 44, em quarto, repito, CRB com 44, Avaí repetindo 43, Guarani sexto com 41. A Ponte é 15ª com 29 pontos, tá bom? No Brasileirão, o que aconteceu hoje, Ceará 1, Chapecoense 0, Corinthians ganhou o clássico, Corinthians 2, Palmeiras 1, 2 gols do Roger Guedes, Gabriel Menino, gol do Palmeiras, e acabou há pouco São Paulo 0, Atlético Mineiro também 0. Pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanharam nas redes sociais, YouTube, Facebook, no Radinho AM 1170, você de Ribeirão Preto, AM 1270, nosso muito obrigado. Vamos para o nosso jogo aberto, hein? Aqui fechado, Coritiba 1, Guarani 0. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse
Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Edu Pinheiro. Já o craque do jogo, mas antes vamos falar de coisa gostosa que tem história para contar. Ah, eu adoro uma padoca! Vou falar da Nico Paneteria, desde 1973, levando sabor e qualidade para cada um dos seus clientes. Lá você encontra um ambiente aconchegante e preparado para receber você 24 horas por dia. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo, hein? Eu vou dar algumas sugestões para você dar uma passadinha por lá, tá bom? Sempre aberta 24 horas por dia, Nico Paneteria. Deliciosas sobremesas preparadas para você. Almoço é de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Domingo não tem almoço, tem aquele buffet sensacional do café da manhã, tá bom? Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados, olha o que eu disse, tem o buffet de café da manhã. Toda semana um salgado diferente com um precinho especial. Vem aproveitar o enroladinho de salsicha da promoção. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas, é na Nico. Olha a novidade no pedaço, hein? O Espaço Kids está de volta aos finais de semana e com muita brincadeira para a criançada, seguindo todas as normas de segurança. Se liga nos horários, hein? Na sexta-feira, das 19 às 23. Sábado e domingo, das 9 às 14 e das 19 às 23 horas. Espaço Kids, hein? Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 99114-6964. 99114-6964. Ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Barão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. E atenção, companhia! Nico Paneteria! Aê! Sensacional! Se fosse goleiro, diria, pulou atrasado, hein, Zorzi? Vamos lá, vamos pro craque! Na Bandeirantes, o craque do jogo. Vamos lá, vai, Jorginho, começa com você. Vai, o craque do jogo, começar diferente hoje. Ué, cadê meu papo, hein, gente? Rapidinho, hein? Achei. Pera um pouquinho só. Ô, Boris, por gentileza, agora eu lembrei. O craque do jogo, Boris, por favor, hein? É, um spoiler no Gleger, né? Ele pensou, perdeu o tempo aí. Perdeu 2 vezes o tempo. Eu fico com o Bruno Silva, uma partida consistente, longe de ser um grande destaque, mas eu tava olhando a escalação, vi e revi, tava difícil de achar. Bruno Silva sofreu pênalti, capitão do Guarani, mas uma partida regular do Bruno Silva, Edu. Eu não me liguei, não sabia, rapaz, do Nando. Mas da sua recuperação sensacional. Fiquei sabendo agora, rapaz. Né? Um grande abraço, viu? Já modelo 2022, hein? É isso aí, Edu. Um abraço pra você, um abraço pra toda a equipe. Vai de leve, que estiveram conosco na TV, agora no rádio. Foi muito legal, mais uma vez, agradecendo a oportunidade. Valeu, Tigrão, valeu, Kleger, Edu, Martins, toda a equipe. Até a próxima. Vai de leve, sábado à noite, na dúvida em capa, tá bom, Bolis? É isso aí. Valeu, Tiger, um abraço, valeu a todos. Valeu. Grande Boris, hein? Ô, Zorzinho, já vai entrar a coletiva do Daniel Paulista. Vamos rapidinho? Não, Posso votar no Wilson, goleiro? Então, mas não tem como entregar o prêmio depois, né? Até chegar lá em Curitiba e tal, né? Tem razão. Então eu vou votar no Bruno Silva também. Que o regulamento é só as equipes de Campinas, Então vamos lá, Bruno Silva. Bruno Silva que sofreu pênalti, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui mais. Marcos Luiz. Vou votar aqui porque já vai começar a coletiva, então Bruno Silva também para mim o craque do jogo. Depois o Tigrão vota. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. O Tigrão vai pensar, tá em dúvida ainda. Tá em dúvida ainda? Então tá. Então vai aqui. Bruno Silva. Bruno, já foi. Fechado. Valeu, Tigrão. Vamos lá, Tigrão. Aqui, ó, coletiva do técnico Daniel Paulista analisando esta derrota do Guarani lá em Curitiba. Bom, primeiro salientar que nós enfrentamos a melhor equipe da competição, não é o líder por acaso.
jogadores tecnicamente muito qualificados, né? Um elenco de boa característica, de boa qualidade na sua questão completa. E a gente fez um jogo equilibrado, né? Com um primeiro tempo onde a gente não se apresentou bem, onde o adversário se impôs sobre a nossa equipe, o adversário conseguiu neutralizar as nossas jogadas, a gente aceitou muito a marcação, a gente não teve a mobilidade que de costume o Guarani sempre apresenta, a mobilidade de seus jogadores, desde da construção das jogadas até na questão do último passe também, que foi bastante prejudicado, principalmente no primeiro tempo. O adversário se impôs nesse aspecto, apesar de ter tido bastante intensidade, teve algumas situações também de gol, mas nós também, mesmo no primeiro tempo, onde não jogamos bem, tivemos também 2 boas oportunidades específicas com o Júlio César em dois chutes bastante perigosos, onde também poderíamos ter, mesmo não jogando bem, ter aberto o placar. Segundo tempo já não, optamos ainda em voltar com a mesma equipe para tentar fazer uma correção no intervalo, tentar os primeiros 10 minutos para ver se a equipe voltava com a postura que é de costume. Infelizmente a equipe não respondeu talvez da maneira como queríamos, e aí passamos a fazer as substituições para tentar algo novo, atletas com um gás novo, com uma característica diferente. Mudamos também a questão do esquema da equipe, de não ter jogadores somente pela beirada do campo de velocidade. Colocamos o Andrigo pela esquerda, vindo para dentro do campo, para tentar ter superioridade no meio campo, junto com o Regis. E aos poucos a gente foi ganhando corpo dentro do segundo tempo, onde começamos a dominar, começamos a pressionar, e tivemos as boas oportunidades no segundo tempo, estivemos nos nossos pés. Infelizmente, nesses detalhes a gente não foi feliz hoje, o adversário teve méritos, o goleiro adversário teve uma noite bastante inspirada, onde fez grandes defesas e contribuiu para a vitória da sua equipe. Então a gente sai daqui de cabeça erguida. Acho que essas situações acontecem, é lógico que a gente tem que trabalhar, tirar como lição e não aprendizado, porque aprender perdendo nunca é bom, mas tirar como lição o que aconteceu aqui hoje, para que a gente possa não cometer mais esses erros, né, e atuar sempre num nível elevado, já que se a gente quer continuar brigando na parte de cima, nas primeiras posições, em jogos de confronto direto contra grandes equipes, assim como tivemos hoje, a gente não pode oscilar muito dentro da partida. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. Lógico, além da análise da partida, eu queria que você analisasse especificamente a reta final do jogo, em que a equipe fez uma grande blitz ofensiva, em que você colocou vários jogadores talhados para a criação de jogadas. Esse expediente pode ser utilizado em outras partidas, especificamente fora de casa? Olha, a gente nunca sabe o que o jogo vai nos pedir, né? O que o jogo como ele vai se desenhar. Hoje, pelo momento da equipe do Curitiba, pela forma como o Curitiba estava jogando, nós entendemos que tínhamos que criar uma alternativa diferente, de homens mais de passe, de qualidade técnica, já que o Curitiba se recompunha muito bem, fechava bastante os espaços e a gente não tinha velocidade, não tinha campo para ter velocidade. Então a gente precisava desses jogadores. Acho que o segundo tempo da equipe foi positivo, porque jogou da maneira como o Guarani costuma atuar, de ter um controle da bola, quando tem as possibilidades de bastante mobilidade, de não aceitar as marcações do adversário. Mas nos detalhes hoje, infelizmente, não foi o nosso melhor dia. Acontece, vamos tirar como lição, vamos seguir em frente. Muita coisa ainda para acontecer, 12 rodadas ainda pela frente, muito campeonato a ser disputado. É lógico que o campeonato vai se desenhando, né, a partir que cada rodada termina, né? A gente está nessa briga ali no pelotão de frente, vamos seguir trabalhando. Temos um jogo duríssimo já contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira, onde dentro de casa a gente tem que fazer valer os nossos pontos, o nosso mando de campo, como a gente vem fazendo, para que consigamos aí continuar permanecendo na briga pelas primeiras posições. Vinícius Varel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. O Guarani pecando demais no último passe. Você enxerga como um problema recorrente ou foi uma particularidade na noite de hoje?
Não, acho que hoje foi um jogo de 2 tempos distintos, onde um primeiro tempo onde a equipe não se encontrou, onde o Curitiba conseguiu nos marcar muito bem. A gente tem que enaltecer também a qualidade do adversário. E num segundo tempo onde a equipe melhorou, a gente conseguiu já crescer dentro da partida, a equipe evoluiu no aspecto mobilidade, no aspecto decisão, continuou ainda falhando em alguns pontos, né, talvez num passe melhor, mas teve as oportunidades e infelizmente hoje não foi o nosso dia nas conclusões, a gente acabou pecando, poderia ter feito uma história diferente dentro da partida, mas assim, agora a gente não tem que lamentar, a gente tem que tirar como lição, como eu já disse, em cima dos erros que aconteceram, em cima das situações que a gente tem que procurar melhorar, porque o campeonato agora vai para o seu terço final, para a última parte, e a gente tem que se manter firme, já que o Guarani vinha numa sequência bastante positiva de resultados, hoje teve essa derrota, mas que a gente já dentro de casa agora tem que procurar responder, lógico, respeitando o adversário, mas tem que procurar fazer os bons jogos que o Guarani vem fazendo e procurar tentar mais uma vitória. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Erros individuais prejudicaram a equipe do Guarani, Daniel Paulista. Mas o que dá para tirar de lição pensando na sequência do campeonato, até porque a rodada tinha ajudado o Guarani? Olha, a gente tem que tirar como lição que a gente não pode oscilar tanto dentro da partida. Lógico que a gente reconhece que estávamos enfrentando um adversário de qualidade, que também tem muito méritos, né? Tem muito mérito, mas nós temos que estar sempre procurando evoluir nosso jogo. Acho que no segundo tempo a gente fez um bom segundo tempo, cresceu em cima do adversário, o adversário não conseguiu mais criar oportunidades, pelo contrário, as melhores chances acabaram sendo nossas. O goleiro numa noite extremamente destacada, né, pelas defesas que acabou fazendo nos momentos decisivos da partida. E é isso que a gente tira como lição, é isso que a gente tem que levar para daqui para frente, nessas 12 rodadas finais. A dificuldade ela vai continuar existindo, não foi fácil até aqui e não vai ser fácil nas 12 rodadas seguintes. Nós temos que continuar trabalhando, continuar insistindo naquilo que a gente vem fazendo bem, procurar melhorar o nosso jogo em cima dos erros que acontecem, ninguém faz um jogo perfeito, erros sempre vão acontecer, para que a gente possa evoluir e continuar conquistando, né, como a gente sempre fez, né, dentro da competição, resultados positivos e nos manter, né, nas primeiras posições, sempre em busca de buscar colocações melhores. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, embora fosse um jogo fora de casa, contra o líder da competição, fica o sentimento de que se o Guarani apertasse um pouco mais, conseguiria um resultado melhor, porque nos momentos em que o Guarani se impôs um pouco mais, o jogo aconteceu. Faltou se impor em alguns momentos? Olha, não vejo por assim. Eu acho que assim, nós enfrentamos um grande adversário e e o jogo ele é feito de fases, né? Fases que você tem superioridade, fases que o adversário cresce, ele consegue te bloquear em determinados momentos, depois você tem que fazer alterações para que a equipe também responda. E hoje foi muito disso. Num primeiro tempo, onde nós tínhamos uma estratégia de tentar, num primeiro tempo, segurar o ímpeto do adversário, porque jogava dentro de sua casa, com a volta do seu torcedor, ele ia vir nos pressionar e a gente, em transição, procurar surpreender o adversário. Lógico que nós não conseguimos também, porque não nos encontramos, principalmente no aspecto técnico de construção das jogadas, onde a gente aceitou muito facilmente a marcação do adversário, e isso impossibilitou que a nossa estratégia pudesse fluir na primeira etapa. No segundo tempo, já com o resultado adverso, a gente mudou a nossa postura, mudou a nossa estratégia, cresceu dentro da partida, poderia ter buscado um resultado diferente, mas infelizmente hoje não foi o nosso dia. Temos que seguir em frente, focar agora já no Cruzeiro, recuperar os atletas, para que a gente possa escrever uma história diferente. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Daniel Paulista, boa noite. Apesar da derrota, é o terceiro jogo seguido que você consegue manter a mesma escalação. Como você vê o crescimento do seu time, né? O terceiro jogo seguido, conseguindo manter a base, né? Como você vê o crescimento dessa equipe que, apesar da derrota, ainda está na parte de cima da tabela? Eu acho que a manutenção é importante para o entrosamento, apesar de que, independente se a equipe está sendo repetida ou não, o Guarani, durante toda a competição,
teve um padrão de jogo, ele teve um modelo de jogo, um jeito de jogar extremamente definido, independente dos atletas que estejam atuando, e isso é extremamente importante porque todos conseguem desempenhar as funções e isso é muito importante para o nosso trabalho, para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então é dessa forma que a gente vai continuar trabalhando, muita coisa ainda para acontecer, apesar de ser o último terço, mas são 12 rodadas, são 36 pontos, são muitos pontos ainda em disputa, muito confronto que vai existir ainda nessa reta final e principalmente os jogos dentro de casa vão ser determinantes aí para que mostre a definição do campeonato com relação a quem vai brigar em qual parte da tabela. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Boa noite, Daniel Paulista. O Guarani vinha numa sequência de invencibilidade. O que faltou na partida de hoje para o Guarani voltar com os 3 pontos para casa? Olha, como eu disse, foi uma partida de 2 tempos distintos. Um primeiro tempo onde o Curitiba foi superior, segundo tempo o Guarani foi superior, teve as melhores oportunidades boas e claras de estar finalizando e traduzindo em gol, mas hoje infelizmente não foi o nosso dia, né? Nós não conseguimos traduzir isso em gols, saímos daqui derrotados, mas de cabeça erguida que enfrentamos a melhor equipe da competição, num jogo bem disputado, com altos e baixos, mas que a gente tem que seguir trabalhando para continuar buscando bons resultados e agora olhar o que vem pela frente já com o Cruzeiro na próxima quarta-feira. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel. O Guarani hoje foi muito mal tecnicamente, né? Muitos erros de passe, finalização e até na marcação o Guarani não teve bem, principalmente no primeiro tempo. Isso se deve a uma má jornada do Guarani ou à qualidade do time do Coritiba? Olha, acho que as duas coisas. Acho que o Guarani, no primeiro tempo especificamente, não se encontrou. E aí, acredito que o que você colocou seja mais prudente, né? Que é as duas coisas. O Guarani não esteve numa noite inspirada e o adversário também, no primeiro tempo, teve méritos para fazer um primeiro tempo melhor. E no segundo tempo as coisas se inverteram. O Guarani foi melhor e o adversário não se encontrou no segundo tempo, muito também na melhora individual e coletiva que a nossa equipe teve. Mas infelizmente pecamos, né, nos detalhes decisivos da partida e saímos daqui hoje derrotados. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, sabendo que o Guarani demonstrou no Campeonato Paulista uma fragilidade emocional, você teme que lutar e não chegar no resultado, perder o pênalti do jeito que foi, possa fragilizar o psicológico do time para a continuidade do campeonato? Obrigado, boa noite. Não vejo por isso. Acho que o Guarani vem num momento bom, apesar de hoje não ter saído com o resultado que gostaríamos, mas a equipe vem num momento bom dentro da competição, de um momento de invencibilidade, de um momento de crescimento defensivo e ofensivo, e não é porque perdemos um jogo que está tudo errado e a equipe vai se abalar. A equipe já deu demonstrações dentro da própria competição, que nós não estamos numa competição de 5, 6 jogos, já foram 26 partidas, muita história dentro dessa própria Série B, e a equipe já respondeu em momentos que foi derrotada, respondeu com força, e é dessa forma que a gente vai trabalhar, para focar nossa energia, focar nossas forças totais no próximo jogo contra o Cruzeiro, para fazer valer o mando de campo e tentar buscar mais uma vitória. Bom, Edu, aí técnico Daniel Paulista, depois da derrota, né, lá no Couto Pereira, 1-0 para o Curitiba. Amanhã os atletas estarão retornando para Campinas. Já na segunda-feira, trabalhos, né, na segunda e na terça. E na quarta, às 7 da noite, jogo contra o Cruzeiro, Edu. Mas público mesmo só contra o Londrina, dia né? 9. Dia 9, né? Isso, Edu. Então o Guarani... 30% por setor, né? 30% Isso. por setor. Isso aí. Então o Guarani, depois o Cruzeiro aqui vai lá contra o Brusque, aí sim, contra o Londrina aqui dia 9 com o público. Olha, com o público vai dar 1, 2, 3, 4, serão 5 jogos no brinco com o público, tá bom, Marcos Luiz? E o preço a gente aguarda que pode ser 40 e 20, Edu. Vamos torcer pra ser isso, né? É o que tava, né? A coisa tá feia. Pelo menos já paga aí a despesa acredito que, né? De arbitragem, ambulância. Essa coisa aí, Marquinhos. Opa. Tá procurando. Um abraço, Marquinhos. Valeu, Edu, um abração. Sempre um prazer enorme trabalhar com você. Todo meu, Marquinhos, todo meu. Valeu, tchau. Então o craque do jogo por unanimidade foi o Bruno Silva, hein? Bruno Silva unanimidade. Daqui a pouco tem o gabarito do jogo
Análise jogador por jogador aqui, Coritiba 1, Guarani 0. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Lá no Couto Pereira, Guarani com Rafael Martins, Matheus Ludic, Thales, depois Carlão, Ronaldo Alves, depois Lucão do Break e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, depois Índio, Regis, Júlio César, Bruno Sávio, depois Renanzinho e Júnior Todinho, depois Andrigo, a equipe do técnico Daniel Paulista. O Coritiba de Wilson, Natanael, Henrique, Luciano Castan e Guilherme Biro, Matheus Salles, Val, depois Johnny, Robinho, depois Gustavo Bochecha e Rafinha, depois Vagninho, ex-Guarani. Igor Paixão, depois Guilherme Azevedo e Léo Gamário, depois o Wellington Carvalho. O técnico do Coritiba é o paraguaio Gustavo Morínigo. O árbitro Antônio Dibe Moraes de Souza, do Piauí. Cartão amarelo para Bruno Sávio e Índio do Guarani. E para o Coritiba, o técnico Gustavo Morínigo e o Robinho, tá bom? O gol foi marcado pelo Guilherme Biro. A 28 do primeiro tempo, o Val cobrou uma falta, o goleiro do Guarani rebate e aí o Guilherme Biro faz o único gol da partida e o VAR foi acionado no finalzinho, pênalti para o Guarani. O Vagninho, ex-Guarani, faz pênalti em Bruno Silva. Na cobrança, Regis, que chutou no travessão. Coritiba 1, Guarani 0, a ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19-3202-4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Supermercado Taquaral, o melhor para a sua economia. Preços baixos, muito mais variedade e qualidade de produtos. Café Moraes Superior Gold 500 gramas, R$10,99. Cerveja Boêmia 350 ml, R$2,79. Fraldinha Reserva peça vácuo resfriada, R$39,95 quilo para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até o dia 30 de setembro. Confira mais. Compre online e receba em casa. Supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Qualquer um pode reformar ou cuidar das paredes com a Labastini. O Repara Paredes é ideal para preencher furos e buracos. A lixa líquida tira o brilho e promove a aderência sem fazer poeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella.
A Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, especializada em soluções para todas as necessidades do edifício, desde recuperação de fachadas com qualquer revestimento até elétrica. O nome vem daí, serviços de A a Z, uma única empresa para diversos serviços, seja piso, coberturas, recuperação de colunas e vigas estruturais. Acesse azcompany.com.br, Company com Y, telefone e WhatsApp 984334344. Bandeirantes. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, Coritiba 1, Guarani 0. Vamos lá, primeira proposta, 37 do primeiro tempo. Já estava 1-0 Coritiba e o goleiro Rafael Martins pega em 2 tempos um chute do Robinho. Que vem bola para o campo de ataque, o time do Coritiba. Entrada na grande área, o chute pro gol, espalma, pega, volta, pega de novo Rafael Martins. Salva o Guarani agora, o goleiro Bugrino. Na entrada na grande área, o chute forte. Ele espalmou, mas pertinho do seu corpo, foi lá, agarrou e não soltou mais, salvando o Bugrão, Marcos Luiz. Chute foi do Robinho, né? Jogador da equipe do Curitiba. Como a gente diz, né? Ele espalmou, mas pegou a bola pelo rabo depois. Sim, olha ali, olha. Vamos lá, 17 do segundo tempo. Novamente Rafael Martins, uma cabeçada do Igor Paixão. Olha, Rafael Martins vai lá no cantinho, Bolis. E vem de novo o Coxa com Guilherme Biro, levantou para a área, cruzamento, espalma, Rafael Martins. Vai buscar no cantinho o desvio do Igor Paixão, ótimo cruzamento. E agora a vez do muito bom goleiro Wilson do Coritiba, 22 segundo tempo. Olha, o Bruno Sávio deixa o Bidu cara a cara com o Wilson. Na ponta para Ludwig, para Bruno Sávio, domina, ajeita bem a direita, tendo no comando para Regis, tira a defesa, voltou um bolão, Bidu saiu na cara do gol, vai marcar, bateu, o Wilson! O Wilson faz uma defesa espetacular e salva o Coritiba, Marcos Luiz. Na visão do Bruno Sávio, que percebeu a entrada do Bidu, e aí o Bidu chutou, boa defesa do Wilson. O Wilson só esticou o braço, no reflexo, coisa incrível. 39, aquela que o Tigrão falou e comentou, primeiro Lucão do break, próximo da pequena área, tinha acabado de entrar o Lucão do break. Aí segue o lance e ela sobra de novo pro Renanzinho. De novo o Wilson faz 2 nessa aí, vamos ouvir. Olha o Guarani na ponta com o Bidu, linha de fundo, tentou cruzamento, pegou mal na bola, Ludwig tentou de cabeça pro meio, pra Lucão do break, dominou, limpou, tá valendo, ele bate cruzado, Wilson de novo, voltou o Bidu de cabeça pro meio, olha, sobra pra fora! E a bola ainda desvia na finalização de Renanzinho. Incrível, o Guarani teve 2 grandes oportunidades pra empatar o jogo. E foi para escanteio Marquinhos. essa também, né? Coisa incrível. Bom, Jorginho, essas propostas e a pergunta, qual foi a defesa do jogo? Edu, eu sempre analiso pela defesa mais difícil, pelo grau de dificuldade mais difícil. A defesa do Rafael Martins foi uma defesa importante. Essa última aí no chute do Lucão do break também, mas aquela defesa e o Bidu entra cara a cara e o Wilson, ele deixa o braço, né? Uma espécie de mão trocada. Faz uma bela. Pra mim foi a defesa do jogo. Eu vi a bola lá dentro e ele, pra mim, o melhor em campo hoje, indiscutível. Até o treinador do Guarani confessou isso, né? E foi o Wilson. Mas pra mim a defesa do jogo foi aquela naquele chute do Bidu. Acho que é a segunda opção aí. Perfeito, é o lance 6, viu, Jorge, por enquanto. Oi, Tigrão, a defesa do jogo. Eu acompanho, eu acho que foi um milagre do Wilson, porque ele já estava caindo, né, por um lado, e ele abre o braço no puro reflexo. E como foi um chute muito forte, normalmente nesse tipo de lance, onde o goleiro já desequilibrado abre o braço e toca, ela bate e entra. E ele conseguiu desviar. Chute praticamente a queima-roupa do Bidu, que chuta muito forte, que é um canhoto nato. Então, subscrevo sem ressalvas aquilo que disse o relator. Lance que, como sempre, de forma brilhante, Leandro Bolis narrou assim. Na ponta para Ludwig, para Bruno Sávio, domina, ajeita bem a direita, tendo no comando para Regis, tira a defesa, voltou um bolão, Bidu saiu na cara do gol, vai marcar, bateu, o Wilson! O Wilson
Wilson faz uma defesa espetacular e salva o Coritiba, Marcos Luiz. Na visão do Bruno Sávio, que percebeu a entrada do Bidu, e aí o Bidu chutou, boa defesa do Wilson, escanteio para o Muito Guarani. bem, meus amigos, Guarani, sexto colocado com 41 pontos, está aí a 3 pontos do quarto colocado, que é o CRB, 44, no meio agora entrou o Avaí com 43, hoje o Avaí ganhou lá em Macedo, do CRB por 2-1, e daqui a pouco do nosso jogo aberto tem o gabarito do jogo, detalhe, jogador por jogador, 23:49. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Qualquer um pode reformar ou cuidar das paredes com a Labastini. O Repara Paredes é ideal para preencher furos e buracos. A lixa líquida tira o brilho e promove a aderência sem fazer poeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Supermercado Taquaral, o melhor para a sua economia. Preços baixos, muito mais variedade e qualidade de produtos. Cerveja Eisenbach, 350ml, 3,19. Linguiça toscana sadia, 18,95 kg para cliente Taquaral mais. Suco Express, laranja 1 litro, 6,99. Ofertas válidas até o dia 30 de setembro. Confira mais. Compre online e receba em casa. Supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A AZ Company Engenharia de Campinas, com mais de 10 anos de experiência em recuperação de fachadas e estruturas prediais, vai revitalizar o centro de Campinas. E o primeiro prédio do programa será o famoso edifício Anhumas. Mas todos os edifícios da área central da cidade também poderão ser revitalizados. Confira as informações no site azcompany.com.br. Company com Y. Chame no Zap ou ligue 19 98433 4344. AZ Company Engenharia. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Gabarito do jogo. No gabarito tem um conceito. O conceito é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo.
Esses são os conceitos. Zorzinho, Coritiba 1, Guarani 0. Qual é o conceito do jogo? Melhor no primeiro ou segundo tempo? Primeiro tempo melhor, jogo regular. E para você, Tigrão, primeiro tempo, segundo tempo, quem é o melhor e o conceito do jogo? Gostei mais do primeiro tempo, conceito regular. Nós ouvimos aqui as defesas do Rafael Martins, mas para quem não teve a oportunidade, Jorginho, de ter a sua análise, no gol do Curitiba, o que o Rafael Martins, ele falhou, enfim, o que você achou? Claro, o falhou. Val cobrou a falta, né? O Val cobrou uma falta de muito longe, Uma bola, na minha opinião, para defender com segurança, ou seja, para não dar rebote, para que o ouvinte entenda melhor. E ele foi para uma espalmada, uma queda totalmente desorganizada, movimento errado, técnico, né? Movimento técnico errado, equivocado. E aí ele espalma a bola no pé do lateral esquerdo do Guilherme Biro, que só tem o trabalho de empurrar para dentro. Falhou o Rafael Martins. Falhou no lance, mas fez boas defesas. Fica aí com o conceito regular. Vamos lá, o Tigrão. Matheus Lud, que vem jogando aí na lateral direita já 4, 5 jogos. Jogou o tempo todo mais uma vez. E o que você achou do Matheus Ludic? Muita voluntariedade e pouca inspiração no ataque e na defesa, sem maiores problemas, conceito regular. Dupla de zaga, Thales e Ronaldo Alves. O Thales saiu contundido, entrou o Carlão. Ronaldo Alves saiu a 36 minutos do segundo tempo, vai estar trocando o break, uma mudança tática. Teve um recuo de bola do Ronaldo Alves a 26 do segundo tempo na fogueira aí pro Rafael Martins. E aí? Só uma pequena observação também e uma pancada no começo do jogo. O cara do Curitiba deu uma cacetada, o Ronaldo Alves, você vê que ele coloca os braços bem para trás para não deixar nenhum problema. Bate na barriga dele, no peito, mas ele depois caiu, hein, Zorzinho? Eu vou dizer pro seu negócio, que se tivesse batido um pouquinho abaixo, seria castração futebolística. Foi uma paulada mesmo. Ele foi bem, eu acho que foi bem. Acho que num contexto geral, né? Você vê que o Guarani, o Rafael Martins fez uma defesa importante, uma cabeçada. Depois tomou o gol, mas o Coritiba chegou muito pouco, assim, com muita ânsia, tentando fazer o gol. Mas por quê? Por causa dessa organização. Vou dar um conceito regular para ele, Edu. E para você, Tigrão, Thales, Ronaldo Alves e o Carlão, que entrou depois no lugar do Thales, os zagueiros do Guarani. Então, até que seguraram bem o samba, não comprometeram. Acho que o Coritiba teve mais volume de jogo, até 30 do segundo tempo, incluindo, claro, todo o primeiro tempo. Mas a verdade é que o Guarani acabou tomando o gol numa bola parada, numa falta que foi cometida, para mim, de forma desnecessária pelo Regis. E o goleiro falhou. Então, como é que nós podemos, numa derrota, dentro dessas circunstâncias, responsabilizar a zaga? De forma nenhuma. Conceito regular / bom. Bidu que perdeu esse gol que ouvimos aí, a 22 do segundo tempo, cara a cara com o Wilson. O Wilson estica o braço, coloca para escanteio, foi a defesa do jogo. Bidu participa de vários cruzamentos, inclusive para o Júlio César no primeiro tempo, 19 minutos, que o Júlio César perdeu o gol incrível também. E no começo do segundo tempo, um corte providencial do Bidu. Se não tem o Bidu ali, era o último homem, hein? O Bidu Pimba deu uma cortada. Vamos lá. Aliás, o Bidu completou 79 jogos. O Bidu vai fazer contra o Cruzeiro 80 jogos. Uma sequência importante, né? Bidu é um jogador importante nesse elenco. Gostei dele. Em alguns momentos espetado um pouco mais à frente, né? Principalmente quando o Guarani faz a saída de 3. Participou aí de alguns lances, chegando. Fez um jogo regular, como o conceito dele, viu, Edu? Regular pro Bidu. Olha, você veja bem, Bidu e Bruno Silva, pau a pau. Bidu tem 79 jogos, o Bruno Silva fez 81, né? São quase vizinhos aí em número de jogos. Bruno Silva, Tigrão, jogou o tempo todo, ele que sofreu o pênalti cometido por Vagninho, um chute que deu no pé dele. O VAR é que decidiu e o Regis cobrou, bateu no travessão, pênalti, final de jogo. Vamos lá, Bruno Silva, o capitão do time. Ele tem como principal característica a regularidade. Hoje, de novo, né? Dentro de um jogo onde nós não tivemos, assim, nenhum grande destaque do ponto de vista individual do Guarani, até elegemos o Bruno Silva aí por unanimidade. Mas prevalece a regularidade, o posicionamento. É um cara que erra muito pouco, que dá boa proteção quando está à frente da zaga.
Hoje, depois de algumas alterações que foram processadas, ele voltou a ser zagueiro. Enfim, desenvolveu bem o seu papel e ainda, né, tentando alguma coisa lá numa cobrança de escanteio, estava dentro da área para cabecear, a bola pipocando e o Vagninho chutou a panturrilha dele. O pênalti foi nele. Também tem esse lado positivo de um jogador que nunca se esconde. Conceito bom para Bruno Silva, eleito o craque do jogo, muito mais por falta de uma opção do que propriamente por um brilho próprio. Mas, reafirmo, a regularidade dele é marcante e é um jogador muito importante, talvez um dos mais importantes dentro desse time montado aí pelo Daniel Paulista. 15 minutos, segundo tempo, Rodrigo Andrade, no meio de campo, foi dar um passe lá para a lateral, errou feio, a bola saiu, foi o último lance dele, aí saiu, entrou Índio. Como é que foi o Rodrigo Andrade? Foi o último lance e o último passe errado, né? Porque ele só deu passe errado no jogo hoje. Edu, não vou nem comentar muito, tá? Só o conceito já vai dizer, tá? Péssimo pro Rodrigo Andrade, o pior em campo. E agora o Regis, ele que fez a falta, em que cobrado que fora, saiu o gol do Curitiba. E o Regis, né, teve o pênalti que ele cobrou, bateu no travessão, final de jogo, 43 minutos, essas e outras aí. E vocês ainda comentaram, não, tá muito atrás. Você mesmo falou, Tigrão, algum comentário no primeiro tempo do Regis, né? Vamos lá, e o Regis hoje jogou o tempo todo, o conceito dele? Não é nem a sombra daquele jogador que decidia jogos antes dele ter sofrido a contusão. Voltou, tá indo, vai lá, vai aqui, fez um gol aí outro dia importante, mas o que está em análise, em foco e em tela hoje é exatamente o jogo de hoje. Para mim, um conceito ruim, não jogou absolutamente nada. Júlio César, ele perdeu aquele gol a 19 do primeiro tempo, estava 0-0. Bidu cruza, a zaga rebate, Júlio César pega, domina, escolheu o canto, não era frontal, mas deu para escolher e chutou para fora. Errou vários passes, mas o que mais marcou, Jorginho, foi a 47 do primeiro tempo, o último lance do primeiro tempo. Certo. Já estava 1-0. Aí ele roubou uma bola no meio de campo, sensacional, e vai, e caminha, e corre. Era 3 do Guarani contra 2 do Curitiba. Ele tinha o Regis à sua esquerda e o Rodrigo Andrade à sua direita. Era acho que mais pro Regis, mas ele quis servir a Rodrigo Andrade, eu nem quis servir, eu sei que ele perdeu a bola. Ele tocou no pé do zagueiro, né? Deu de presente, né? O Júlio César, ele foi eleito por nós aqui na última partida o craque do jogo, né? Sim, foi. Mas hoje eu não gostei, acho que foi mal hoje. Apesar de ter tido essa participação aí, mas errou muitos passes, muita transição. E o Júlio é um jogador que recompõe, né? Que ajuda, corre muito. Hoje eu tava meio diferentão, não gostei. Conceito regular / ruim pra ele. Bruno Sávio jogou até 36 do segundo tempo. E o que marcou aqui, Tigrão, foi ele que deu passe pro Bidu, né? Excelentes do Bidu cara a cara, grande defesa do Wilson, assistência do Bruno Sávio. E aí, Tigão, o conceito do Bruno Sávio? Jogador que tem muita qualidade, é que o Curitiba marca muito, encurtou todos os espaços. O Guarani também não teve hoje, né? Os meias, especialmente o Regis, municiando e fazendo a bola chegar com qualidade, com objetividade, mas ele sempre é um cara que encontra um buraco, encontra um espaço, encontra uma alternativa, como essa que você acabou de descrever, quando ele rola macia, doce, pro Bidu empatar o jogo. Conceito regular / bom. Já é o terceiro jogo consecutivo que é escalado como titular o Júnior Todinho, assim como toda a equipe do Guarani. Hoje, pela terceira vez, o Guarani, mesma escalação. Contra o Remo, o Júnior Todinho teve um gol anulado, um pouquinho a ponta da chuteira que estava na frente, é coisa de centímetros, né? Estava impedido. E hoje nem isso teve, eu não anotei nada, ele jogou até 16 do segundo tempo, o Júnior Todinho, Jorginho. Hoje foi mal, né? Foi muito mal o Todinho hoje, participando muito pouco, pegando na bola muito pouco. Não gostei do Todinho. Diferentemente da última partida, hoje ele ficou eclipsado do seu futebol.
conceito ruim para ele, Edu. Bom, eu sigo com você para encerrar contigo a respeito do Daniel Paulista. Dos que entraram, se você quer falar alguma coisa, entrou Carlão, Lucão do Break, Índio, Renanzinho e Andrigo. Destaque para Lucão do Break, teve aquela chance na pequena área. E o Daniel Paulista, olha, ele pela terceira vez, mesma escalação, ele fez um remeleixo aqui, né, para explicar, tirou, por exemplo, o Ronaldo Alves zagueiro para colocar o Lucão do Break na oportunidade, recua não sei quem, recompõe para não sei quem, enfim, Daniel Paulista, a sua análise. Então, Edu, eu de todos que entraram, eu acho que foram bem, o Guarani melhorou, né, depois das substituições, você vê que o Lucão do Break teve uma chance, né, o Andrigo entrou bem, o Índio veio com uma função ali para segundo volante, depois... Bom, ele tira o Ronaldo Alves, o Índio vem para primeiro, para proteger, para tentar ter um meio de campo um pouco mais articulado, né? O Renanzinho teve uma bola ali para fazer o gol também, acabou batendo em cima do zagueiro. Então, ou seja, eu acho que todos que entraram deram conta do recado, sim. O Guarani melhorou, né? Poderia ter empatado o jogo. E o Daniel Paulista, eu sempre gosto de dizer isso, né? O treinador a situação do Guarani estava ruim no jogo. E ele fez todas essas mexidas aí e as coisas aconteceram positivamente, pô. O Guarani teve um pênalti que poderia ter empatado o jogo e, poxa, diante das circunstâncias, um empate lá no Couto Pereira seria maravilhoso o resultado para o Guarani, diante das circunstâncias da partida, né? E teve um pênalti, né? Se tivesse tido um lance ou outro, não, foi um pênalti que marcado pelo juiz, pelo VAR, né? E acertadamente o VAR marcou o pênalti lá no Bruno Silva. Então olha, o conceito que eu vou dar pro Daniel Paulista, mesmo com a derrota, é regular, porque acho que ele tentou, né? Tentou melhorar o time melhorou, e aí teve nos pés do craque do time, né? A bola para tentar empatar o jogo e acabou errando. Então, Edu, ele mexeu bem no time, deu uma cara nova a esse time do Guarani, que não fez uma boa partida, mas depois das mexidas, melhorou. Então o conceito pro Daniel Paulista é regular. E o Curitiba, Zorzinho? Pra mim vai ser o campeão da Série B, né? Você vê que, mesmo com as dificuldades dentro da partida, controla. Tem um baita de um goleiro, né? Tem um zagueiraço que é o Henrique, o Castan também é bom jogador, né? Você vê que o Vagninho é banco nesse time. Olha pra você ver. Rafinha, Igor Paixão, o Val, ou seja, é um time, pra mim, o conceito do Coritiba é um conceito bom. É bem homogêneo, não tem um super craque, mas regularzinho aqui, perfeito, ali, é um reloginho, belíssimo comentário, Edu. É um time homogêneo. E o excelente goleiro. Se você for pensar bem, o goleiro realmente é muito bom. E aí, quando você precisa, tem lá um atacante que é o tal do Léo Gamalho, que todo jogo faz gol e hoje foi muito bem marcado. Por isso que o conceito dos dois zagueiros do Guarani foram bons. Por quê? Porque marcaram um cara que se deixar solto faz a diferença. Então eu gosto demais. Pra mim, o Coritiba é o campeão da Série B. E assim, você viu o Wilson falando depois do jogo? Nós precisamos, mais rápido possível, abrir a vantagem do quinto colocado para já conquistar o acesso. E ele tá certo. O Coritiba vai subir, Edu. Bom, vai descansar, porque você hoje trabalhou na TV, Mirassol 0, Novo Horizonte no 1, certo? Foi esse jogo? Certo. Você chegou que horas aqui? Esse jogo começou... 15h30. 15h30 chegou. É porque aí vai no camarim, né? Vai dar aquela... Vai ter que passar um pó na cara, porque a cara já não é mais a mesma, né? Entendi. Aí tem que passar aquele pó, tem que dar aquela ajeitada, porque agora eu tenho cabelo, né? Então eu preciso ajeitar o cabelo, penteado, escova, chapinha. Então você já viu, né, Edu? Mas eu gostei, rapaz. Cheguei um pouquinho cedo, vi vocês trabalhando na TV. Era diferente. Foi bem legal, viu? É muito legal. Vocês ficam no cantinho. Aí tudo vim diferente pra que vocês possam pensar. E um detalhe, hein? É bem legal. E um detalhe, amanhã que horas nós temos que estar aqui? Bom, eu saio de casa, amanhã 17 horas começa a concentração de ponte. Eu saio de casa sempre 1h15 antes. Estaremos juntos. Se Deus quiser. Um abraço, Edu. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia, um abraço, Tigrão! Meu ídolo. Valeu, Gleger. Vai pela sombra. Cuidado aí. Se for usar alguma coisa, encapa. Deixa comigo. Ô, Tigrão, vamos lá. Dos que entraram, aqui Coritiba 1, Guarani 0. Tchau, Gleger. Bom descanso, viu? Olha, dos que entraram, se você quer falar alguma coisa, Carlão, Lucão do Break, Índio, Renanzinho e Andrigo, né? Ou se não, vamos para o Daniel Paulista por aquilo que ele escalou pela terceira vez consecutiva, pelas alterações, mudança tática, do meio do segundo tempo para frente, Tigrão. Eu gostei dos que entraram, assim, para fazer um destaque só do Andrigo. Achei que entrou ligado, atento, arrastando a bola para frente e dando, né,
uma configuração diferente para o Guarani, ou seja, de ter a bola e agredir o adversário com a bola dominada. Entrou muito bem, entrou criando jogadas, entrou virando bolas de um lado para o outro. Gostei do Andrigo. Os outros, obviamente, também não comprometeram, levaram o Guarani à frente, lógico, tirando o zagueiro, botando o centroavante, mas um destaque assim, tirando um pouquinho do lugar comum para o Andrigo. E quanto ao treinador, eu só tenho uma ressalva, e é uma curiosidade que eu gostaria de expressar aqui. O Guarani só tratou de jogar e de acreditar na possibilidade, pelo menos de ganhar um ponto, depois dos 30 do segundo tempo. Isso foi por uma iniciativa dos jogadores ou foi por uma orientação ou um planejamento do treinador? Eu não sei, eu não estava lá, eu não participei da preleção. O que é que eu vi no jogo? O Guarani tímido, o Guarani sem coragem, o Guarani sem iniciativa e passivamente aceitando o comando das ações por parte do Curitiba. Quando as alterações foram feitas e quando já se fazia tarde, ou seja, o jogo estava naquela fase já do funil da definição, aí ele faz alterações que mandam o time para cima e o Guarani deu uma blitz para cima do seu adversário, inclusive perdendo um pênalti. Então, fica aí essa dúvida. Ele é que prendeu ou ele mandou ir para cima e os jogadores é que não tiveram a necessária confiança e personalidade? Não sei. Agora, quando ele mexeu com ousadia, com inteligência e com muita coragem. E só não conquistou pelo menos um ponto porque também não está no script um cara com a qualidade do Regis perder um pênalti a 44 do segundo tempo. Baseado nisso, um conceito, apesar da derrota, regular para o Daniel Paulista. Bom, e o que você achou do Curitiba aí, do muito bom goleiro Wilson, os demais, né? Algum destaque, Val que chuta muito bem, cobrou a falta, tem o Léo Gamalho, que é aquele paredão, um time que chuta, enfim, chuta muito bem de fora da área, né, Tigrão? Finaliza, né? Muito bem. Aliás, foi ele que fez o gol contra a Ponte, né? Um dos gols, né? Sim. E ela falha do Ivan. Chutou de longe, a bola deu uma enviasada, fez uma curva e tal. É o seguinte, eu não vejo brilho no time do Curitiba. Mas você já viu o time brilhante em divisão de acesso? Não. Divisão de acesso é acesso. É chegar à frente para, claro, ter um cachê muito mais alto para o ano que vem, ter uma cota de patrocínio muito mais alta para o ano que vem, e aí montar um novo time. Para os padrões da Série B, eu não diria que o Curitiba é um time brilhante, que é um time que empolga, que é um time espetacular. Não. Mas ele está sobrando na competição porque é um time forte, é um time extremamente focado no seu objetivo, que é o mais rápido possível alcançar a pontuação necessária para o acesso. Esse é o Curitiba, eficiente, mas longe de ser brilhante, só que vai subir com os 2 pés nas costas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Edu. Olha, para finalizar, o Antônio Dibe Moraes de Souza, do Piauí, que apitou Curitiba 1, Guarani 0. O que você achou dele aí? Porque eu tenho um negócio, gente, para pedir para o nosso analista o conceito do árbitro, porque quem decide é o VAR, né? Agora, o nosso analista faz o seguinte: se o cara se antecipou ao VAR, beleza. Agora, se precisou do VAR, cai um pouco o conceito. Vamos lá, Tigrão. Pênalti, foi o lance capital, final de jogo. Não sei se em tempo real ele pegaria ou se pegou, mas o VAR decidiu. E você agora decide o conceito do seu Antônio Dibe. Ele foi salvo pelo VAR. Eu acho que no geral ele apitou bem, não quis aparecer mais do que a bola, né? Mais do que a logomarca da TV que transmite aí, que tem os direitos, né? Detém os direitos de transmissão. Ele levou o jogo numa boa. E os jogadores também colaboraram. Agora, a ressalva tem que ser feita. No lance do pênalti,
Em tempo real a gente não conseguiu ver. Demoramos um pouquinho para entender qual era a intervenção do VAR, mas depois da repetição, Edu, eu fiquei prestando atenção atentamente num detalhe: o posicionamento do árbitro. E ele estava a 2 metros de frente para aquilo que aconteceu e sem ninguém obstruindo a visão dele. E ele não deu. Tanto é que o jogo prosseguiu. Ele não fez nenhuma menção de assinalação para dar o pênalti. Então me chamou a atenção, porque, se o cara tá pertinho, tá sem ninguém na frente, e o Vagninho chutou flagrantemente a panturrilha do Bruno Silva, por que ele já não apontou o dedo e falou pênalti? Não, ele precisou ser alertado pelo VAR, que disse o seguinte: jogador aí que entrou, o Vagninho, acertou o Bruno Silva dentro da área. O Bruno Silva chuta a bola porque a perna dele é impulsionada para frente pelo impacto que teve na parte de trás, na panturrilha. Aí ele falou: tá bom, pegou mesmo? Eu não vi. Mas como que ele não viu se ele estava encostado? Aliás, ele estava muito bem posicionado e não viu. Aí, humildemente, ele deve ter dito o seguinte para a arbitragem eletrônica. Ele deve ter dito o seguinte: realmente eu não vi. Então, vocês acham que pegou? Pegou, professor. Então, vou dar uma olhada lá. Aí, quando ele vai dar uma olhada, ele volta com uma convicção impressionante. Aliás, ele não demorou 15 segundos para interpretar depois que botou a cara lá naquele monitor que fica na beirada do campo. E o que ele fez? Bola na mancha. Cal. Errou? Não. Foi salvo pelo VAR. Agora, um lance que mesmo nós, que estamos aqui numa tensão muito menor, não conseguimos ver antes da repetição. Mas me causa estranheza o fato de que ele não marcou em tempo real pelo posicionamento que ele tinha. Como o VAR corrigiu, ele acabou não comprometendo e leva um conceito regular. Tigrão, bom dia pra você, um ótimo domingo, viu? E até semana que vem, Tigrão. Se Deus quiser, Edu, um abração pra você, um abraço pros amigos da Bandeirantes e até a próxima, se Deus quiser. Meus amigos, 00:17, eu volto já no nosso Em Dia com a Bola. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Meus amigos, Campeonato Brasileiro da Série B, 26ª rodada. Tivemos na sexta-feira Remo 1, Náutico 0, gol do Jefferson. O Hélio dos Anjos voltou a dirigir o Náutico, não ficou no banco, né? O Marcelo Chamusca não aguentou o samba lá. E de novo volta o Hélio dos Anjos, que era o técnico do início do campeonato. O Náutico chegou a liderar, inclusive, o Náutico, essa Série B. Mas não sei o que aconteceu, despencou o Náutico e volta o Hélio agora, né? Hélio dos Anjos. Tivemos na sexta ainda o clássico lá de Goiânia, mas deu Vila Nova. Goiás 1, Vila Nova 2. O Alisson 1-0 Vila. O Wellington empatou para o Goiás e o Pedro Júnior marcando o gol da vitória do Vila Nova. O Goiás empatou no segundo tempo, mas na sequência, na saída de bola, o Vila Nova já fez 2-1, tá? O jogo foi na Serrinha, né? E foi a segunda derrota do Goiás, que é o segundo colocado, né? Na sexta-feira, lá em Brusque 0, Vasco 1. Gol do Nenê, golaço de 100 pulo, cruzamento do jeito que veio. Nenê, com aquela categoria, mandou no cantinho 1-0, mas o Brusque jogou pra caramba, viu? Teve 2 gols anulados o Brusque, 2 impedidos, segundo inclusive do Edu. O Edu, que é o artilheiro da Série B. E o Vasco, teve um jogador expulso, o Léo Matos, e depois que o Vasco, mesmo assim, acabou fazendo gol aí com o Nenê. Os jogos de ontem, sábado, Londrina 1, Vitória 0, gol do Marcelinho. Confiança 1, Operário 0, gol do Matson. O Operário não vence agora 6 jogos, hein? Despencando aí o Operário. Tivemos lá no Rei Pelé. O Avaí ganhou lá dentro, né? E o Avaí ultrapassou o Guarani e fica próximo do próprio CRB. CRB 1, Avaí 2.
Getúlio 1-0 Avaí. Gum, zagueirão, empatou para o CRB. E Alemão, gol da vitória do Avaí. E você acompanha aqui Coritiba 1, Guarani 0, gol marcado pelo Guilherme Biro, a 28 do primeiro tempo. Amanhã, aliás, esse domingo, né? Domingo tem 16 horas no Independência, Cruzeiro e CSA. O Cruzeiro está invicto a 12 jogos. O Luxemburgo está a 10, né? Quando o Luxemburgo chegou, o Cruzeiro não perdia 2 jogos, né? Mas também tem um monte de empate. Desses 12, a maioria é empate, viu? E aí, se o Cruzeiro não perder amanhã, então vai completar 13 jogos e depois vai estar quarta-feira no Brinco para enfrentar o Guarani. 18h15 desse domingo, Majestoso tem Ponte e Brasil de Pelotas. Quem narra aqui é Júlio Nascimento. E 18h15 também no Engenhão, Botafogo e Sampaio Correia. Vamos aqui a classificação para Ponte, faltam 13 jogos, para o Guarani faltam 12, tá? Em primeiro, Coritiba, 52. Em segundo, Goiás, 45, perdeu Goiás. Em terceiro, Botafogo, 44, vai jogar. E o Botafogo, se vencer, ele vai a 47, ultrapassa o Goiás e fica em segundo. Em quarto, CRB, com 44. Hoje subiriam Curitiba, Goiás, Botafogo e CRB. Bom, o Avaí está com 43, um a menos na cola do CRB. O Guarani perdeu uma posição, sexto colocado com 41, está 3 pontos do quarto colocado, o Guarani. Em sétimo, Vasco, 37, oitavo, Remo, 36, em novo, Sampaio Correia, 36, em décimo, CSA, 35, em 11º, Náutico, 35, em 12º, Operário, 34, em 13º, Cruzeiro, 31, em 14º, Vila Nova, 30, em 15º, a Ponte, 29, em 16º, Londrina, 27, e os 4 últimos, o Brusque tem 26, Vitória 25, Confiança 21 e o Brasil de Pelotas, adversário da Ponte, último com 16. Mas, seu Edu, como que o Brusque é o 17º e tal, a Ponte era a 16ª e a 15ª, é que o Brusque foi penalizado com 3 pontos, com a perca de 3 pontos, problemas de racismo num jogo no final de agosto lá em Brusque, entre Brusque e Londrina, esse jogo foi 0-0. Problema de racismo com o Celcinho, né? Celcinho, jogador do Londrina. Então o caso foi apurado, é um conselheiro lá do Brusque, ele foi localizado, foi identificado, foi penalizado vai ficar sem ficar 1 ano sem pisar lá no estádio do Brusque e perde 3 pontos, mas isso cabe recurso, tá? Mas a situação da Série B na classificação nesse momento é esse. Vamos para o Brasileirão, rapidinho aqui, meu caro Joel Cardoso, você muito contente hoje, porque afinal de contas o Corinthians acabou ganhando, né? Acabou ganhando do Palmeiras. O Roger Guedes acabou de chegar, 2 gols dele, hein? Cabelinho branco, cheio de graça. 1-0 Roger Guedes, Corinthians, o Gabriel Menino empatou pro Palmeiras, segundo tempo de novo o Roger Guedes, hein? Tivemos Ceará 1, Chapecoense 0, gol do Jael, boa campanha do Ceará, e São Paulo 0, Atlético Mineiro também 0 no Morumbi, o Atlético Mineiro líder com 46 pontos, o último brasileiro do Atlético foi em 71, primeiro campeonato brasileiro 1971, depois o Galo, perdeu grande chance, como em 77, perdeu uma final em casa para o São Paulo. Então, depois de 50 anos, Joels, o Atlético Mineiro pode ser campeão brasileiro, hein? Atlético 46, em segundo Palmeiras 38, em terceiro Flamengo 34, em quarto Fortaleza 33, grande campanha do Fortaleza. Red Bull Bragantino, quinto colocado com 33, Corinthians é o sexto com 33, o Internacional tem 29, Fluminense oitavo 29, Cuiabá nono colocado com 28, em décimo Ceará 28, em 11º Atlético Paranaense com 27, 12º São Paulo 27, 13º o Atlético Goianiense 26, em 14º Santos com 24, em 15º Bahia 23, em 16º América Mineiro 23 e os 4 últimos, o Juventude 23, Grêmio 22, quem diria, Sport 17, Chapecoense com 10. Joelson, se esses 4 descerem para a Série B, Juventude, Grêmio, Sport, Chapecoense, imagine como é que vai ser o ano que vem a Série B, hein? Deus do céu. E tem jogo domingo? Tem domingo, ó. Daqui a pouco, 11 horas, no Independência, tem América Mineiro e Flamengo. Às 16 horas no Maracanã, tem Fluminense e Red Bull Bragantino, que pode jogar com a equipe mista, o Red Bull Bragantino, porque na quarta-feira
O Red Bull Bragantino joga pela Copa Sul-Americana lá no Paraguai com o Libertad. É semifinal, hein? E o Red Bull Bragantino ganhou em Bragança 2-0. O Red Bull Bragantino está a um jogo da final da Sul-Americana e pode ser contra o Atlético Paranaense, tá bom? 16 horas desse domingo, Beira-Rio, Inter e Bahia. Teremos às 16, Caxias, né? Lá em Caxias, o Juventude e Santos. 18h15, 2 jogos. Sport e Fortaleza. Esse jogo aqui vai ser na Arena Pernambuco, hein? E não na Ilha do Retiro. Sport e Fortaleza vai ser na Arena Pernambuco. 18h15, a Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Grêmio. E 20h30, encerrando a rodada, o Atlético Goianiense pega o Cuiabá. Campeonato Brasileiro da Série C. Da Série C, hoje tivemos a última rodada da primeira fase, tá? O Novo Horizontino já estava classificado, o Ituano também já estava classificado. Essa Série C tem 2 grupos de 10 equipes. Turno e retorno dentro do mesmo grupo. Tivemos hoje Paysandu 2, Manaus 0, Ferroviário 0, Floresta 1, o Jacuipense 3, Altos 2, Santa Cruz 1, Botafogo da Paraíba também 1, e tivemos aqui Volta Redonda 2, Tombense 1. Bom, o Santa Cruz já estava rebaixado. Meus amigos, o Santa Cruz, com a sua grandeza, com a sua enorme torcida, o seu estádio maravilhoso, o Santa Cruz foi rebaixado para a Série D de dado. Os 2 últimos rebaixados, Jacuipense e Santa Cruz. Classificados, Paysandu, Tombense, Botafogo da Paraíba e Manaus. Vamos lá, para o grupo B. Paraná 4, Oeste 0, mas ambos já estão rebaixados para a Série D. Paraná, olha que coisa incrível, Marcelo Rini. Paraná na Série D. Oeste vem despencando mesmo, né? Tivemos Mirassol 0, Novo Horizontino 1. Mirassol ficou de fora. Figueirense 2, Criciúma 1, Criciúma classificado. Ituano 0, Botafogo de Ribeirão Preto também 0, Botafogo ficou, Ituano passou. E tivemos São José de Porto Alegre 1, Ipiranga também 1. Classificados, Novo Horizontino, Ituano, Ipiranga e o Criciúma. E a próxima fase, 2 grupos de 4, assim distribuídos. No grupo C, Paysandu, Ituano, Botafogo da Paraíba e Criciúma. O grupo D vai ter Novo Horizontino, Tombense, Ipiranga e Manaus. Aqui vai ser turno e retorno dentro do mesmo grupo. E atenção, os 2 primeiros de cada grupo sobem para a Série B o ano que vem. E aí, para decidir o título, apenas o primeiro colocado de cada grupo, esses 2 decidem em jogo de ida e volta o título da Série C 2021. E na Série D de dado, destaque para a Ferroviária de Araraquara, o único paulista que ficou na terceira fase, que foi para a terceira fase. É mata-mata, hein? Cada um pega o seu. E nós tivemos a Ferroviária jogando em Bento Gonçalves contra o Esportivo e ganhou de 2-1. Olha que campanha. Esportivo 1, Ferroviária 2. A Ferroviária do técnico Elano tem a melhor campanha de todas as 64 equipes que iniciaram essa Série D de dado, hein? Olha que o Esportivo eliminou a Portuguesa, eliminou o Santo André. Santo André e Portuguesa foram eliminados na fase anterior. O Santo André foi para Bento Gonçalves, ganhou do Esportivo. Aí o Santo André recebeu o Esportivo lá em Diadema e perdeu de 1-0. Aí foi para pênalti e perdeu de 5-4. E a Portuguesa? A Portuguesa pegou o Caxias. A Portuguesa lá em Caxias perdeu de 1-0. No Canindé, com Caio Mancha marcando a 48 do segundo tempo. 1-0. Aí foi para os pênaltis. E nos pênaltis, 4-1 para o Caxias. É mole? Mas a Portuguesa jogou demais, perdeu muito gol, viu? Perdeu muito gol, tá? A Inter de Limeira e o São Bento não passaram da primeira fase nessa Série D de dado. E pelo que eu tô sentindo, o Joelso já falei demais, tá? Lembrando que tem Libertadores. Só uma coisa, hein? Libertadores na terça-feira, viu, Joelso? Atlético Mineiro e Palmeiras. Jogo da volta. Foi 0-0 aqui, você se lembra. O Hulk perdeu pênalti. Empate com gol, Joelso. O Palmeiras se classifica, porque o gol fora vale. 1-1, 2-2, 3-3 da Palmeiras, hein? Olha
aquele pênalti do Hulk, como é que tá fazendo falta, né? Você que você tá torcendo pro Palmeiras. E na quarta-feira, Barcelona e Flamengo, lá em Guayaquil, no Equador. O Flamengo é de 2-0, uma super vantagem. O Flamengo pode perder por diferença de um gol. E se o Flamengo fizer um gol ainda, eu vou te contar, hein? Passa tranquilamente, enfim. Na quarta-feira, terça e quarta, vamos saber os finalistas da Libertadores. Na Sul-Americana, quarta-feira é quarta, Libertad do Paraguai e Red Bull Bragantino. O jogo é em Asunción, no Defensores del Chaco. 2-0 para o Red Bull no primeiro jogo em Bragança. O Bragantino pode perder por diferença de um gol. Aqui também, o gol fora vale, hein? Na Sul-Americana também, a exemplo da Libertadores, gol fora vale. Se o Red Bull Bragantino fizer um golzinho lá, vai ser difícil do Libertad do Paraguai, mas vamos aguardar, porque time Paraguai é complicado, o time argentino é complicado, jogo fora não é fácil não. E na quinta-feira, viu, Joelson, tem Atlético Paranaense e Peñarol. Vai ser na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense, viu, Joelson, ganhou do Peñarol no Uruguai, 2-1. Joga em casa pelo empate. Olha que super vantagem. Eu acho que o Atlético tem uma enorme vantagem na final da Sul-Americana. O Atlético já ganhou. Já ganhou a Sul-Americana. Há pouco tempo já ganhou a Sul-Americana, tá bom? Agora sim, aqui na Band você ficou em dia com a bola. Integrando o país através da notícia. Transmissão digital via satélite, via internet. Rádio Bandeirantes. Meus amigos, final do nosso Jogo Aberto. Obrigado a você que nos acompanhou aí até agora nesse horário. Muito agradecido pelo carinho, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Facebook, nas redes sociais. Em nome de toda a nossa técnica, muito obrigado, viu, Joelson Cardoso? Um ótimo domingo para você. Meus amigos, de coração, muito obrigado. E eu volto, na quarta, olha, quarta-feira. Volta amanhã. É hoje, é mesmo. 5 da tarde, concentração de Ponte e Brasil de Pelotas, que começa às 18h15, narração do Giro Nascimento. Meus amigos, então vou dar uma voltinha, daqui a pouco eu volto, hein? Eu volto às 5 da tarde, daqui a pouquinho eu volto! Se Deus quiser. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.